Levou para a linha de fundo na meia direita, penteia a bola, dá para cruzar e escapou da marcação. 2 em cima dele. O Wesley é obrigado a voltar a jogada atrás. Aí, ó, o JP Sermon fazendo fila, cruzando de 3 dedos, enjoado, mas sem encontrar ninguém no meio da grande área. Cruza mais, cruza mal, a bola volta para Pituca, Pituca na meia direita, para Sermon, Sermon por dentro para o Wesley, toca pro gol! Na primeira chegada pela ponta direita, o Santos trocava passes. Por dentro, Pituca, JP Sermon, Wesley. Ninguém marca o Wesley na quina da grande área pela ponta direita. Ele cruza aquela bola que é perigosa para o goleiro. Quica na entrada da pequena área. Mata o goleirão. Morre no fundo do canto inferior direito de... Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Steel, onde tem agro, tem ferramenta Steel. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. E Tenda Atacado, em todas as lojas do Tenda Atacado você pode deixar sua ajuda às vítimas do desastre no Sul. Participe desta campanha. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado em FM 90.9 na faixa estendida 86.3 no AM 840. No aplicativo da Band, o Band Play, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É noite de Brasileirão Série B, mais uma noite de Santos em campo daqui a pouco.
O Peixe entra no gramado do Independência para enfrentar o América Mineiro, invicto na Série B. 7ª rodada do Brasileirão Série B. Em 25 minutos a bola rola em Minas Gerais. E o microfone da Bandeirantes presente para mais um capítulo da reformulação e do renascimento do gigante Santos, que não deixa nessa temporada de ser gigante, mas mostra sim que, como um tradicional time grande, mundialmente conhecido, passa também por etapas, fases e anos de reformulação. É o caso dessa temporada de 2024. E etapa após etapa, jogo após jogo, o microfone da Bandeirantes presente para trazer o Santos em campo. Peixe enfrentando o América, é o líder do campeonato com 15 pontos. Em 6 jogos, 15 pontos na conta de Fábio Carilli. Pega o América Mineiro, que está sim perto, muito próximo da liderança, é invicto, mas está na 4ª colocação com 12 pontos, jogo de 6 pontos, importantíssimo em Independência, jogo definitivo também para a sequência do Brasileirão Série B em Minas Gerais. Vamos girar a equipe de reportagem, destaques e informações também, a análise Bandeirantes começando com destaque a informação do América Mineiro, o Coelho de Cauã de Almeida buscando uma vitória contra o Peixe, a informação, destaque do Coelho. Boa noite para você, tudo bem, Brunão? Fala, Matelli, tudo bem? Abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, o América, uma das 2 equipes ainda invictas na disputa da Série B, são 3 vitórias e 3 empates sob o comando do jovem técnico Cauã Almeida, 35 anos, é o primeiro time que ele assume de forma profissional, era auxiliar técnico do Corinthians, também no Internacional, e faz uma boa campanha nesse time do Coelho, que é o 4º colocado e hoje não tem desfalques de peso, o time pronto para esse duelo em BH. Escalado e definido, completo inteiro, Coelho, para essa partida difícil pela frente contra o Santos. O Santos, que viajou, desembarcou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, também vem com o seu time em tese, com o que tem de melhor o Carilli. Tem desfalque sim, hein, Bruno Milhose? Boa noite para você. Mais uma vez agora o destaque do Peixe. Vamos lá, falar do Santos, que tem desfalques de peso. João Schmidt foi problema ao longo da semana com uma lesão no tornozelo, que vai tirar ele de ação na noite de hoje. Além disso, 3 atacantes fora, Guilherme, Pedrinho e Júnior César Fur, que seguem em recuperação, que deve levar aí pelo menos um mês para que eles voltem a jogar com a camisa do Santos. Destaque principalmente para Tomás Rincon, que volta à equipe titular e é o camisa 8 da equipe do Peixe, hoje ao lado de Pituca, na dupla de volantes do técnico Fábio Carilli. América Mineiro e Santos, jogo que o microfone da Bandeirantes transmite daqui a pouco, 9h30 desta sexta-feira em Minas Gerais. Neste momento no gramado de Independência, jogadores se aquecendo. De um lado se aquece o time mineiro, do outro se aquece também a equipe do Santos, que tem o desfoque importante de João Schmidt, o homem que manda no meio de campo ali como primeiro volante. É claro que tem Pituca, Juliano e companhia, mas é o cara de confiança dessa primeira peça, depois da zaga do Peixe. Fábio Carilli, já com a escalação do Santos, tá tudo pronto e no Independência, pronto também no microfone da Bandeirantes. Análise, comentário, e é o seguinte, hoje é um jogo de 6 pontos. Se o Santos vencer, abre 6 em relação ao América Mineiro, que é sim o concorrente direto para subir a Série A. Se o América Mineiro vencer, empata com o Peixe para assumir assim a liderança, vai, de uma forma equilibrada, 15 pontos para cada lado. Se isso acontecer, é claro, a partir das 9h30 da noite. A informação é essa. E a análise é sua. Boa noite para você, mestre Alexandre Pretzel. Tudo bem, Pretzel? Tudo bem, é um prazer imenso estar contigo, com o Milhose, com o Puzóvio, com o Rafael, com o Caiame, com toda a nossa equipe. É uma honra e uma satisfação. Acho que vai ser um bom jogo. Um jogo de times que estavam na Série A e que fizeram péssimas campanhas no ano passado, é verdade, mas times com uma tradição gigantesca e acostumados a jogos importantes e grandes. Acho que hoje é um jogo grande de Série B. Esses 2 times não deveriam estar aí, mas estão. E acho que farão um bom confronto. O Santos é favorito? Jogando no Independência não, até porque lá não consegue ganhar, né? Então também tem esse retrospecto negativo também. O América veio de uma vitória sobre o Guarani. O Santos foi um passeio diante do Brusque, na melhor atuação na Série B do Brasileiro. Então, acho que vai ser um jogo aberto, um jogo franco, porque o Cauã de Almeida gosta de colocar o time no ataque, e a escalação do Carilli é um Santos envolvente, é um Santos partido para cima, tentando liquidar a fatura. Acho que vai ser um bom jogo com a tua brilhante narração, meu caro Pedro Martelo. Pretzel, faz muita falta o João Schmidt? Ah, faz. O João Schmidt foi um achado do Carilli, estava lá no Japão, base do São Paulo, foi muito tempo atrás para o Japão. O Carilli foi trabalhar lá, viu o trabalho do João Schmidt e trouxe ele para o Santos. Grande acerto, grande contratação, e ele faz falta sim. Acho que o Rincon é jogador de seleção venezuelana, já disputou eliminatória de Copa América, mas ainda assim já disputou campeonato italiano pela Sampdoria também, mas ainda assim acho que hoje ele está bem atrás do João Schmidt.
Baixada Santista em peso, ligada no microfone da Bandeirantes. Torcedor do Santos, torcedor do Peixe nessa sexta-feira. Uma sexta-feira diferente, né? É uma sexta-feira um pouco diferente, ainda mais desse ano de 2024. Mas para iniciar o final de semana, obviamente, de olho no Peixe, de olho no Santos. Uma partida importantíssima para a equipe do Fábio Carilli pela frente. Santos e América Mineiro, jogo que o microfone da Bandeirantes transmite. Mais um passo, mais uma caminhada, mais um degrau para o Peixe em 2024. Daqui a pouco a bola rola para América Mineiro e Santos no Independência, porque o futebol sempre foi, e sempre será na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Os gigantes verdes da NBA contra a surpresa da conferência. A final no leste é certeza de emoção do início ao fim. A dúvida só é saber até onde essa série pode chegar. Porque quando a habilidade se junta à vontade de vencer, nem 7 jogos são o limite. A torcida fica em pé. Não tem nada de jogo resolvido aqui não. Se prepare para o inesperado. Pacers e Celtics. Final da Conferência Leste. Ao vivo no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem que tem NBA.
Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Torcedor do Santos ligado no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco América Mineiro e Santos jogam pela 7ª rodada no Brasileirão Série B no Independência em Minas Gerais. Nesse momento todos os jogadores do vestiário, sistema de irrigação ligado no gramado do Independência para daqui a pouco. Em menos de 15 minutos é o torcedor do Peixe com o Santos em campo buscando abrir ainda mais, por que não, na liderança. É o Santos escalado, pronto e definido no microfone da Bandeirantes. Já já os 11 iniciais de cada equipe. Mas antes, girando com destaques e informações dos times de São Paulo. Começando com o Palmeiras, Verdão, que avançou na Copa do Brasil. O destaque, a informação de Gustavo Soler. Fala, Soler! Tudo bom, Martelli? Abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bruno Rodrigues é diagnosticado com rompimento do tendão patelar do joelho esquerdo e terá que passar por uma nova cirurgia no Palmeiras. E desta forma deve perder a sequência da temporada. O atleta foi contratado ainda este ano por 25 milhões de reais. Tinha sofrido uma lesão no joelho direito, onde também passou por cirurgia e estava próximo de retornar aos gramados. Agora a expectativa é apenas para 2025 de Bruno Rodrigues vestindo a camisa do Palmeiras. Destaque a informação do rival do Palmeiras falando do Corinthians. Timão, em que situação do Corinthians? Pedro Ramiro, fala, Xará. Fala, Martelli, um abraço a você, um abraço a todos. O Corinthians tenta aparar as arestas com a patrocinadora master do clube depois da polêmica envolvendo um suposto laranja no intermediário com a VaideBet. A empresa, inclusive, divulgou uma nota hoje informando que acompanha atentamente as manifestações envolvendo esse comissionamento e que, inclusive, está de olho em todas as situações com atenção, principalmente aos desdobramentos do atual cenário, e avalia os próximos passos desse patrocínio no Corinthians. Abraço, Martelli. A informação, destaque do São Paulo, falando do tricolor. Alô, Paulo do Vale. Fala, Martelli, mudanças na base do São Paulo após o péssimo início no Campeonato Brasileiro Sub-20 com apenas 1 ponto em 8 jogos e a vice-lanterna da competição. Menta, até então treinador do Sub-20, desce ao Sub-17 e Alan Barcelos, que estava justamente na equipe Sub-17, será o treinador do Sub-20 tricolor. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Pedro Oliveira, diretamente do Rio Grande do Sul. Fala, Martelli, um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Neste momento, não chove em Porto Alegre, mas a temperatura está baixa e a previsão é de que volte a chover na próxima segunda-feira. Nesta sexta-feira, o Guaíba voltou a superar a marca de 4 metros, o que preocupa toda a população da capital. A prefeitura chegou inclusive a usar sacos de areia para fechar uma comporta que tem dificuldades de conter a água na capital. Já são 163 mortes em todo o estado por conta das enchentes que vivemos nas últimas 3 semanas aqui no estado do Rio Grande do Sul. A população, que já estava limpando as suas casas, como a água baixou por conta das enchentes, agora vive uma nova cheia, por mais que a água esteja descendo em grandes pontos da capital. É um momento delicado que vive o Rio Grande do Sul e agora os dias são de recuperação aqui no estado. Valeu, Martelli, grande abraço. Plantão esportivo da Bandeirantes, QG de Esportes da Bandeirantes, hoje com Bruno Pusóvio.
Fala Martelli, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje temos uma sexta-feira quase reservada para América Mineiro e Santos no futebol brasileiro, mas na Europa tivemos 2 grandes jogos nessa tarde. Na Itália, o Genoa venceu o grande Bologna do Thiago Motta, garantido na Liga dos Campeões do ano que vem, por 2-0. Na Espanha, o Girona amassou o Granada por 7-0 e terminou o campeonato na 3ª colocação da Liga Espanhola. Agora, passando por algumas notícias, o Brasil terá 3 representantes na arbitragem da Copa América de 2024, que será disputada a partir do dia 20 de junho nos Estados Unidos. Edna Alves Batista, Rafael Claus e Wilton Pereira Sampaio foram os árbitros convocados pela Conmebol. No Verdão, uma notícia triste: o atacante Bruno Rodrigues terá de passar por mais uma cirurgia. Recém-recuperado de um procedimento no joelho direito, ele rompeu o tendão patelar do outro joelho, o esquerdo, por conta de um trauma em um jogo-treino realizado nesta sexta contra o São Caetano. No Rio de Janeiro, Coutinho deu uma declaração a alguns jornalistas presentes no aeroporto e revelou que tem conversas para voltar para o Vasco. E para fechar, temos Brasil e Sérvia em quadra na Liga das Nações do vôlei masculino no Maracanãzinho. Agora em andamento o primeiro set, o Brasil está na frente com 18-16 pontos, Martelli. Debaixo da Bandeirantes, escalado na equipe técnica, mesa de som de Rafael Palmeira, na central, Caiame Martins, switcher de Alexandre Marques, no digital, Marcela Souza. Em menos de 10 minutos a bola rola. No Independência, América Mineiro e Santos se enfrentam. Futebol no microfone da Bandeirantes, 7ª rodada. Jogaço pela frente, 2 times separados por 3 pontos. Um é líder, Santos com 15, o outro está na 4ª colocação. Caso do América Mineiro, mais um destaque, mais uma informação do Coelho aí, Milhozzi. Vamos lá, falar da equipe do Coelho, que tem hoje um meio de campo muito experiente, de Alê, Juninho e também o Moisés, que veio para essa temporada, é jogador do Palmeiras, conversou com o Verdão, mas acabou não conseguindo espaço por lá e volta ao time que o formou há muito tempo, já aos 36 anos de idade. Além disso, fala da equipe do América, que vem de vitória contra a equipe do Guarani e está invicta. 3 vitórias, 3 empates, a 4ª colocada da Série B, o América. O Coelho jogando em casa, Martelli. Mais um destaque, mais uma informação do Santos, o Peixe buscando ainda mais tranquilizar essa liderança da Série B, Bruno Milhozzi. Vamos lá, já falamos dos desfalques, mas é importante dizer que temos jogadores também retornando à equipe do Peixe. O Aderlan está à disposição após uma fratura na mão, mas não viajou e fica fora do banco de reservas. Vale destacar que o Patrick, mesmo com desconforto, está no banco e também importante dizer que tem como opção no banco de reservas mais uma vez o Morelos, que ainda tem algum problema depois da comemoração contra o Brusque, né? Ele fez o sinal para a torcida, não ficou muito legal. O Carille passou um pouco por cima disso e é claro que o Santos considera toda essa situação. Ele não falou na entrevista coletiva, mas há um motivo para o Morelos ter ido no banco de reservas tão repentinamente. O William Bigode, mais uma vez, é o centroavante da equipe do Peixe. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Em 8 minutos a bola rola na Arena Independência, mas antes... Fala, Alexandre Pretzel. Cláudio Fuba me pergunta se tem informações das datas dos jogos dos gaúchos na Copa do Brasil. Eu tenho uma informação. Atlético Paranaense e Ipiranga deve ser batido o martelo segunda-feira, jogo dia 5 de junho, uma quarta-feira na Arena da Baixada. Esse jogo sim. A dupla Grenal não vai jogar no meio de junho, sabe por quê? Porque tem os jogos da Libertadores e da Sul-Americana atrasados. Então a tendência é que a dupla Grenal jogue mais pra frente durante a Copa América. Para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ô Pretzel, mas aí tem uma situação agora desses jogos adiados. Eu nunca, depois da vez que eu escutei isso, eu não te vi aqui na Rádio Bandeirantes, mas não por culpa do nosso trabalho, e sim pelo desencontro. O que o Renato Gaúcho falou da sugestão dele do campeonato subir os 4 e aí hoje, ninguém cai. Hoje eu tava lá no CT do Corinthians, eu fui lá fazer a coletiva do Renato e do Alberto Guerra. Renato muito abatido, o presidente também, bastante cansado, né? Semblante cansado, desgastado, porque não está sendo fácil para eles. O prejuízo vai ser muito grande. Né? Tá aí o hino nacional brasileiro, depois eu completo, meu caro Martelli. O hino nacional brasileiro na Arena Independência.
executado na Arena Independência. Tá tudo pronto para América Mineiro e Santos. Vamos escalar os times no microfone da Bandeirantes. Começando com o 16 vezes campeão mineiro, bicampeão de Série B na Bandeirantes. O América Mineiro é escalado e definido, Milhossi. Nosso espírito esportivo, social e cultural. Escalando o Coelho, que joga hoje em casa, onde nunca perdeu para a equipe do Santos. O técnico Cauã de Almeida manda a campo. 31, Dalberson na direita. 36, Matheus Henrique. Zaga de 33, Éder. E 45, Ricardo Silva. Pela esquerda, Marlon veste a 6. Meio de campo de 16, Alê. 8, Juninho, capitão. E 15, o experiente Moisés. No ataque, 44, garoto Adson. 28, Fabinho, centroavante é Renato Marques, camisa 78, Martelli. Mais uma vez o Coelho. Com Dalberson, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon, Ale, Juninho e Moisés, Adson, Fabinho e Renato Marques. E o banco de Cauã de Almeida. Opções para o jovem técnico de 35 anos, Elias, Daniel Borges, Júlio, Pedro Barcelos, Nicolas, Felipe Amaral, Rodriguinho, Gustavinho, olha só, Martim Berites, Vitor Jacaré, Felipe Azevedo e Brenner. Escalada e definida a equipe do América Mineiro. Jogadores batendo bola no gramado. Vai começar o jogo daqui a pouco. Em 4 minutos tem Santos e América Mineiro. América Mineiro e Santos. Do outro lado o Peixe também pronto para o jogo. Escalado e definido por Fábio Carilli. Tricampeão de Libertadores Bimundial. 8 vezes campeão brasileiro. Numa etapa de reconstrução na Série B, mas é o líder. Na Bandeirantes, você, torcedor do Peixe, confere a escalação do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo. 7ª partida de 38. A missão da Série B vai sendo cumprida e o Santos agora volta a campo sob o comando do técnico Fábio Carilli, com 1 João Paulo no gol. Na direita, 44, JP Sherman. Zaga de 4, Gil, 6, Joaquim e 31, Escobar. Meio de campo de 8, Rincon, 21, Pituca e 20, Juliano. Para um ataque de 22, Otero, 42, Wesley Patati. O centroavante é William Bigode, 27. Repeteco do Peixe. Com João Paulo, Sherman, Gil, Joaquim, Escobar, Rincon, Pituca e Juliano, Otero, Wesley Patati e William do Bigode. E o banco de Fábio Carilli, Milhossi. Opções para o técnico: Brazão, Diógenes, Alex, Jair, Rodrigo Ferreira, Rainer, Donato, Sandri, Serginho, Patrick, Casares e Alfredo Morelos no banco de reservas. Escalada e definida a equipe do Santos no microfone da Bandeirantes. O Peixe para você ligado na Baixada Santista. Tá pronto para o jogo. O Santos enfrenta o América Mineiro, 2 times fortíssimos nesse início de Campeonato Brasileiro de Série B. Vamos agora com eles que estão de vermelho e preto. Quero saber quem apita o jogo. Árbitro hoje convocado para a Copa América. Wilton Pereira Sampaio apita a partida, auxiliado por Bruno Bosquilha, Leone Carvalho Rocha. Quarto árbitro, Michel Patrick Costa Guimarães e Wagner Keuwen. Está na cabine do VAR. Eu senti você um pouco irônico agora nesse nossa. Esses caras estavam agora no meio de semana. Terrível. Wilton Pereira Sampaio e Wagner Keuwen estavam em Vasco e Fortaleza na terça-feira pela Copa do Brasil. Que é a questão de você ter que levar alguém do Brasil, nacionalidade. Então a Copa olha e fala: olha, eu preciso de alguém da América Latina, são 7. Vamos levar 2 do país, 2 do país, 2 do país, enfim. Sei, mas eu só sei que o Wagner Keuwen é o cara mais intervencionista que tem com o VAR no futebol. Ele usa a tecnologia para interferir no jogo. Essa que é a realidade. E é prestigiado, por incrível que pareça. Wilton Pereira Sampaio sinaliza que teremos 1 minuto de silêncio. 9h29, em menos de 1 minuto, a bola rola para você ligado no microfone da Bandeirantes para América Mineiro e Santos. O América Mineiro posicionado à direita, meiões em branco, shorts em preto. Toda a sua camisa tradicional, naquelas cores na vertical, em verde e preto. Do lado esquerdo, Santos também pronto para o jogo, inteiro de branco não. A exceção são os meiões. Destaque que os meiões do uniforme do Peixe hoje em preto, afinal de contas, para não conflitar com a meia do uniforme do América Mineiro, que está
em branco, afinal de contas, joga dentro de casa o Coelho. Santos escalado, pronto e definido à esquerda do microfone da Bandeirantes, à direita se posiciona a equipe do América Mineiro. Milton Pereira Sampaio no centro do gramado. O relógio vai marcar 9h30 da noite. Vai começar a 7ª rodada da Série B no microfone da Bandeirantes para você ligado, torcedor do Peixe. O Santos em mais uma etapa, em mais uma partida importantíssima para, quem sabe, ficar ainda mais tranquilo na liderança da Série B. Bate na bola no centro do gramado, William do Bigode. Começa o jogo. Curtindo o futebol na Bandeirantes, sempre o jogo Santos, sempre o jogo também a equipe do América Mineiro. O jogo já está parado, está marcado impedimento no ataque de William Bigode pela meia esquerda. Tentava descer o Peixe aí, Milhossi. Na primeira saída de William Bigode, que foi titular no jogo passado, mas Morelos é quem acabou indo para a rede. Não conseguiu um espaço no campo de ataque, impedimento marcado. O América tem a posse no começo do jogo. Comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do América quer velocidade no campo de ataque, chegou para bater o gol tocado. Impedimento marcado agora pelo lado de Fabinho, é bola para a equipe do Santos que sai jogando pelo campo de defesa. 0-0, comecinho de jogo no Independência para você ligado no microfone da Bandeirantes. Santos em campo, América Mineiro também. Sil renova a cirurgia a cada dia. Fios e camisetas do Sil, se é Sil, pode confiar. Está jogando a equipe do Santos pressionado dentro da pequena área. João Paulo despacha para o campo de defesa na meia direita para JP Sermon. Sermon tenta o toque de cabeça do Silva central. Essa bola vai botar para a equipe do América tranquilo. Recua Ricardo Silva na entrada da grande área inteiro de vermelho. Vai ser jogando tranquilamente Dalberson. Dalberson pela ponta direita para Éder. Éder pela quarta zaga. Sai jogando para a equipe do América Mineiro. Placar de 0-0. Comecinho de jogo de Independência. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vem para o campo de defesa mais uma vez. Sai jogando a América. Caminha com a bola nos pés. A informação, Milhossi. Rodrigo Varanda, atacante da equipe do América, não foi relacionado de novo porque está afastado. Ele já ficou um tempo afastado por motivos disciplinares, já teve confusão no Corinthians na época de Corinthians e agora, por opção técnica, Rodrigo Varanda nem no banco de reservas da equipe do Coelho. Vem para o campo de ataque, o América, o toque para o meio da grande área, a quarta marcação, volta na entrada da área, escapou da marcação, pedalou, balançou, chegou para Juninho, Juninho rolou pela meia esquerda, pô a bola, Fabinho para bater no gol, fez a finta, vem por baixo a marcação, tira na linha lateral da grande área, domina pela meia esquerda, tenta escapar, para cima de novo, tentando a finta pela linha de fundo, desarmado. Saiu com a bola e tudo pela linha de fundo. O atacante do América é só tiro de meta pro Peixe, Milhossi. Tava sozinho ali o Fabinho. Tenta partir pra cima da marcação, mas o Sherman é inteligente. Jovem, mas já tem a malandragem. Deixa a bola sair sozinho e garante tiro de meta para a equipe do Santos. 0-0 em BH. Está jogando a equipe do Santos, domina pela quarta zaga, Gil dentro da grande área, 2 jogados deste primeiro tempo, Gil pela meia direita para JP Sermon, Sermon tentou lançamento à frente para fora, para ninguém, manda para fora em linha lateral pela meia esquerda, posse de bola para a equipe do América cobrar, sai jogando o Coelho, empatando em 0-0, jogando dentro de casa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. 7ª rodada do Brasileirão Série B, você ligado, o torcedor do Peixe no microfone da Bandeirante, 0-0. Vem pro campo de ataque, o América não se acerta, toca de cabeça, Juliano de primeira por dentro para Pituca. Pituca tentava o lançamento à frente, corta a marcação. Vem por baixo tranquilamente, Ricardo Silva recua. Dentro da grande área, Dalberson sai jogando para a equipe do Coelho. 0-0, comecinho de jogo. Dalberson pela meia direita para Matheus. Matheus volta a jogada pela quarta zaga para Ricardo Silva. Silva pela meia esquerda, sai jogando a equipe do América. Trabalha a bola por dentro da pequena área. Dalberson pressionado, solta o passe, clareia a jogada. Na meia direita entrega a bola para Éder. Éder pela quarta zaga, desce para o campo de ataque. Vem o América Mineiro. Éder pela ponta direita para Matheus Henrique. Matheus Henrique volta o jogo para Éder. Sobe a marcação do Santos. Éder pelo campo de defesa na meia direita. Inverte o lado do campo. A bola é boa. Bom lançamento pela ponta. Marlon dominou. Já dominou. Abandona a ponta. Vem por dentro. Rola a bola mais atrás. Entrega o passe de primeira para Alê. Alê no lançamento na entrada da grande área. Toca dentro da área no gramado. Ganha velocidade. Está nas mãos de João Paulo Binhossi. E buscava o Juninho. O meio campo está muito tempo na equipe do América. 35 anos. E não sei vocês, mas me lembra muito o Elias na época de Corinthians. Gosta de entrar na área. Tem essa penetração. Então, por pouco não encontra o Juninho. A bola fica fácil para o João Paulo. Sai jogando a equipe do Santos, placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, lateral para a equipe do Peixe, cobrado pelo campo de defesa na meia esquerda, Escobar. Sem pressa, Escobar, faz a cobrança para o campo de ataque, se movimenta Juliano, Juliano pela ponta esquerda, escapou, pedalou, balançou, soltou, bom passe por dentro, tentou mais uma vez com o do Bigode volta a jogada no círculo central, domina, sai jogando tranquilamente a equipe do Santos, empatando em 0-0, Gil pelo campo de retaguarda na meia direita, solta o passe de primeira para Sermon, Sermon por dentro, no círculo central, dominou, escapou da marcação, pedalou, balançou, vem o capitão Pituca pela ponta direita, boa bola, é para a velocidade de Wesley, Wesley na quina da grande área, cruzamento rasteiro, vem por baixo, tira Ricardo Silva,
Põe pra fora em linha de fundo, sobe o volume, o torcedor do Peixe escanteio pro Santos. É o primeiro do jogo na direita em Milhossi. Na primeira chegada com Wesley Patati, que ganha espaço na equipe com as lesões de Pedrinho e Guilherme, vem fazendo por merecer. Foi bem no último jogo e por muito pouco não encontra o bigode na área. Tem escanteio a equipe do Peixe. Escanteio pro Santos cobrar pela meia direita, placar de 0-0, comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes da Arena Independência em Minas Gerais. Gil vai pro meio da grande área. 5 minutos jogados deste primeiro tempo. Pra bola, autorizado, levantamento na segunda trave, o toque de cabeça em cima da marcação, sobrou Gil, pra fora! Gil dominou a bola dentro da grande área, ela sobrou, se ofereceu, ele chapa a bola, passa a esquerda da meta do goleiro Dalberson. Quase o primeiro gol do Peixe aí, Milhossi. Com uma liberdade que raramente o Gil tem dentro da área. Ele pega a bola de primeira, um pouco em cima do corpo, consegue ajeitar para fazer a finalização, mas pega muito embaixo, manda para fora. O Santos perde grande chance em Belo Horizonte. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Relógio marca 5, quase 6 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Peixe. 0-0, começo de jogo, sobe a marcação esquerda do Santos dentro da grande área. Dalberson despacha para o campo de ataque no círculo central. Gil toca de cabeça, quica na entrada da grande área. Corta Ricardo Silva, rebote vai ser do América. Ali perde a bola, volta pela meia esquerda, escapa da marcação. Malo pressionado, perdeu, vai com a mão na bola. Juliano por dentro, vai apitar o gol do Santos dentro da grande área. Por baixo, Ricardo tira. É o seguinte, hein, jogadores do América ficaram pedindo a falta de ataque, o juiz não deu. Contra-golpe armado, Adson pela meia direita, soltou na entrada da grande área, corta a marcação, Adson na ponta esquerda, boa bola, dominou na entrada da grande área, trabalhou, Adson por dentro, era para Fabinho. Passe errado na entrada da grande área, quarta marcação, sai jogando o Santos. Despacha de perna direita para o campo de ataque, João Paulo. Começo de jogo movimentado, 6:30 jogados, primeiro tempo 0-0. Pretzel. E o Santos aperta a marcação, não deixa o América jogar e está impondo o seu sua maior coletividade. Santos muito forte, não deixa o América ter espaço, que é um time habilidoso do meio para frente. Então começa bem o Santos. Teve o lance do Gil, que hoje dá para dizer, sem sombra de dúvida, está entre os dois principais jogadores do time do Santos. Chega de sofrência na obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Está jogando a equipe do América Mineiro no campo de defesa, placar de 0-0, 7 minutos jogados deste primeiro tempo. Lançamento na meia esquerda, Ricardo Silva pela ponta direita para Matheus Henrique, deixa passar pela linha lateral. Vai ganhar o lateral a equipe do Santos no campo de retaguarda pela meia esquerda. Chamou Milhões. Para falar um pouco do Adson, garoto de 18 anos, que é esse ponta direita aí que faz uma fumaça pelo lado direito do ataque do América, ainda não balançou as redes na Série B, mas ganhou a posição. O Felipe Azevedo foi pro banco, porque ele tá bem demais e é aposta do Cauã de Almeida, hoje titular na equipe do Coelho. Placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, comecinho de jogo, 0-0 na Arena Independência, vem pro campo de ataque a equipe mineira, trabalha a bola por dentro, passe na entrada da grande área, girou, soltou na direita, Adson dominou, pediu a bola pela ponta, Matheus Henrique, vem cruzamento na segunda trave, Sherman. JP Sherman no alto, toca de cabeça, tira e já cede em contragolpe, bola pela meia direita, era pro Wesley Patati, botar um pouco de velocidade, ele preferiu acalmar a jogada, recua e sai jogando com o Pituca, Pituca por dentro, para Wesley Patati, opa, tocado Patati, falta marcada, sente o jogador do Peixe, teve o toque em Bruno Milhossi. De fato, Moisés chega atrasado, passa o Rapa. Wesley Patati derruba o atacante da equipe do Santos, a primeira falta do jogo, hein? Moisés chega atrasado, pede desculpas tranquilamente ali a equipe do Coelho. Quase 9 minutos jogados deste primeiro tempo. Santos está jogando com a bola nos pés. Gil dentro da grande área, inteiro de amarelo. João Paulo domina, quebra para o campo de ataque pela meia esquerda, buscava aproximação lá do lado esquerdo. A bola era pro Otero, não chega nele. Quarta marcação, está jogando o América. Cruza a fronteira pela meia esquerda, vai-se embora o lateral na canhota. Malo dominou, pedalou, balançou, encarou a marcação por dentro. Rola a bola um pouco mais atrás para Moisés. Moisés de primeira pela quarta, zaga para Ricardo Silva. Silva deu jogo pela ponta esquerda, se apresenta Fabinho. Fabinho tentou abandonar a ponta para ir por dentro. Perdeu Wesley Patati, toma, ganha para a equipe do Santos, trabalha a bola o Peixe, Juliano para Sherman para Juliano por dentro, passe de primeira para Rincon para Juliano, tudo isso pelo campo de defesa, na direita, Wesley Patati se apresenta para buscar jogada, escapa da marcação, entra a linha lateral dos técnicos, pela ponta direita, pisa na bola, rola a bola para Pituca, Pituca tenta a inversão de campo do lado esquerdo para ninguém.
Perde a bola a equipe do Santos, que cede o contragolpe para Juninho. Juninho domina pela ponta direita, tentou escapar da marcação, pressionado. Joaquim no bote, limpo, liso. Joaquim pela meia esquerda, adiantou. E aí acabou saindo com bola e tudo. Mas foi bem ali na jogada o Joaquim, hein? Lateral marcado para o América Mineiro, cobrar no campo de defesa pela meia direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Sai jogando o América Mineiro pelo campo de defesa. Trabalha a bola Ricardo Silva. Quase 10 jogados deste primeiro tempo. Segue 0 a 0. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Independência, Brasileirão Série B. 7ª rodada. Relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. América Mineiro 0, Santos 0, vem o América, bola solta na entrada da grande área, corta a marcação do Peixe, dominou, Juninho perde a bola, 0 a 0 no Independência, plantel esportivo, alô, Pusófio. Martelli, com esse empate parcial, o Santos segue na liderança da Série B com 16 pontos em 21 jogados, já o América Mineiro vai para a terceira colocação com 13 pontos. Todo dia a dia de brilhar, ativar as promoções da Estrela Bet, siga como Estrela Bet no Instagram e aproveite. Tempo vai passando, o começo de jogo, 10, quase 11 jogados, é o primeiro tempo, 0 a 0, Wesley, Patati botando velocidade pela meia direita, levou para a linha de fundo, isolado no meio de 2, ele vai tocar em frente à marcação e foi inteligente. Viu que não tinha opções, ganha a lateral, Wesley Patati pela ponta direita, boa jogada individual do ponta do Santos. Lateral para a equipe do Peixe cobrar, próxima bandeira de escanteio pela meia direita, cobra Sherman para Patati, Patati para Sherman domina pela meia direita, tenta escapar da marcação, toca à frente, ganha a lateral. Pegou por último no Juninho, manda para fora, lateral para o Santos. Posse de bola para o Peixe no campo de ataque, lateral Sherman cobrar na meia direita, com pressa por dentro, para Rincon para Juliano fita a marcação, pressionado, volta pelo círculo central, trabalha a bola para Joaquim por dentro, passe para Juliano mais atrás para Rincon pela meia esquerda, escapa da marcação, penteia a bola, erga a cabeça, tenta descer na velocidade, Wesley pela ponta direita, opa! Tocado, Otero na meia esquerda, vai pitar cartão amarelo, a primeira falta, mas se ela é forte, se ela é dura, o seu Adson, é para cartão sim, Milhossi. Garoto de 18 anos chegou atrasado e acerta o Otero de fato. Leva o primeiro cartão amarelo, ele chega por cima. A verdade é que não pega em cheio na canela do Otero, mas se pega é fazer um estrago. Ainda bem que não pegou, deu aquela biquinha para cima do Otero. Falta marcada, o Santos tem a posse no ataque. Cartão bem aplicado, porque a entrada foi para fazer a falta. E aí o Otero não pula, é o que o Milhossi disse. Seria uma agressão. Então cartão bem aplicado. Primeiro cartão do jogo, 2 faltas cometidas pelo América e vem bola aérea na área do Santos. Jogo parado, falta marcada para a equipe do Santos. Microfone da Bandeirantes trazendo mais um jogaço da Série B. Tem uma falta importante para a equipe do Peixe pela meia esquerda. Juninho acertando a barreira junto com o goleiro Dalberson. Relógio marca 12, quase 13 minutos jogados. Falta na meia esquerda, a um pé da linha lateral. Na meia esquerda, para a bola. Parece ser o Pituca. Jogadores para o meio da grande área. Vem levantamento na segunda trave. A bola viajou. Aí é tudo que Dalberson queria. Tempo para sair e dar um soco na bola. Corta a marcação do América. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Bola nas mãos do goleiro Dalberson. Vai ser jogando dentro da grande área. Hein, Milhossi? É isso, muito fácil para o goleiro. Inclusive, eu queria destacar o Gil, Martelli, porque é claro que ainda está cedo, a Série B acabou de começar, mas o Santos perdeu apenas um jogo justamente sem o Gil. Com o Gil, o Santos está invicto com 5 vitórias na Série B. Ele que jogou todas as partidas do Paulistão e só ficou de fora de um jogo, justamente a derrota para o Amazonas. Passa pelos pés de Gil, quase todas as vitórias do Peixe, quase todos os empates. Gil, peça importante, Pretzel já falou, peça importantíssima na equipe do Santos para essa temporada de 2024. 0 a 0, 13h30 jogados deste primeiro tempo. Lateral para o Santos cobrar no campo de defesa. JP Sherman para arremessar, para repor a bola em campo. Sobe a marcação do América Mineiro. Sherman tentava o arremesso à frente para William do Bigode, vem por baixo, toca tranquilamente, Marlon para botar para fora. É mais um lateral para o Santos cobrar no campo de defesa. Já cobra, tem pressa Sherman para Pituca, Pituca dentro da grande área para João Paulo. O João Paulo sentiu, saiu mal, vai apitar o gol. Gol do América. Num lance que vai dar uma polêmica gigante. Fecha
Fecha o tempo no Independência. Jogadores do Santos para cima dos jogadores do América Mineiro. O América, por enquanto, claro, abre o placar em 1-0. O João Paulo tentou sair jogando dentro da grande área. Ele fintou a marcação. Na hora que o Renato Marques foi para cima dele. Finta João Paulo, entrada da grande área, fica com a bola, mas se lesiona. Cai no chão, a bola se oferece. Renato Marques com o gol aberto. Não bota a bola para fora, bota a bola para dentro do gol. Na marca dos 14 minutos jogados neste primeiro tempo. Aberto o placar do Independência. Renato Marques, 1 para o América Mineiro, 0 para a equipe do Santos. O detalhe com a polêmica, Bruno Milhossi. O lance é feio de ver porque o fair play não foi aplicado. Visivelmente machucado o João Paulo. O que acontece? A bola vem pro goleiro, ele faz uma finta e, de fato, sem falta, ele não encosta no atacante do América, mas o pé trava no gramado, ele se machuca com o tornozelo e pede desculpas. A bola tá no chão, o gol é legal. E o Renato empurra pro fundo da rede. Lamentável porque foi na lesão do João Paulo, mas o gol é legal, só não teve fair play. Alexandre Pretz, vamos lá. O que acontece? Ele finta o Renato Marques, o Marques faz a pressão, só que ele dá um toque na bola. Então assim, ele deu um toque na bola e depois ele Depois que ele dá o toque na bola, ele segura o tornozelo e pede atendimento, né? É discutível. E o Renato Marques pega a bola e faz o gol, sinceramente. Aí é a postura do cara, ele resolveu fazer o gol. Ele não quis dar o lance de fair play. Acho que os jogadores do Santos, os outros jogadores, até o Marcelo Fernandes da comissão técnica do Santos, foi pra cima do cara do América. Não. Você pode chegar e dizer assim pra ele, pô, você não teve fair play, né? Ele vai dizer, não tive, fiz o gol. Segue o jogo, cara. Quem tem que parar é o árbitro. Ele não é obrigatório a fazer um fair play. Aí é que tá o detalhe. Aí você em casa, é isso, né? Você em casa não tem o toque, não tem falta, não tem nada. Foi um erro, mas o João Paulo vê, ele quer a distância do jogador, mas aí ele se machuca. E o Renato tá vindo, pega a bola e faz o gol. Eu não vou condenar o jogador do América nesse lance. Não condeno. É aquela história, é o que você falou, fair play. O juiz não tem que parar o jogo, a não ser que seja um lance de cabeça, choque de cabeça, recomendação médica, enfim. Mas o Renato Marques viu, o cara se lesionou, tentando me driblar dentro da área. E a bola se ofereceu, boto pra dentro do gol. 1-0. Enfim, muita gente foi pra cima do Renato Marques, ele não caiu na pilha. Enfim, você pode ficar bravo com o jogador. Pode ficar bravo com o Renato Marques. E todo mundo do Santos vai ficar, obviamente. Mas ele decidiu fazer o gol. O juiz não pode fazer nada, esse é o ponto importante. Sim, agora a preocupação é com o João Paulo, né, que machucou o tornozelo esquerdo, vai sair de maca no gramado, Diógenes e também o Gabriel Brazão. O Brazão é quem larga na frente, viu? O Gabriel Brazão deve fazer sua estreia com a camisa do Santos, camisa 77, vai entrar na vaga do João Paulo, não vai dar pra ele, a lesão foi séria, ele torce o tornozelo, o Renato é oportunista, ele faz o gol, e aí vai da opinião do ouvinte se ele deveria ou não dar o fair play. 1-0 América e Gabriel Brazão vai pro gol da equipe do Peixe. Bom, Brazão vai entrar, vai sair o João Paulo. Vamos ver o que a galera tá falando aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Edu César aqui, a regra do jogo não estabelece nada sobre moralidade e moralidade. Enfim, o que ele tá querendo dizer? O juiz não pode fazer nada. Ele tá certo, o Edu César tá certo. E o Wilton Pereira Sampaio não houve nada no lance. O João Paulo se machuca e cai. E aí o atacante do América pega e faz o gol. É gol legal, me desculpa. O Juliano tá transtornado. Isso aí é questão de fair play. Eu não sei se o Juliano, eu não sei se na hora ali o Juliano faria, sabe, não faria o gol. É muito de cada um isso. Desculpa, é muito de cada um. Se ele parasse e não fizesse o gol, ele ia ser reverenciado por muita gente. Olha lá, o cara é decente, ele respeita o fair play. Mas ele também poderia fazer o gol, como ele fez. E aí é um jogo de futebol, né? Eu só lamento pelo João Paulo, viu? Que é um goleiro titular. Tomara que não seja nada grave, que ele torceu o tornozelo, me parece, né? Eu lembrei do caso do Rodrigo Caio, que ele ficou famoso por ter aplicado o fair play. Uma semifinal contra o Corinthians. E aí ele foi engrandecido. O árbitro deu cartão pro Jô e o Rodrigo Caio disse que não tinha sido nada. E seria o terceiro amarelo do Jô. O Jô ficaria fora do segundo jogo da semifinal do Paulista. Isso, é uma postura elogiável. O árbitro anulou o cartão do Jô. Não era de gol, né? Não era de gol. Mas mesmo assim, claro. Mas não é porque essa postura é elogiável que é condenável. Sim. A do Renato. 1-0 para o América Mineiro em cima do Santos, gol marcado por Renato Marques. Peixe sai atrás. O América está vencendo por 1-0. É o futebol ligado, você na Bandeirantes.
lance vai ser discutido por muito tempo. O tempo vai passando, 19 minutos jogados. Ó, vai dar o pontapé inicial no centro do campo, Juliano. Enfim, a gente já viu em lances que o time que faz isso abre e deixa pintar o gol. Não sei se eles vão fazer, devolve o gol, né? E dá pra ouvir no banco de reservas ali, né? Que tem muito microfone, som ambiente, a gente tá ouvindo a nossa transmissão. A bronca, peraí. A bronca entre os profissionais. De propósito, né? Eu acho que de o ironia. Santos devolveu a bola pra América, tipo assim, de ironia. De ironia, né? Faz o gol contra. De ironia, como a gente tem fair play, perfeito, vocês não têm. Meio quinta série. Né? E aí o América olhou e falou, bom... Vocês vão lá. Fecha o tempo, ó, Renato Marques. Por quê? Joaquim, Renato Marques. Tá errado, Joaquim. Também acho que não adianta. 20 minutos só. 20 do primeiro tempo. 20 do primeiro tempo. Tem VAR, enfim. A postura pro Peixe não interessa pegar pilha com 20 minutos. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão Série B no Independência, clima tenso, 7ª rodada, 20 jogados do primeiro tempo. América Mineiro 1, Santos 0. Plantão esportivo, alô Milhões, ou melhor, alô Pusófio. Martelli, com esse gol, o Santos segue na liderança da Série B com 15 pontos em 21 jogados, mas o América Mineiro encosta no Peixe e vira vice-líder com os mesmos 15 pontos. Placar do 1-0, América Mineiro está vencendo o jogo, gol de Renato Marques. Vamos ver como é que fica a postura do Peixe. Clima tenso, o jogo aí, ó. Fecha o tempo, enfim. Começa uma história de um querendo dar o troco. O América também, obviamente, pega a pilha. Porque, olha lá. Enfim, 20 é muito cedo, Vamos lá, essa postura é pior pro Santos que tá perdendo o jogo, Prestes. Pra que ficar transtornado desse jeito? Joga a bola, põe a bola no chão. Dá pra empatar e até virar o time do Santos. Nossa, transtornado o time depois desse Santos. Joaquim partindo pra cima do Renato Marques. Santos não precisa disso, joga a bola. Santos é pro campo de ataque, dominou na entrada da grande área, tentou a marcação e escapou Pituca. Pituca para a esquerda, mete a bola para Escobar, tem o jogador do Peixe caído, ó. Aí agora o juiz para o jogo, na hora que o Patati levanta, ó. Mas o Patati também tá revoltado. Aí é a hora que talvez um Fábio Carilho, um Gil, esses caras que tem mais experiência, chegar e falar. E o próprio Wilton Pereira Sampaio. Se o Wilton Pereira Sampaio tem um pouco mais de experiência, ele chama os dois capitães. Ó, de um lado, vem aqui você, Juninho, vem aqui você, Pituca. Eu não tenho nada a ver com essa história do fair play. Eu não posso fazer nada. Mas vocês estão prejudicando o espetáculo. Tem muito jogo pela frente aí do que vai acontecer. Eu vou começar a dar cartão amarelo, vermelho. O jogo vai terminar com menos de 22 jogadores. Pelo menos eu vejo assim, ó, Press. Não, sim, mas nessa hora o árbitro ele tem que apitar a falta e briga. Põe cada um pra fora, não interessa. Ele vai apitar isso. É isso, controlar o jogo agora. O que o Santos não pode fazer é transformar o jogo numa batalha porque tomou um gol que o do jogador que não quis chutar a bola pra fora. O jogador quis fazer o gol, né? Placar de 1-0, o América está vencendo 22:30 jogados deste primeiro tempo. Sai jogando a equipe do América. Trabalha no círculo central do gramado, escapa da marcação. Ale pela meia direita, mete a bola para Matheus Henrique. Matheus Henrique volta a jogada mais atrás para Ali no círculo central, tenta descer o América. Santos se posiciona no campo de defesa. Que inversão do Ale pela meia esquerda. Precisa a bola para Malo. Malo escapou da marcação do Sherman. Toma a falta por trás, juiz não deu, hein? Wesley Patati tenta descer na velocidade, agora ele para. Agora ele para e dá falta em cima do Moisés pela meia esquerda. Bola para a equipe do América, hein, Milhões? Olha, no lance anterior, foi o Marlon que fez a falta no Patati, que machucou ele. Agora, cara, ele faz uma falta em cima do Marlon. Na sequência, ele pula em cima do Moisés nas costas, que não tem nada a ver com isso. O Santos entrou na pilha, viu? E a falta foi marcada, a bola pro América. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, porque na carta. Vai para o campo de ataque, o América domina pela meia direita, tentou escapar da marcação, perdeu a bola. Santos desce contra golpe, Pituca por dentro para a William do Bigode, na bola, Éder por baixo, tira e corta, mete a bola pela meia esquerda para Malo. Malo no contra-golpe, passadas largas, cruza a fronteira, meteu na meia esquerda para Fabinho, quina da grande área, passou do primeiro, do segundo, bateu no gol, para fora.
Na jogadaça na ponta esquerda do América, o Fabinho escapa de 2, largando a ponta esquerda, vindo para meia parte no contrapé fraquinho. Rasteiro, passa a direita da meta do agora goleiro Brazão, Milhossi. Lance do artilheiro do América na competição, tem 3 gols marcados, empatado com o Renato Marques agora. Leva para o meio, bate com a perna direita e o Brazão fica só olhando, ela sai pela linha de fundo. O América vence 1-0. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 24 minutos jogados deste primeiro tempo, você curtindo no microfone da Bandeirantes, a 7ª rodada da Série B, por enquanto 1-0, América vencendo, gol de Renato Marques. Vem Santos, domina no campo de defesa, Pituca pela meia direita, inverte para o lado esquerdo, boa bola no peito, domínio tranquilo, Escobar adianta por dentro para William Bigode volta para Juliano pela quarta zaga, sobe a marcação do América, Juliano pela meia esquerda para Joaquim pressionado por Juninho tenta descer para cima da marcação de Joaquim pela meia esquerda, volta o jogo, é para Juliano por dentro para Rincon domina no círculo central, ergue a cabeça, inverte a bola na ponta direita, boa bola para Wesley Patati, do jeito que ele gosta, na quina da grande área, Patati por dentro, bola de primeira, dominou, Sherman na perna esquerda, bateu no gol, isolou Sherman, manda longe do gol pela linha de fundo e bola para América, Bilhose. Ele que marcou um gol mais ou menos daí, na estreia do Santos na Série B, agora manda a bola por cima, bem longe do gol, o Sherman perde a chance, o Santos vai perdendo por 1-0. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar. FM 90.9 na faixa estendida 86.3 lá em 1840, torcedor ligado no microfone da Bandeirantes, futebol com a Bandeirantes, Baixada Santista em peso, tá perdendo o Santos, mas tem jogo, tem muito jogo pela frente, 25 jogados neste primeiro tempo, América está jogando pela quarta zaga, domina Ricardo Silva, adianta o passe à frente, bola para Moisés passadas largas pela meia esquerda, abriu a jogada, perdeu, retoma a bola a equipe do América, tava ligado ali pela meia esquerda, acelera, bota a velocidade, vem por dentro, dá para bater no gol, soltou a bola na entrada da pequena área, Brazão nos pés de Renato Marques. Falar, hein? Ó, o Joaquim caiu na pilha do Renato, hein? O Renato alugou um triplex ali na mente do Joaquim, o que não é bom para o zagueiro do Peixe. E o Renato Marques, pelo contrário, fez o gol, os caras foram para cima dele, ele ficou na dele, ficou quieto. Não pegou pilha não, mas não fez o fair play. Falta agora de Wesley Patati no campo de defesa para cima de Mano, é isso? E vai esquentando essa relação, né? Já é a segunda falta entre os dois que acontece. Patati vai por baixo para matar a jogada mesmo, o América tem a posse. Já é a segunda falta do Wesley Patati. Patati tá aquele guri invocado, sabe? Perdeu uma briga, tomou um pontapé na briga e agora quer descontar no resto. Não. Tá tudo errado. O Santos tem que jogar bola e dá para ganhar do América. No momento o América fez o gol e tá melhor, o Santos tá na pilha. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vem América Mineiro de novo, chute pro gol do Adson. Brazão firme dentro da pequena área, fica com ela, Adson, hein? Da direita para meia, bate rasteiro nas mãos do goleiro, Milhose. E para destacar o Brazão, um goleiro muito jovem, que teve passagem pela Inter de Milão e tinha apenas 3 jogos como profissional antes de chegar na equipe do Santos. Faz hoje a sua estreia, seguro, faz boa defesa e salva o Santos, tomou 2-0. 1-0, América Mineiro está vencendo o jogo, gol marcado por Renato Marques aos 14 minutos jogados do primeiro tempo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comer com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Tá no Tenda. Torcedor do Peixe ligado no microfone da Bandeirantes, querendo o gol de empate, perde o jogo para 1-0. Desce para o ataque, Renato Marques pedia a bola na referência. Chega para tocar de cabeça, Gil corta a bola, sobra no círculo central. Sai jogando Moisés, o experiente meia pela meia direita. Bola para Matheus Henrique para Adson. Adson rente a linha lateral, deu passe por dentro para Ale à frente para Renato. Renato tomou uma chegada do Gil, mas conseguiu fazer a parede na ponta para Juninho. Juninho cruzou na segunda trave e vai pintar o segundo gol, toque para fora. Jogadaça do América, Juninho da meia direita, cruza para a esquerda, chega Fabinho, tocando direto pro gol. O Moisés estava dentro da pequena área, o cruzamento foi para ele. Chega forte, chega queima-roupa, ele toca de cabeça, passa a esquerda do gol. Longe sim, mas assustou o Santos, hein, Milhões? É, dentro da pequena área, se consegue ajeitar o cabeceio, faz o gol, meio-campista da equipe do América, porque o cruzamento veio muito forte, era só desviar, mas ele perde um pouco o tempo da bola, manda pra fora, o América tá jogando bem, hein? Já vence 1-0 em BH. Mais uma chegada do América que depois do gol, na minha visão, Alexandre Pretzel, melhor no jogo, Coelho. Bem melhor.
bem melhor porque o Santos parou de jogar. O Santos começa a ser preocupado em dar encontrão, em reclamar da arbitragem, e o América tá jogando bola, né? Tranquilo. Santos é para o campo de ataque, Juliano trabalha a bola pelo círculo central, caiu, perde a falta, o juiz dá vantagem, porque Juliano pegou no círculo central, já meteu o balão na meia esquerda para Otero, Otero partiu, pedalou, balançou na grande área, vem cruzamento pro gol, deu um soco na bola, afasta o perigo, corta a zaga, mas vai sobrar, vai pintar o gol de empate, Xermon, para William do Bigode. Descia o Santos, cruzamento na área, marcação, tirou na entrada da grande área, bola de primeira, tapinha de primeira, cirúrgico, como foi bem agora o Santos, enxerga Xermon enxerga do Bigode na meia direita, rola a bola, ele domina na quina da pequena área, pelo lado direito, partiu o gol cruzado no canto inferior direito de Dalberson, na marca dos 29 minutos jogados deste primeiro tempo, esse alvinegro que puxa, estremece vida, e aí sai para desabafar, William do Bigode, Santos empata, América Mineiro 1, Santos também 1, Milhossi. E certas coisas não se desaprende a fazer, o William Bigode dentro da área tem muita consciência, ele consegue dominar essa bola muito bem invertida pela equipe do Santos e com tranquilidade chuta na lateral da rede, sem chances para o goleiro, ele marca pela segunda vez nessa Série B, o centroavante William do Bigode empata o jogo em BH, mão. Pretzel, tudo igual a 1. Tudo igual, no momento que o América era melhor, mas brilhou o Xermon, com categoria, serviu o William, e o William fez um gol de centroavante, não é fácil, ele domina, a bola escapa um pouquinho para o lado direito, e mesmo sem muito ângulo, ele bate na diagonal do goleiro, empatando o jogo, ela entra no canto direito na diagonal. 1-1 num bom jogo de futebol, o melhor jogo da Série B até agora, por quê? Por um lance discutível por parte do Santos, o Santos pilhou o jogo, o América respondeu na bola e tá 1-1, um jogo bem equilibrado e bem interessante. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo para a glória eterna. 31 minutos jogados deste primeiro tempo, tá à frente, estava à frente o América Mineiro. Agora, 1-1, tudo igual, gol de William do Bigode. Placar de 1-1 empatado, o jogo está jogando a equipe do Santos pelo campo de defesa, trabalha a bola Joaquim. Joaquim para seu companheiro de zaga, chapa para Gil. Gil domina, sobe o volume, o torcedor do Peixe na área de Independência. Sai jogando mal, pelo menos. Agora, ó, Rincon manda para fora, pede desculpas. O círculo central, trabalha a bola, mandou para fora, lateral para a meia esquerda. Bola para a equipe do América. Domina, tenta ser jogando para canhoto. O Gil deu impõe. O Gil deu impõe no jogador ali do América, Bruno Milhossi. Falta marcada para o Coelho. E o Renato Marques nem reclama, porque ele tá, parece que entendendo tanto que ele tá apanhando agora no ataque do América. O Gil derruba o centroavante, a falta é para o América, que manda o time para o campo de ataque. Falta para a equipe do Coelho cobrar, placar de 1-1 empatado o jogo, torcedor ligado na Baixada Santista, torcedor do Santos agora querendo a virada, vem cobrança de falta, vem levantamento para a área do Peixe, Fabinho na bola com a perna esquerda, 32 jogados, 1-1, jogadores do Santos preocupados na marcação, Fabinho, levantamento na segunda trave, passa por todo mundo. Forte demais da bola, linha de fundo, só tiro de meta pro Peixe. Muito forte a bola agora do time do América, coloca esse cruzamento na linha de fundo, sem chance de cabeceio, o Santos estava armado, sai tranquilamente para tiro de meta, Gabriel Brazão vai cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Vai jogando a equipe do Santos, Gil domina pela linha lateral da grande área na meia direita, pressionado, é obrigado a escapar para o ataque, lançamento à frente para do Bigode, William do Bigode para Wesley Patati, Wesley domina, abre jogando pela meia esquerda, passe curto, quarta marcação, desceu para a meia direita, Matheus Henrique antes dele na cobertura, Joaquim, firme, o zagueiro recupera para o Peixe, sai jogando o Santos, empatando em 1-1, Joaquim por dentro para Juliano, Juliano lançou o balão pela ponta esquerda, boa bola na linha lateral da grande área para Otero, escapou, Otero para a perna direita, bateu no gol! Para fora pela linha de fundo, o Otero ia marcando o senhor golaço em Minas Gerais depois de uma bola enfiada do
do Juliano. Nas costas da zaga, meia esquerda, ele domina. Tradicional jogada de Otero. Limpa pra meia. Pega de pé na direita. Buscando o ângulo esquerdo do goleiro, Dalberson. Ela faz a curva. Não é o suficiente para entrar, mas se entra, hein, Milhose? E ele tá acostumado. Ele chama a Independência de Horto. Na época de Atlético Mineiro, conhece os atalhos e por pouco não faz um golaço. Seria o primeiro dele na Série B. Foi bem demais. A bola sai pela linha de fundo. Tenta descer o Santos mais uma vez. Wesley Patati domina pela meia direita. 33 jogado. O Santos buscando a vitória, buscando a virada neste momento. Otero pela meia esquerda, escapa da marcação. Balança para cima de 2. Obrigado a voltar a jogada um pouco mais atrás para Escobar. Escobar para Rincon. Rincon domina, deu jogo pela meia esquerda de primeira para Pituca. Pituca volta a jogada para Rincon. Trabalha a bola o Santos empatando em 1-1. Rincon por dentro para William. William trabalha mais atrás. Volta a jogada para Gil. Gil pisando no campo de ataque. Aciona Wesley Patati, domina mal. Dominou mal, saiu com bola e tudo em linha lateral, posse de bola para América. 1-1, empatado o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Lateral marcado para a equipe do América cobrar o campo de defesa, caiu. Tá caído o goleiro do Coelho, é isso? É isso, o Dalberson, ele leva as mãos ali na altura da virilha, né? O Dalberson tá com uma dor ali onde ninguém quer sentir e fica caído o goleirão do América dentro da área. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. Parado o jogo, Alexandre Pretzel, quase 35. Será que tem mais uma troca de goleiro aí? Não, tomara que não, né? Porque o João Paulo saiu machucado, daqui a pouco deve sair alguma coisa do Santos, né, na rede social, explicando o que aconteceu com o João Paulo. Tomara que não seja nada grave, porque o João Paulo é um dos 4 principais jogadores do Santos na Série B. E vai ser muito importante, como está sendo para o acesso, né? O América ataca mais e o Santos busca contra-ataque. O jogo ficou físico, ficou bem marcado, né, com pouco espaço para jogar, com os dois times correndo muito, mas tecnicamente o América está um pouquinho melhor na partida. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. No Independência, Brasileirão Série B. 7ª rodada, relógio marca 35 jogados do primeiro tempo. América Mineiro 1, Renato Marques, Santos também 1, Ilha do Bigode, QG de Esportes da Bandeirantes, Buzóvio. Martelli, com esse empate o Santos segue na liderança da Série B com 16 pontos em 21 jogados. Já o América Mineiro é o terceiro colocado com 13 pontos. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. E é tudo azul. Vai jogando a equipe do Santos no campo de retaguarda. Joaquim domina, mete a bola pela meia esquerda, entrega o passe para Escobar. Escobar por dentro, passe interceptado, bate, volta Escobar. Passe errado, sobrou para Moisés. Entrada da grande área, Moisés fez o giro frente à marcação, desarmado. Firme por baixo. Na bola está jogando mais uma vez. Moisés recupera a bola para América Mineiro. Ale dominou, soltou na entrada da área para Renato. Renato fintou de primeira por dentro. Volta a jogada para Ale. Ale abre a jogada pela meia esquerda. Enxerga passando. Marlon domina para cima da marcação. Viu o lateral esquerdo. Abandona a ponta, vem por dentro, volta a jogada um pouco mais atrás, boa bola, se apresentando, domina, estava livre de marcação, Éder abre a jogada na meia esquerda para Marlon, no campo de ataque na linha de fundo, Marlon busca a referência, vem cruzamento por meio da grande área, rasteiro e fraquinho, se antecipa e corta Rincon, tira a marcação do Peixe, opa, carrinho por trás para cima do Pituca, tem que pintar o cartão, carrinho por trás é para cartão, hein, Milhote, parado o jogo na Arena Independência. Cartão amarelo, porque o Pituca disparava pelo lado direito do ataque do Santos e o Marlon dá um carrinho por trás. Mata o que seria um contra-ataque. Amarelo para Marlon, camisa 6 do Coelho, segundo para a equipe do América. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo para a glória eterna. Wilton Pereira Sampaio no jogo, hein, Pretzel? Normal até agora, né? A atuação não é para reclamar. Está fazendo uma arbitragem normal. O que seria isso? Nota 6, 2 cartões amarelos bem aplicados. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. 37, quase 38 minutos jogados. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente para todo o Brasil com João Paulo Capelanes da Bandeirantes. Está jogando o América Mineiro pelo campo de defesa, dentro da grande área. Trabalha a bola da Alberson. Dalberson sai jogando por dentro para Ale. Ale domina, caminha com a bola nos pés. Ale tenta ser jogando, sobe a marcação do Santos. Ale trabalha a bola pela meia esquerda, mete a bola para o zagueiro Ricardo Silva. Ricardo Silva caminha com a bola nos pés. Volta a jogada para o Éder centralizado no campo de defesa. O Santos só observa na meia esquerda de novo com o Éder.
Vai descendo o América, empatando em 1-1. Saiu à frente, tomou o gol de empate. Se movimenta ali pela meia esquerda para Éder. Éder cruza a fronteira, vai-se embora. Marlon perde na canhota. Éder segura, pressionado, Pituca na bola. Pituca na bola, volta para fora, tocou por último no jogador do América. Lateral para o Santos cobrar no campo de retaguarda. Já cobra com pressa JP Sherman. Sherman para Rincon, Rincon pela meia direita para Wesley, Patati para Sherman. Sherman por dentro para Rincon. Rincon inverte o lado do campo. Que bolão, hein? Abriu a jogada, Rincon na meia esquerda. Boa bola para Escobar na canhota, domina. Clareia a jogada, tenta o passe por dentro. Era para Otero, perde a bola. Vem no contra-golpe, Matheus escapou do primeiro, passa do segundo, não passa do terceiro, perde a bola. Retoma o peixe na meia esquerda. Dominou Otero. Otero por dentro, volta a jogada um pouco mais atrás, é para Juliano, trabalha a bola o Santos, 1-1 empatado o jogo na Arena Independência. O Santos ainda líder da Série B com 16 pontos. Na quarta zaga, Joaquim domina e sai jogando pro Peixe. Chega de sofrência na sua obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Jogo parado, falta do Joaquim. Joaquim no campo de ataque, vai para marcação, pressão em cima ali do Matheus Henrique pelo lado direito, faz a falta, o América tem a posse, agora o jogo dá aquela esfriada, 1-1. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. O jogo deu aquela esfriada mesmo, Alexandre Pretzel? Deu porque o Santos empatou. E aí o próprio Santos entende que é mais time, isso que eu imagino, voltou àquela marcação inicial do começo do jogo, onde não permitia que o América atacasse muito. Quando o Santos leva o gol aos 14 minutos, o Santos entrou num nervosismo absurdo e desnecessário. Quando se acalmou, empatou o jogo. Então o Santos é mais time que o América? É, no momento não está sendo. 40 minutos jogados neste primeiro tempo. Falta no Alê na meia esquerda, falta pro América em Milhose. E parece que agora o William não quer mais a confusão que aconteceu no jogo há pouco tempo, né? Cumprimento o Alê, a falta é marcada, bola pro América no campo de ataque. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, Sil, pode confiar. Volta para a equipe do América cobrar 40 minutos jogados deste primeiro tempo. Toma a posição Fabinho. Vem Fabinho para fazer o levantamento por meio da grande área. 1-1 empatado o jogo. Jogadores do Santos fechando essa bola aérea dentro da grande área. Partiu Fabinho, autorizado, levantou na entrada da grande área, no alto, Juliano tira, volta na meia direita, rebote do América, domina, Adson tenta escapar da marcação, Adson por dentro, pedalou, balançou, penteia a bola, faz a graça, jogadores estão pedindo cruzamento, Adson cruza meia altura, cruza mal. Rincon se antecipa na entrada da grande área e tira, contra-golpe pro Peixe, Wesley Patati tentou descer firme, Malo, no círculo central, ganha a bola para a equipe do Coelho. Na Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 1-1, 41, daqui a pouco intervalo inteligente na Bandeirantes para todo o Brasil, assume João Paulo Capelanes, vem para o campo de ataque, trabalha a bola mais uma vez, a equipe do América, pela meia esquerda, cruza a fronteira, tenta descer, Éder ergue a cabeça, busca espaço, não tem ninguém, trabalha na canhota, boa bola para Malo pressionado pela marcação, escapou do Wesley no primeiro lance, vem por dentro, passe interceptado pelo Rincon que põe para fora. Rincon até o momento vai conseguindo assumir a função de João Schmidt, Pretzel. Vai sendo um jogador bem mais burocrático, mais simples, né? O João Schmidt tem mais saída de bola, mais dinâmico, além de ter um passe mais qualificado. O João Schmidt faz falta, ele é bem melhor que o Rincon. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Passamos de 42 jogados deste primeiro tempo, 1-1. Santos desce para o campo de ataque, Wesley Patati pela ponta direita, tentou cruzar a fronteira, perde a bola. Vem por baixo, corta a marcação, põe para fora em lateral. Manual marcado para a equipe do Santos, que vai ser jogando, empatando em 1-1. Gil domina pelo campo de defesa. Gil rola a bola por dentro, entrega para Pituca. Pituca no círculo central, capitão da equipe do Santos, caminha com a bola nos pés, 42,5. Pituca adianta o passe à frente, um pouquinho adiantado pela ponta direita, pediu a bola Sherman ainda mais atrás para Rincon. Rincon pelo campo de defesa, na direita para Pituca. Pituca para Rincon e o Rincon obrigado a recuar. Na entrada da grande área para o Brazão. Gabriel Brazão sai jogando por dentro, bom passe para Rincon. Rincon pelo campo de defesa, tenta o volante, busca opções. Rincon inverte o lado do campo, boa bola, hein? Tem uma boa clareada, agora o Rincon pro Pituca. Pituca na meia direita, lançou o William do Bigode. Se precipitou. Eu posso parar de falar do Bigode, porque é difícil. Claro, só o William tá bom. Tá bom, né? Claro, o William. E outra, jogo do Santos. Porque o do Bigode, não é o bigode, né? Bigode estético, é God de Deus. Aí eu acho que é demais. B-G-O-D. Quem sabe tu fala William Bitcoin. Fica melhor, né? 43 Mas minutos. Não é melhor? É mais fácil, é. Não, e outra relação não é mais
mais presente, dá pra dizer assim, né? 43,5, placar de 1-1, empatado o jogo. Está jogando o América Mineiro no campo de defesa, trabalhando e empatando a partida. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN Star Plus e não perca o rumo para a glória eterna. 43, quase 44. Está jogando dentro da grande área, dá uma versão para a equipe do América. Trabalha a bola pela meia direita. Deu passe de primeira para Ricardo Silva. Ricardo Silva por dentro, sobe a marcação. A equipe do Santos tenta ser jogando o América pressionado pela ponta direita. Escapou Matheus Henrique pelo campo de defesa. Ele trabalha para ali. Ali escapa da marcação na entrada da grande área. Sobe a marcação do Santos, botando na roda o Peixe no campo de defesa o América, hein? Abertura de bola pela meia esquerda para Éder. Éder está jogando para a equipe do Coelho. 44 jogados deste primeiro tempo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta amortecedora HG. Por quê? Porque Nakata. Com a bola nos pés, está jogando o América. Alê domina no campo de defesa. Inverte o lado do campo pela ponta direita. Tenta o lançamento para Adson. Sobe para tocar de cabeça, põe para fora. No alto, Escobar tira e põe em lateral para a equipe do América. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Lateral no campo de ataque, já cobrado para a América, tem pressa e põe a bola em campo. Matheus Henrique recua pela quarta zaga para Ricardo Silva. Ricardo Silva no círculo central para Éder. 44, quase 45, vai subir a placa na Arena Independência. O Santos empatando em 1-1, jogando fora de casa e mesmo assim, com a liderança do Brasileirão Série B até o momento. Lateral para América Mineiro cobrar no campo de defesa. Vai que pôr a bola no gramado. 45, quase 45. É o primeiro tempo de, por enquanto, 1-1. Vamos ficar a critério do árbitro em relação aos acréscimos. Olha lá, quanto que subiu ali, é isso mesmo, o Bruno Milhões? Mais 6 minutos. Vamos até 51. 45, quase 46. Vamos até 51 neste primeiro tempo. Obviamente a demora em função da alteração dos goleiros. Além disso, da reclamação dos jogadores para cima dos jogadores do Santos. E aí demorou para a bola voltar a rolar. Vamos até 51 neste primeiro tempo. O América vem para o campo de ataque, domina pela meia direita. Escapa da marcação, Matheus Henrique tenta o cruzamento, teve desvio, vai pitar, toque pro gol, para fora! Uma chance para o Renato Marques de novo, a bola cruzada com desvio. Ia dando uma sorte danada o Renato Marques. Na entrada da pequena área, ele livre, o Juninho desvia no meio do caminho, deu certo. O Renato Marques deu uma ombrada na bola e passa à direita do gol, Milhões. Erra o cabeceio, não consegue completar o centroavante que já marcou um gol sem goleiro há pouco no jogo em BH. Agora dá uma ombrada na bola, para fora, perde grande chance na linha da pequena área. O Brasão ficou só olhando, tiro de meta para o Santos cobrar. O mestre, gol perdido, hein, ô Pretzel? Gol perdido. Talvez ele tenha se sentido um pouco pressionado na hora de fazer o gol, né? Mas pegou mal na bola. Fiz um, entrego esse. Exato, mas ele pegou mal na bola, porque ele se agacha para fazer o cabeceio, e aí ele erra o cabeceio, acerta a bola, mas sem direção. Então perde o gol Renato Marques, 1-1. O Santos empatou, mas depois o América voltou a ter o controle do jogo. Wesley Patati para o campo de ataque, domina o Santos, desce pela meia direita, entre as pernas do Mano, o árbitro pega a falta. Sei não se ele exagerou, hein? Mas é o seguinte, falta para o Santos, a um passo da grande área, pela meia direita, é bola para o Peixe, Milhões. Leva as mãos à cabeça o Marlon, porque o Patati foi para cima dele, ele faz a falta. E no lance anterior estava na bronca América de uma falta, mas a bola passa por dentro das pernas e depois consegue essa bola parada importante, um escanteio de mangas curtas para a equipe do Peixe. 47 minutos jogados deste primeiro tempo, 1-1, empatado o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 47, vamos até 51. É falta para a equipe do Peixe na linha lateral da grande área pela meia direita. Todo dia de brilhar, ativar nas promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. Lateral para a equipe do, ou melhor, falta na linha lateral da grande área pela ponta direita para a equipe do Santos. Wesley Patati estava na bola, saiu. O Otero chegou e falou, vou eu. Vem para a cobrança, Otero. Jogadores do meio da grande área. O Santos tentando a virada. O Santos buscando o segundo gol no finzinho nos acréscimos deste segundo tempo. Primeiro tempo, né? Otero para a bola. Levantamento na entrada da grande área. Ficou sentindo o jogador do Santos, hein? Jogadores do Santos pedindo pênalti. Juiz não marca. Agora ele marca uma falta no campo de defesa. Bola para o América, para deixar maluco da vida o torcedor do Peixe, hein, Milhose?
Pois é, porque fica na bronca de uma falta em cima do Otero, me parece, dentro da área caído ainda. Não, o Joaquim subiu de cabeça, leva as mãos ao nariz, parece que pode ter um sangramento por ali. A falta não é marcada, na sequência tem falta do Santos em cima do América fora da área. O Coelho tem a posse, empate 1-1. Você viu alguma coisa lá no meio da área? Pra mim, quem deixou o braço foi o Joaquim. Sim, não, foi um choque normal, né? O Joaquim sobe e o jogador do América sobe com uma proteção apenas. Nenhum problema. Um choque normal de jogo. Hoje, né? Hoje a gente tem que ver qualquer choque para ver se tem agressão, se tem cotovelo sobrando, né? Sim. Algo que não deveria acontecer, mas não foi nada. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. 49 jogados nesse primeiro tempo, vamos até 51. Sai jogando uma equipe do América, domina pela meia direita. Wesley trabalhou a bola por dentro, escapou da marcação. William volta a jogada pela quarta zaga. O Peixe troca passes, funciona a jogada do Santos. Wesley no círculo central, mete a bola de primeira para Joaquim. Joaquim domina, tenta levar para o campo de ataque. Ele cruza a fronteira, lança na meia esquerda. Escobar, boa bola. Escobar levou na linha de fundo, não conseguiu domínio. Saiu com a bola e tudo, só que pela linha lateral, é lateral para América cobrar no campo de defesa. Amortecedor com qualidade, líder e suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata. Vai terminar o primeiro tempo, Pretz, esse 1-1 aí é um merecido? Resultado correto pela eficiência dos dois times. Agora, quem ficou mais perto do segundo gol? Acho que a gente pode falar, aí foi o América. O América ficou mais perto do segundo gol em relação ao Santos. Então o empate é bom resultado para o Santos neste momento. E vamos debater no intervalo, né? O gol do América. Tem fair play? Né? Você vai palestrar sozinho. Não, por quê? Não aguenta, né? Hoje eu sou time Pretzel. O conteúdo não aguenta. Finalmente algo plausível com a realidade, né? Isso você vai palestrar, você tá ministrar Muito obrigado. Uma boa constatação. O intervalo inteligente daqui a pouco para todo o Brasil. Na Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Passamos de 50 minutos jogados deste primeiro tempo. Santos sai jogando mal. Desce no contragolpe. América pela meia esquerda. Fabinho adiantou, soltou na ponta esquerda dentro da grande área. Marlon dominou, bateu no gol em cima da marcação. Voltou a entrada da área. Moisés tentou passe à frente. Rincon tira no carrinho. Vem Rincon no carrinho. Tome contragolpe. Puxa o Santos. Wesley passadas largas. Cruza a fronteira. Contra-ataque para o Santos. Dominou. Soltou para Sherman para Juliano dentro da grande área, cruzou na boca do gol. Dalberson por baixo da Alberson para ficar com ela, Milhossi. Faltou aquele efeito, aquela curva no cruzamento rasteiro do Juliano para encontrar o centroavante, o Bigode, que chegava na área e correu o campo inteiro para chegar nessa bola. Juliano dá bola reta nas mãos do goleiro, perde a chance e foi mal o armador da equipe do Peixe. Vai terminar o primeiro tempo, placar de 1-1 empatado, o jogo 51, ergue o braço, Wilton Pereira Sampaio, termina o primeiro tempo. América Mineiro 1, Santos também 1, na Bandeirantes, o intervalo inteligente dele. Alô, João Paulo Capelani. Agora a parte inteligente da jornada, o intervalo inteligente Bandeirantes, apesar de Alexandre Pretzel nos comentários ele já ter dado uma pincelada em relação à polêmica do bastidor do jogo. Daqui a pouquinho a gente vai debater muito sobre esse assunto, se o gol foi ou não irregular na questão moral, ética da bola, porque isso aí, no código de conduta do jogador de futebol, o Moisés, nesse momento, jogador do América Mineiro, está conversando com o Ricardo, autor do gol, e dando aparentemente uma bronca em cima dele. Alô, Bruno Milhossi, destaque é teu, já mais do Pretzel, 1-1, jogo bom em BH. É, Capela, agora a bronca é em cima do Renato Marques, porque é o seguinte, é uma atitude que é pessoal, a escolha foi dele, no momento que a bola sobra sem goleiro, ele faz o gol, mas alguns jogadores do América dá pra sentir que não foram com a dele, né? Não concordaram, então tem ali uma bronca, todo mundo conversa com ele, mas é fato que o América aproveitou a chance que teve, fez 1-0, depois o Santos busca informação sobre o João Paulo, o tornozelo esquerdo dele é o que assusta, né? E aí a gente tem ali nessa cena o que dá pra perceber é uma impressão, não é informação do Santos ainda oficial, mas é que pode ser o tendão, e o tendão de Aquiles, né, quando pega ele pode ficar aí de 6 meses de recuperação, então o João Paulo preocupa bastante, no momento é a maior preocupação do Santos no banco de reservas, a gente vai ficar monitorando aí a situação para saber se de fato é uma torção, o que pode ser a situação do João Paulo. O fato é que o Santos empata 1-1, já no primeiro tempo o William do Bigode consegue o empate pro Peixe. Davi Bastos, um abraço pro Ailton, os dois estão ouvindo a Rádio Bandeirantes, grande da Visão Bastos e grande Ailton ouvindo a Bandeirantes. Bom, intervalo inteligente, por enquanto 1-1, jogo bom em BH.
A pergunta é, Pretzel, eu tava ouvindo seus comentários, tô vendo o lance aqui mais uma vez. O João Paulo, só para quem tá ligando o rádio agora, tava 0-0 no placar. O João Paulo tem uma bola recuada pro goleiro do Santos, ele recebe, ele finge que ele vai dar o estourão na frente e faz o come na marcação. O jogador do América Mineiro é driblado. O João Paulo vai dar sequência à jogada e o João Paulo cai com dores, porque ele já tinha sentido muito provavelmente essa lesão no calcanhar aí de Aquiles, né, no tendão de Aquiles. E aí, todos os jogadores do campo de jogo pararam. Apenas o atacante do América Mineiro pega a bola, chuta, faz o gol. E o árbitro, corretamente ou incorretamente, ele permite e ele valida o gol. E aí os jogadores do Santos vão tirar satisfação com o atleta do América Mineiro. Pretzel, pra você. Não vamos, a gente brinca muito aqui, Pretzel, mas não vamos ser hipócrita, não. Não. Tá? Não vamos ser hipócrita. Vou falar por existe uma divisão aqui entre a torcida do Santos. Pois é, vamos lá. Eu não sei você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, você batendo sua pelada de final de semana, não sei se você marcaria o gol. Eu realmente, eu não sei se no calor do momento, na ânsia do meu time e tal, eu marcaria, não sei. Eu acho que eu teria chutado pro gol também, o pau ia ter cantado, talvez depois a consciência bateria na minha cabeça, eu, puxa, fui mal aqui, e seria um aprendizado. Eu não sei, eu não vou julgar o rapaz, mas há um código de conduta, de ética e moral entre os jogadores, isso não está na regra, que pode implicar nessa reação dos atletas do Santos. E sabe o que eu pensei, Capela? Ele tem só 20 anos de idade, o Renato Marques. Então o cara faz uma atitude dessa, ele pode, quem sabe, fechar uma porta no Santos pro futuro, e parece que é pouca coisa, mas outros times também estão vendo isso, né? Cria ali uma inimizade, quem sabe que pode ser prejudicial pra carreira dele. Fato é que foi a decisão que ele tomou. Exato. E fez o gol. Bom, eu não tô aqui pra julgar a decisão do rapaz de ter feito ou não o gol. Eu acho que é uma decisão equivocada dele. Mas não vou ser hipócrita que talvez eu teria tomado essa decisão equivocada também no calor do momento. E você, mestre Alexandre Pretzel? Primeiro que eu acho que o Moisés não tem nada que condenar o companheiro. Publicamente é chato. Não, que isso? Pô, exato. Mas quem é o Moisés, cara? Ah, é jogador, eu tenho mais currículo que tu. Ele tinha que valorizar o menino, abraçar o menino e ir até o vestiário. O que o Moisés tá pensando que é? Paladino da moralidade. É, o paladino da moralidade, nunca errou. E outra, eu não achei erro do Renato Marques, viu? Vamos deixar bem clara a situação. Se fosse uma dividida entre o Renato Marques e o João Paulo, certo? Uma dividida, onde o João Paulo leva a pior, se machuca, ele vê que o João Paulo tá machucado, certo? Na dividida, ele ganha e machuca o João Paulo e faz o gol, seria muito pior. O que ele fez? Ele aproveitou um erro, que teve uma lesão. Não teve nenhuma má intenção aí, cara. Não é imoral. Não é, eu acho que não é imoral. Eu acho que faz parte do jogo. Não é imoral pra mim. O árbitro poderia ter sido ligeiro. Poderia ter parado. Olha, o árbitro poderia ter parado, mas o árbitro não parou, deixou e depois ele explicou pros jogadores. Não tem nada que fazer. O jogo seguiu, ele fez o gol. É gol. O árbitro errou, faltou bom senso. Não. Olha, o lance foi muito rápido. E outra, o João Paulo, ele olha pra trás pro Renato Marques não chegar. É só ver. Ele dá uma olhadinha pra trás pra ver se o Renato Marques vai chegar no lance. Aí quando ele vai chutar a bola, que ele se machuca. O lance é muito rápido, cara, pro rapaz evitar e não chegar na bola. Ele deu uma diferença de 2 segundos, ele fez o gol. Eu não condeno, sinceramente eu não condeno. É um gol normal. Ótimo. É o lance polêmico do primeiro tempo e eu queria te fazer uma pergunta, Pretzel. Eu sei que comparar lances que não são iguais é sempre complicado. Recentemente nós tivemos um quebra-pau no Morumbi entre Luciano e Fernando Diniz. Por quê? Porque o zagueiro do Fluminense, o Manuel, chuta a bola pra fora para receber o atendimento. O Luciano vai lá na malandragem, pega a bola e quer cobrar rápido o lateral. Aí o Fernando Diniz faz aquela pataquada, sai da área técnica, vai peitar o Luciano, se acabou pra mim, a amizade foi pro saco. E aí o amarelo toma o Luciano e expulsão do Fernando Diniz. Muita gente julgou e eu condenei a atitude do Luciano naquela oportunidade. Eu achei que o Luciano feriu o código de ética entre os jogadores. Mas ele não bateu o lateral. Ele não bateu. Ele poderia devolver, mas ele poderia devolver a bola. A gente não sabia, eu estava no jogo contigo. Exato. A gente não sabia se ele... O Luciano ia bater o lateral a favor de São Paulo. Será? A gente não sabia se ele ia tirar vantagem ou se ele ia devolver a bola. Mas não ficou claro. Essa não ficou claro. A de hoje é mais claro do que aquela. Aquela não ficou clara. Bom, enfim, cara, eu acho que assim, o torcedor do Santos está ouvindo a Rádio Bandeirantes, claro que o torcedor vai ficar pé da vida, mas vamos supor se fosse do outro lado, o William Bigode toma o drible, ele recupera a posse de bola do goleiro, que o goleiro se machuca e faz o gol. Eu acho que assim, gente, menino jovem, não vou passar pano para ele, eu acho que de fato ele feriu o código de ética e moralidade dos jogadores, isso não está na regra, independentemente de qualquer coisa, o rapaz fez o gol, aí o Santos começa. empatou e aí começa. O Jorge Aparecido da Silva diz que
eu estou impregnado nos valores da sociedade, que eu não consegui discernir o lance. Ah, não, que isso. Entendeu? Aí começa, só porque eu dei a minha opinião, que é contrário ao time que ele torce. Eu adoro o Santos. Esse lance não tem nada a ver com a grandeza do Santos. Claro. É um lance do futebol. O rapaz pegou e fez o gol. Acho que não dá para condená-lo, me desculpe. Bom, gente, cada um tem a sua avaliação. A gente não está aqui para falar se você está certo ou errado. Eu acho que cada um toma a sua decisão e depois as consequências vêm aí pela frente. Em relação ao jogo, atenção, torcedor. Pedro Ramiro já está conectado. Daqui a pouquinho eu vou dar uma boa noite para ele, porque tem uma informação importante, muito importante sobre o Corinthians. Olha, só vou dar um spoiler. O último apaga a luz. Pretzel, em relação ao primeiro tempo, o que você achou, Pretzel? O América foi melhor. O Santos, depois do gol do América, nessa confusão, o Santos ficou muito preocupado em dar uma resposta, ficou muito preocupado em chegar junto no rapaz. O Santos ficou correndo, ficou nervoso, ficou dividindo bola, do nada, ao invés de jogar bola. Quando o Santos se acalmou, botou a bola no chão, conseguiu chegar ao empate. E com o empate, o que o Santos fez? Administrou o resultado. O América foi melhor na primeira etapa. Se terminasse 2-1, não seria nenhum exagero. Notas do primeiro tempo, Pretzel. Nota do Santos na primeira etapa. 6. Nota do América Mineiro. 6,5. Arbitragem até aqui. 6. O jogo como um todo. 6,5. Melhor em campo na melhor jogo até agora da Série B. Boa. Melhor em campo da primeira etapa. Melhor em campo da primeira etapa, eu gostei do Alê. Alê, bom jogador, hein? Bom jogador. Macaco velho, já tem uns 30 e pouco anos. Jogaria no Santos. Jogaria, ele é bom jogador mesmo. Xandão, daqui a pouquinho, no segundo tempo, a gente faz as notas da jornada, tá? Não, pra mim isso é desnecessário, cara. Eu acho que não tem mais que ser comentado. Quando você for apresentar, aí você faz o seu jeito. Quando você não estiver apresentando, você só comenta e não enche no saco. Aliás, sobre aquele troféu que me perguntou, eu tenho como apresentador, não é? Só pra te ajudar. Irmão, eu te amo, velho. Você é maravilhoso, Xandão. Bom, gente, é o seguinte, 10h30 marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. A gente brinca muito aqui, eu, Pretzel, Bruninho, Pedro Martelli, Pusóvio. Mas agora não dá para brincar porque com informação não se brinca. E uma informação muito importante que cai como uma bomba, mais uma no Parque São Jorge. O corintiano não tem um dia de paz. O último apaga a luz. Informação é com você. Alô, Pedro Ramiro. Boa noite, Ramiro. Tudo bem, Capela? Ótima noite para você, para o Pretzel, para quem nos acompanha. Pois é, Yunque Lee, diretor jurídico do Corinthians, pediu demissão do cargo. Acabei de receber um telefonema e a informação é a seguinte. Ele fez 3 exigências ao Augusto Melo. Uma delas era a demissão de Marcelo Mariano, diretor administrativo, que participou da negociação com a Vaidbet e tido como um dos grandes pivôs de um suposto laranja na negociação do patrocinador Master. Fez 3 exigências, uma delas, estou tentando apurar as 2 outras, mas uma delas era justamente a demissão do Marcelo Mariano, que para muitos é um cara que tem se metido na negociação de muita coisa, sem ele ter realmente essa função. Ele é diretor administrativo, mas já incomodou, como por exemplo o próprio Rosala Santoro, por assinar alguns termos que não deviam ser assinados pelo cargo que ele tem. E o negócio é o seguinte, ontem o Augusto Melo defendeu o Marcelo Mariano, é chamado de Marcelinho lá no Parque São Jorge, e ele fez, na verdade, o fato do Augusto defender o Marcelo Mariano foi um grande pivô para a revolta do Rosala Santoro. Por quê? O Augusto defendeu que o Marcelo Mariano não assinou o contrato do intermediário da Vaidbet. Se o Marcelo Mariano não assinou, isso teria sido assinado pelo Rosala Santoro, que estava viajando no momento. O Rosala Santoro estava viajando na assinatura do termo. Então quem de fato teria que assinar, ou assinou no meio disso tudo, foi o Marcelo Mariano. Só que o fato do Augusto dizer que ele não assinou é um pouco confuso, mas gerou uma revolta no Rosala Santoro. Ele falou assim, peraí, ou você está mentindo para defender o cara, ou você não está do meu lado, por isso que o Rosala queria pedir demissão. Yunque Lee não gostou nada dessa situação e está bastante desconfiado, fez a exigência do Augusto, dizendo, ou você demite o cara ou eu vou embora. O Augusto foi lá e falou assim, desculpa, eu não vou demiti-lo. Então o Yunque Lee pede demissão nesse momento. Hoje, eu fiquei 3 horas reunido com uma pessoa de oposição que me passou alguns detalhes sobre essa situação do intermediário da Vaidbet. E o que está acontecendo nesse momento? A oposição tem juntado, oposição que antes também foi situação, tá? A oposição tem juntado muitos documentos que comprovam um suposto laranja nisso tudo. Claro, o Sérgio Moura nega tudo isso, o Sérgio Moura nega essa situação, mas nesse momento, Yunque Lee pede demissão do cargo.
Que fase. Ramiro, daqui a pouquinho você volta com mais informações ao longo do fim de semana esportivo da Rádio Bandeirantes. Bom descanso aí, Ramiro. Valeu, gente. Bom trabalho. Valeu. 10h33. Vamos fazer o seguinte, em destaque os parceiros comerciais na volta, Alexandre Pretzel, para comentar essa situação delicada envolvendo os bastidores do Corinthians. E em instantes, a Band TV, que está transmitindo também o jogo que a gente está transmitindo aqui na rádio, ouviu o Alê, jogador do América Mineiro, que comentou sobre a atitude do atacante do América Mineiro de marcar o gol com o João Paulo, goleiro do Santos, lesionado. Tudo isso muito mais já na volta, no intervalo inteligente Bandeirantes. Até já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. 10h38, volta a rolar a emoção, microfone de esportes é com ele, segundo tempo, 45 minutos finais, de América Mineiro e Santos, 1-1 é com ele, martela, martelão, martela, Martelli! Valeu, João Paulo, Capelanes bate na bola, Renato Marques começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Mais 45 minutos de bola rolando, invertem-se os lados, Santos agora direito, América esquerdo, 1-1 empatado o jogo, tem mudança, Milhossi. Martelli, já confirmamos as mudanças na equipe do América, mas parece que é o mesmo time na segunda etapa. Tudo igual para esse segundo tempo, Alexandre Pretzel, mais 45 minutos, 1-1. Pretzel, o que você acha aí, Pretzel? Eu tô rindo que o Milhossi disse, já informa as mudanças. Mas os times voltaram com a mesma formação. Eu olhei ali pro jogador do Santos e falei, será que ele mesmo? Milhossi, tu mora no meu coração, me desculpa, viu? É que é uma sexta-noite, certo? O jogo tá bastante tenso, inclusive, né? Inclusive já tá com 1 minuto e meio o segundo tempo, né? E o que eu mais gosto é do tempo do intervalo. Correto, viu? Sem problemas, certo? Com a bola rolando. Ô Martelli, importante a gente falar, e até para levantar debate, porque na saída do campo, jogadores do América Mineiro, o Juninho deu uma entrevista à Band TV e falou que condena a atitude do Renato Marques, companheiro de equipe. Falou que o time errou ao marcar o gol contra o Santos. Então, está sendo contestado até mesmo pelos companheiros do Renato, que abriu o placar. Agora o jogo está empatado 1-1. Aí aquela história, Alexandre Pretzel. O Santos está trocando passes do campo de defesa. Sim. Nossa, o Brazão fintou o atacante, deixou o atacante no chão. Brazão também, olha... E aquela coisa, ô Pretzel, cada um tem uma linha de raciocínio. Não, cada um nada. Se os dois jogadores, eles vêm pra cima, viu, no vestiário me falando, pô moleque, você não tinha que ter feito o gol, ia pra cima dos caras. Mas o que é isso, cara? Isso é uma brincadeira, o Ale, o Juninho também? Juninho foi o Juninho. Não foi o Ale, foi o Juninho. Isso. Pô, Juninho, cara, 36 anos, dá licença, Juninho. Dá licença, foi um lance normal. O João Paulo se machuca... E ainda olha para o Renato Marques não se aproximar. Era um lance normal. Houve uma fatalidade, a lesão do João Paulo. Vem para o campo de ataque o América Mineiro, 2:40 jogados deste segundo tempo. Passe enfiado no meio da grande área. Era para o Renato, tá nos pés do goleiro Brazão. Sil renova sua energia cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, pode confiar. Fala, Milhossi. Importante falar sobre a situação do João Paulo, Martelli, que saiu de muletas e foi direto para o hospital. Então a situação do João Paulo é preocupante, saiu com o pé imobilizado com uma proteção de muletas, foi para o hospital. A tendência é que seja uma lesão no tendão, o que tem um tempo longo de recuperação. E aí vai com o Brazão até o fim, ô Pretzel? Claro, e o Diógenes no banco, é porque se o João Paulo romper o tendão de Aquiles, tomara que não seja isso, mas se houver um rompimento de tendão, é 6 meses parado. Perde a temporada. Vem pro campo de ataque o Santos. Juliano mete a hora na meia esquerda. Passe é bom. 3 dedos na bola. William Bigode dentro da área. Protela a devolução para o William. Chega por baixo. Ricardo Silva põe escanteio. Firme a zaga do América na descida do Santos pela meia esquerda. Ganha escanteio, Milhossi. E chega com bola no chão. O Escobar é muito participativo no campo de ataque e acha um bom passe pro Bigode. Cruzamento era rasteiro dentro da área. Não consegue completar. A bola sai para escanteio, a equipe do Peixe. Escanteio para a equipe do Santos cobrar placar de 1-1 empatado. Jogo 3, quase 4 minutos jogados deste segundo tempo. Escanteio para a equipe do Santos pela esquerda. Jogadores do Peixe para o meio da grande área. O Santos buscando a virada para ficar mais confortável na liderança do Brasileirão Série B. Vem para a cobrança, me parece por ali. Wesley Patati. O Wilton Pereira Sampaio conversa no centro da grande área com o Gil e com o Ricardo Silva. Vai lá, ó, palestra, o Wilton Pereira Sampaio conversa com os dois.
demora para autorizar a cobrança de escanteio, não gosta muito dessa paralisação. A equipe do Santos, Wilton Pereira Sampaio agora sim autoriza na bola Wesley Patati. Vem Wesley para a bola, levantamento, toque de cabeça, corta a marcação, volta na entrada da grande área pela meia esquerda, completa Escobar para Wesley na linha de fundo, cruza em cima da marcação, chega para fechar a porta, perde a bola, mal lateral, Wesley dentro da grande área, fintou a marcação, pedalou, Escobar balançou dentro da área, 3 em cima dele, desarmado. Vem por baixo, tira a zaga, a equipe do América sai jogando pelo campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para utilizar seus negócios. É Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do América. Lançamento para o meio da grande área. Ó, tem um jogador do Santos caído, é o Rincon. Laga do Peixe já botou a bola para fora. O Rincon está sentindo o pé direito, hein? Tornozelo também, assim como foi problema no tornozelo, só que aí o esquerdo do João Paulo, hein, Milhós? E de novo o América deu sequência na jogada, né? Porque, cara, o Rincon tenta acertar o Ale que rouba a bola dele e acaba se machucando sozinho. O pé direito, agora ele tira a chuteira, joga no gramado e vai receber talvez atendimento médico. O Rincon, que já pede a chuteira de novo, vai tentar continuar no campo, o meio-campista venezuelano. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos, vai de Tenda Atacado. Nossa, o pé dele, ele é catapultado entre as canelas do jogador do América. E aí ele sente, hein, Fred? Verdade, sente bastante, né? Tomara que não seja nada grave com o Rincon. O João Paulo já saiu machucado. Tá bom, voltou já em pé, tá correndo, isso é bom também. O América voltou um pouquinho melhor, hein? 4 contra 2, um contra-ataque atrasado. E aí o lançamento em ligação direta facilitou a vida do Santos. Placar de 1-1 empatado o jogo, passamos de 6 minutos jogados deste segundo tempo. 1-1 empatado o jogo, o América Mineiro vem para o campo de ataque buscando o segundo gol pela meia direita, dominou, Matheus Henrique volta a jogada pela quarta zaga, sobe agora no combate, é obrigado a recuar o zagueiro, Éder no campo de defesa para saída de bola de Dalberson, goleiro da meta do Coelho. Dalberson pela meia esquerda para a quarta zaga para Ricardo Silva, Silva pela ponta esquerda para Malo, Malo por dentro, escapa da marcação ali, cruza a fronteira, mas prefere voltar pelo campo de defesa, trabalha pela quarta zaga, Éder de novo, chapa a bola pela meia esquerda na canhota, Éder domina no círculo central, pede a bola Moisés, Éder prefere que tomar um pouco mais atrás para Éder, Éder pela meia direita, lançamento na velocidade, botando para correr na ponta direita, era para o Adson, vem para tocar de cabeça, no alto, Escobar volta para fora em lateral, manual já cobrado, América tem pressa, empata em 1-1, na meia direita, Matheus Henrique armou, bateu no gol com o desvio, toque na trave, não entra! Não entra a bola do Adson. Contra-golpe de novo. A América vai pintar o segundo gol. Toque. Brazão pegou. Gabriel Brazão, uma defesaça. Depois de contar com a sorte, na competência ele fica com ela. O chute do Matheus Henrique bate no meio da marcação. Belisca as duas traves. Não entra. Na sequência ele fica com ela, hein, Milhossi? Mostra as credenciais Gabriel Brazão, goleiro muito jovem que joga pela primeira vez com a camisa do Santos. Primeiro contou com a sorte, a bola pega no pé da trave, caminha em cima da linha, na sequência o Alê sai cara a cara, na marca penal ele chuta a bola rasteira, ele acerta o canto, foi buscar Gabriel Brazão, grande defesa para salvar o Santos de levar o 2-1. É um goleiro que tem o quê, Pretzel? Sorte. E tem talento também, pelo que eu tô vendo, né? Porque é a primeira vez que eu vejo ele jogar assim, quase uma partida inteira, né? E outra, apesar da juventude que o Milhozzi falou, é um goleiro seguro. Ele não solta a bola, ele agarra a bola. Entrou tocando passe por dentro, personalidade. Há quanto tempo que a gente não vê um goleiro que segura a bola, né? Os goleiros estão socando, estão espalmando, né? Ele agarra a bola, agarra firme, com segurança e teve sorte também, hein? Brasão, né? Aliás, tem uns brasões aí lá no Rio que a coisa tá feia, né? Esse tá tudo bem. Placar de 1-1 empatado o jogo, 8, quase 9 minutos jogados. Um dia desse eu vou te dar o brasão da narração. Isso é bom ou ruim? Não, pô, não sabe o que é um brasão, cara? Não, eu sei que é bom, mas vindo de você tem o nome brasão e tem o brasão. Brasão é uma honraria, cara. Você já tem o brasão. Pô, mas tu não sabe o que é brasão, Martelli? Não sei, desculpa. Pô, então te informa. Qual o problema, irmão, de não saber? Então? Presente, cara. Te dá uma honraria. É uma benção, irmão. Te dá uma honraria, cara. Pô, eu só não sabia. Eu e o Capelani, a gente ia te levar ali na padaria e te entregar o brasão. É mais fácil cair brasão do céu. Uma cerimônia. A única medalha que o Pretzel ganhou na vida é a de honra ao mérito. Verdade, e de conteúdo também. Medalha do conteúdo, né? Aliás, a Assembleia
São Paulo, que não faz muita coisa, né? Tá pensando em nos dar uma premiação. Não acha, Capelão? Deixa eu falar, viu? Bom, tudo isso porque o jogo tá parado e parado por quê, Milhões? Porque temos mudança no meio de campo na armação da equipe do América. O 15, Moisés, deixa o gramado. O 10, Martim Benítez, Lobo Benítez entra na equipe do Coelho. Eu acho que você vai me conectar, Alexandre Pretzel, mas eu gosto de Benítez como jogador no América. No América ele joga bem. No São América. Paulo, no Grêmio, no Vasco ele não foi muito bem, mas no América ele joga bem. Placar de 1-1, primeira mudança na equipe do Coelho, que empata em 1-1 jogando dentro de casa. No toque da Bandeirantes, você confere, o Ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Brasileirão Série B no Independência, 7ª rodada, relógio marca, 10 jogados do segundo tempo. América Mineiro 1, Santos também 1. Pusóvio. Martelli atualizando o G4 da Série B. O Santos é o líder com 16 pontos em 21 jogados, seguido pelo Goiás com 14 em 18 jogados, o América Mineiro com 13 e o Sport com 12 pontos. Chega de sofrência a nossa obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Jogo parado, falta marcada para a equipe do Santos, cobrar na meia esquerda para a bola, Wesley Patati, autorizado, levantamento na segunda trave, sobe para tocar de cabeça, Ricardo, bola alta dentro da pequena área e é dele. Dalberson para ficar com ela, Milhões. Na bola espirrada ele ganha em cima do Tomás Rincon, que nem consegue pular, a bola ficou fácil para o goleiro, que não teve uma grande intervenção até aqui, mas sempre seguro. Dalberson repõe a bola em jogo, 1-1 em BH. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Vem pro campo de ataque, a equipe do América Mineiro domina pela meia direita, escapando da marcação, Matheus Henrique à frente é para Juninho, Juninho volta a jogada pela quarta zaga, trabalha a bola a equipe do América com Éder para Ricardo Silva no círculo central do gramado, tenta escapar da marcação, caminha com a bola nos pés, Benítez pede a bola, 1-1 empatado o jogo, 11:30 jogados deste segundo tempo, lançamento pela meia esquerda, para velocidade na canhota do Fabinho, chegou, até salvou, ela saía pela linha de fundo, ele mantém ela em campo, com isso vem na meia direita, escapa da marcação JP Sherman. Em Sherman para ganhar o lateral pela meia direita. Bom, o América desceu aproveitando o Bruno Milhões. Quem é que tá no banco do Carilli aí, o Brunão? Vamos lá, algumas opções do técnico santista, que tem Patrick, Casares, Morelos, Serginho e um cara que eu gosto muito, que é o Sandri. Voltou a ficar à disposição, ficou muito tempo fora, é moleque de potencial, meio campista no banco de reservas. Aí, ô Pretzel, 12, vai dar uns 15, 16... Você vai ver. Um elenco bem comum, né? O Serginho é um jogador mais quase veterano, amigo do Carilli e do Neymar, então vamos ver, né? O Santos melhorou um pouquinho, viu? E vem de novo, o Santos para ataque, lançamento na segunda trave, era para Wesley, corta a marcação, põe em escanteio. Marcado escanteio para o Santos na descida na direita, o cruzamento do Sherman com perigo, escanteio para o Peixe. E de novo para o Escobar chegando como ponta esquerda do lateral do campo e o Juninho acompanha. Põe para fora o escanteio para o Peixe, que busca a virada em Belo Horizonte. Sobe o volume o torcedor do Santos na Arena Independência, placar de 1-1, escanteio para o Santos cobrar Wesley Patati pela meia esquerda. Quem sabe agora, torcedor ligado na Baixada Santista, pode ser a virada, cobrança de escanteio no meio da grande área, sobe a zaga, tira, quarta marcação, vai ter volta, Wesley Patati briga por ela pela meia esquerda, perde a bola, contra golpe armado, desce o América, lançamento na meia esquerda, cruza a fronteira, boa bola na canhota, bom passe, é para Benítez na meia direita, inverte o lado do campo, chama para o campo de ataque Adson para a perna esquerda, cruzou, rasteiro na entrada da grande área, vai pintar o gol, girou Renato Marques, soltou pela meia esquerda, era para Marlon não bate no gol, pressionado, Marlon faz o giro, recua e sai jogando a equipe do América com Benítez no círculo central, gira o jogo pela meia direita, deu tapa de primeira para Matheus Henrique para Benítez flutuando na entrada da grande área, volta o jogo para Ricardo chapa a bola pela meia direita com velocidade para Matheus para Benítez para Juninho para Matheus vem no cruzamento, forte demais. Ela faz uma curva, cruza toda a extensão da grande área, sai pela linha lateral lá do outro lado, no campo de defesa pela meia direita vai ser jogando o Santos. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Lateral marcado para o Santos, JP Sherman. Próxima bandeira de escanteio do lado direito. Vem para a cobrança de lateral. Você ligado em FM 90.9 no AM840. Pelo aplicativo da Band, o Band Play no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E agora na faixa estendida. 86.3. Você ouve a Rádio Bandeirantes. 1-1 empatado o jogo. Desce o Santos. Otero descia pela meia esquerda aí no meio de 3. Adiantou demais. Saiu com bola e tudo.
O juiz está dando escanteio. O juiz deu escanteio para o Santos pela meia esquerda. Ou só apontou a bola, Milhose? A impressão é de marcação de escanteio. E agora o Éder fica caído no meio do caminho. Parece que se machuca na hora que ele vai dividir essa bola com o Otero. E agora vai ter troca na equipe do América. Já se movimenta por ali o Cauã de Almeida, técnico jovem. Na sequência, mudança na equipe do Coelho. 2 no ataque. O Vitor Jacaré vem aí. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Aí mexeu com ele bom. Acho que um deles você já sabe quem é, né? É o lateral direito, o Bruno Milhose. Que esse movimento aí preocupa. Parece um estiramento na coxa, né, Martelli? Vai deixar o campo de fato o Matheus Henrique, mas sai também o 28 Fabinho para a entrada do 29 Vitor Jacaré. E a outra mudança na equipe do Coelho vai ser a saída do 36, o Matheus Henrique. O 20, o Daniel Borges, lateral direito, vai entrar na vaga dele. Pretzel, Vitor Jacaré e Daniel Borges. Daniel Borges, lateral direito, até jogou muito tempo aqui no futebol paulista. E o Vitor Jacaré estava no Bahia, até fazer alguns gols, jogador de muita velocidade e força. Então o Cauê Almeida muda em 2 posições, um lateral pelo outro e um atacante pelo outro. 15 jogados deste segundo tempo, placar de 1-1, empatado o jogo, escanteio marcado para o Santos à meia esquerda. Wesley Patati, sempre ele na bola. Sobe a dupla de zaga do Santos. Wesley pra bola. Levantamento na entrada da pequena área. No alto, tira a marcação. Rebote a pancada do Otero na entrada da grande área. Explode na marcação. Volta para Pituca. Pituca no círculo central. Inverte o lado do campo pela meia esquerda. O passe é bom para Wesley Patati. Dominou no meio de 2. Trabalhou. Voltou para Escobar. Escobar no cruzamento. Lançamento na área. Joaquim tá livre de marcação. Tocou no gol. Dalberson. Em 2 tempos, Dalberson para fazer a defesa, Milhossi. E agora teve muito espaço Joaquim dentro da área. Com os jogadores saindo, ele ficou por ali, esperou a bola, o cruzamento veio, a cabeçada forte, mas de longe deu tempo do Dalberson se posicionar e salvar a equipe do América. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. 17 minutos jogados do segundo tempo. Juizão tá numa confusão ali, se marca falta pro Peixe ou se marca lateral pro América. Ficou com lateral. Manual para a equipe do América cobrar no campo de defesa pela meia direita. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata. América domina, tenta descer para o campo de ataque no círculo central do gramado, perde a bola. Otero briga por ela, no bate-bate, sobra para Escobar, toque de cabeça pela meia esquerda, tapinha de primeira por dentro. Adiantou o passe, até tentou fazer uma graça ali. O William do bigode perde a bola. Sai jogando mal o Santos. Bola com a América. William chega para brigar por ela. William brigando fora da grande área. No bate-bate, sobra para a equipe do Santos. Recomeça o Peixe. Na entrada da grande área vai ser jogando Gil para a equipe do Santos. 1-1. 17 minutos e 30. O Santos não mexe. Segundo tempo em relação ao primeiro. Pretzel cá entre nós, é inferior, hein? Caiu um pouco. O Santos está tentando jogar mais. O Patati está recuando demais. O meio de campo do Santos não funciona como em jogos anteriores. Juliano está bem marcado. Sumido do jogo, Juliano, bem marcado. O América ataca com mais perigo, principalmente no contra-ataque, que o Santos dá espaço. Vem pro campo de ataque a equipe do Santos, trabalha a bola Wesley Patati pela meia direita para Juliano. Juliano na linha de fundo, meia direita para Wesley Patati. Patati na canhota, pedalou, balançou, mais uma finta, perna esquerda, não bate no gol, tentou cruzar, barra bater. Nenhum dos dois foi bem feito. Linha de fundo, tiro de meta, pronto, Coelho. E agora foi fominha demais o Patati. Podia ter aberto a bola para dentro e também tinha a opção do cruzamento. Prefere chutar a bola depois de 3 tentativas de drible, não conseguiu arrumar nada. Manda para fora o Patati, que marcou no último jogo. Dessa vez foi mal. 1-1 em BH. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Tá jogando a equipe do América Mineiro. Tiro de meta cobrado para o campo de ataque. Já perde a bola. O Santos retoma. Domina William. Bateu no gol com desvio. Com desvio em cima da marcação. Tá marcando escanteio o Wilton, hein? Essa bola pega na zaga. Vai pela linha de fundo. É mais um escanteio pela ponta esquerda depois do chute do William, hein, Milhossi? E agora cansa a equipe do América, porque o Santos faz uma pressão. O Bigode arruma mais um escanteio, chutando a bola em cima da marcação. E o Dalberson pede atenção para o sistema defensivo, porque vem mais cruzamento na equipe do Peixe. Otero na cobrança. Otero na bola, escanteio marcado para o Santos. Pode ser o segundo gol. Otero autorizado, levantamento do Otero, bateu direto pro gol. Tentou o gol olímpico, pegou mal na bola. O Gil olha para ele e fala: que isso? E aquele sinal italiano, né? Fecha os dedos.
Era no primeiro pau a bola, Otero. Não é isso, Milhões? Desenhou agora Gil a jogada, porque ele fala: o que você está fazendo? Eu corri no primeiro pau e tal. O Otero buscou lá no segundo poste, a bola sai pra fora, perde a chance o Otero, que não marcou ainda na disputa da Série B. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, pode confiar. Vem pro campo de ataque a equipe do Santos, dominou, entrada da grande área, Juliano soltou o bolão, vai pitar o gol da virada, sobrou na linha de fundo para Wesley, passa por todo mundo e vai pela linha de fundo. Tá marcado o tiro de meta para a equipe do Santos, numa jogada meio atrapalhada, mas que quase, não é tiro de meta não, hein? Ainda tocou por último no Benítez. Que lambança da zaga do América, hein, Milhose? Que tá toda confusa. Entrou muito mal o Daniel Borges. Benítez também tá perdidinho por ali e arruma mais um escanteio para a equipe do Santos. Já é o terceiro seguido em poucos minutos na segunda etapa e o Gil segue na área. Quem sabe agora o Otero não acerta a bola na cabeça dele. Escanteio marcado para a equipe do Santos. Placar de 1-1, empatado o jogo. Otero, levantamento na primeira trave, corta a marcação, sobe na entrada da grande área, tira, completa Benítez, vai sobrar para o Santos, para Pituca na meia esquerda, ele volta lá atrás. Recua e sai jogando peixe. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão Série B na Arena Independência, 7ª rodada, relógio marca 20 do segundo tempo. América Mineiro 1, Santos também 1, Pusóvio. Martelli, a seleção brasileira acaba de vencer a Sérvia na Liga das Nações do vôlei masculino por 3-1. Agora na competição, o Brasil contabiliza 2 vitórias e 1 derrota. Curtindo o futebol na Bandeirantes. Vinha para o campo de ataque, pedia a falta, Wesley Patati no círculo central, Wilton Pereira Sampaio manda seguir. E aí ele sai falando várias para o Wilton Pereira Sampaio, que olha para trás e ameaça, vai dar cartão. Enquanto isso, o América desce. Benítez pela meia esquerda, escapando na marcação. Abrindo a jogada um pouco mais atrás, recua para Alê. Alê pela meia direita, nessa equipe do América. Trabalha a bola mais uma vez daqui na grande área. Cruzamento do Watson, sobe para tocar de cabeça, tira. No alto, Joaquim afasta. Volta no rebote, Benítez de primeira. Para Juninho, vai fazer o gol. Jogada trabalhada pela meia direita, sobra para Matheus Henrique, ele cruza na entrada da grande área. Benítez, toda a tranquilidade do mundo, o camisa 10 domina a bola que chegou rápida por baixo, ele adianta de primeira, solta para Juninho na marca do pênalti, um toque na bola para ajeitar para a perna direita, um toque de perna direita para botar no fundo do gol. Na marca dos 22 minutos jogados deste segundo tempo, passa à frente de novo América Mineiro, gol de Juninho, gol do capitão. América Mineiro 2, Santos 1, Bruno Milhões. E aqui temos que valorizar o camisa 44, Adson, apenas 18 anos para ele, encontra uma bola sensacional. Na entrada da área ele faz inversão e o Benítez precisou de 2 toques para colocar o Juninho na marca penal e colocar essa bola no canto do goleiro, sem chances para Brasão. Manda buscar, o América faz 2-1 contra a equipe do Peixe. Juninho, capitão, vai pra rede, Martelli. À frente de novo o América Mineiro, 2-1. Sai o gol do Coelho no segundo tempo, hein, Prédio? Jogada trabalhada, né? De pé em pé pro Juninho sozinho dominar e bater no canto do Brasão, que vinha fazendo uma partida muito boa. Só um detalhe curioso, o Renato Marques não foi abraçar o Juninho. Todo mundo correu em direção a ele na lateral, o Renato Marques correu para o meio do campo. É uma crise mesmo, parece ser uma crise. Depois que aconteceu, olha o João Paulo no banco, ó. Tomara não seja nada grave, né? Mas isso aí, ô Prédio, agora eu entendo dessa forma. Vai cobrar o tiro de meta agora o América. Ali no momento, o Juninho deve ter dado uma cobrada, não gostou. Para o próximo jogo, enfim, eu acho que o Renato tinha que entender que o Juninho é o capitão e ele tem que se posicionar. Gostando ou não, a gente mesmo falou na transmissão. Você pode optar, bate no gol, foi o que o Renato fez, ou faz o fair play. Não tem certo e errado pra mim nessa visão. Tem a conduta de cada um, o Prédio. Mas é um saco você ficar ouvindo dos mais experientes que você errou, que tá tudo errado. O Juninho chegou a comparar a tragédia de Porto Alegre do Rio Grande do Sul com esse lance. Aí não, né? Na coletiva? Na coletiva não, né? Na entrevista no meio do jogo de intervalo. Ele compara, é isso? Ele fez a comparação? Ele disse, depois que aconteceu no Rio Grande do Sul, todo mundo se comprometeu a tentar ser um ser humano melhor. Na primeira oportunidade que tivemos, a gente errou. Foi a fala do Juninho. Aí eu acho que também passou um pouco do ponto, né?
Não sei se foi a comparação mais justa aí de Juninho durante o intervalo. Mas o fato é, fez o gol, Juninho tá vencendo o jogo, América Mineiro por 2-1. Santos descia no campo de ataque, na meia esquerda, Escobar lançado, linha de fundo, em posição irregular, Milhões. Se passou agora o argentino, correu demais e pega essa bola praticamente na linha de fundo, tá impedido, mas mérito pra ele, né? Faz muito essa jogada, às vezes funciona, não à toa, já tem 2 assistências nesse ano com o Santos. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Quase 25 jogados, o Santos descia. Saída de bola, hein? Saída de bola do América. Saiu jogando mal o goleiro, a pressão do Santos, surge o escanteio, hein, Milhossi? Coloca todo mundo pra frente agora o Fábio Carilli, consegue mais um escanteio e manda Patrick aquecer. Escanteio para a equipe do Santos, cobrado do lado direito, vem para a cobrança. De novo Wesley, Patati, jogadores do Santos pro meio da grande área, querendo empate. Cobrança de escanteio na primeira trave, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação. No alto, tira a zaga do América. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Lá no Tenda, vem Santos pro ataque, escapou da marcação, Wesley do primeiro, do segundo, levou pra linha de fundo, na direita saca o bola e tudo. Só tiro de meta pro América cobrar. Em mais uma jogada do Wesley Patati pelo lado direito, agora conseguiu encontrar o espaço Daniel Borges, coloca a bola pra fora e o tiro de meta tá marcado, mas que vacilo que deu há pouco o goleirão, hein? O Dalberson tentou dominar, a qualidade que teve o João Paulo no lance da lesão faltou pro goleiro do América anteriormente. Vem Santos pro campo de ataque, o passe longo na entrada da área. Mal na escolha de passe. Mal na entrada da área. Achei que forçou um pouquinho. Passava em liberdade o Wesley Patati. O passe foi muito forte. Linha de fundo, tiro de meta para América, Milhozzi. Já demonstra alguns sinais de cansaço a equipe do Santos. Vale destacar que também está sem o colete. Já vai estar pronto para entrar o Serginho, hein? Na sequência, deve ser novidade na equipe do Peixe. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus. E não perca o rumo para a glória eterna. 26, quase 27 minutos jogados deste segundo tempo. O Wilton Pereira Sampaio. O que o Wilton Pereira Sampaio está fazendo? Está atravessando o campo, indo até ali a beira do gramado. Vamos ver. Ele vai falar com o Carilli, é isso, né, Milhões? É isso, conversa agora com o Carilli, que está reclamando bastante. O Carilli está bem agitado na área técnica no momento em que ele posiciona. Patrick e Serginho devem ser as 2 mudanças no Peixe. Agora, bom, tá dando para pegar um pouquinho do que o Carilli está falando. Ele tem que ter educação. A gente só tá ajudando aqui. Deixa ele. Eu tô calmo, ele tem que ter educação aqui. Ele tá fazendo absurdo. E tá falando com o quarto árbitro. Eu também te respeito, mas ele tem que respeitar nós. Respeitar seu trabalho e respeitar nós. Só tô ajudando. Não, eu tô. Dá pra ele também. Dá pra ele também. Não é do quarto árbitro, não. É o técnico do América. É o Cauã de Almeida. É o técnico do América. Bom, deu pra ouvir ali o sonsaço da Bandeirantes. Ele tem que nos respeitar. Ele recebe o cartão amarelo e fala, você tem que dar pra ele também. E o amarelo pro Carilli tá confirmado a princípio só pra ele. E aí, Pretzel? Aí é uma briga entre treinadores, né? Aí fica com o árbitro, administrando ou não. Os treinadores brasileiros, eles reclamam de tudo, meu caro Martelli, de tudo. Então, quando acontece esse tipo de coisa, levou o amarelo, é uma briga entre os treinadores. Bom, vai pitar várias alterações agora nesse momento à beira do gramado. Tá mexendo a equipe do Santos, vai mexer também a equipe do América Mineiro. 1-1 estava o jogo, aí foi lá. Veio ele. 2-1 para marcar o gol Juninho. Juninho 2. Pro América Mineiro, Santos 1. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Placar de 2-1, vitória, tá vencendo a equipe do América para cima do Santos. Você ligado no microfone da Bandeirantes. 2-1 para a equipe do América, mas tem jogo pela frente. 28 jogados deste segundo tempo. Tem tempo, Santos ainda para empatar o jogo. Cobrança de tiro de meta, Dalberson para o campo de ataque pela meia direita, sobe para tocar de cabeça, Gil. No alto, põe para fora em lateral. Manual para a equipe do América cobrar no campo de ataque. Agora você pode nos ouvir mais um dial, hein? 86.3 na faixa estendida, 86.3. Ouça a melhor programação da Rádio Bandeirantes no Brasil. Placar de 2-1, 29 minutos jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque, a equipe do Santos não se acerta no ataque mais uma vez. Mais um erro técnico, sai jogando a equipe do América Mineiro no campo de defesa. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, é tudo azul.
Brenner vem para o campo de ataque, trabalha pela meia esquerda, corta marcação. Escapou, ficou pedindo a falta, o juiz não deu, vem para o campo de ataque o América, recebe a entrada da grande área, Juninho pela meia esquerda, bom passe, à frente para Jacaré na quina da grande área, rolou na entrada, passe de primeira para Alê pela ponta direita, trabalhou de primeira para Daniel Borges por dentro para Juninho, entrada da grande área, Juninho cruzou na segunda trave, subiu, tirou a marcação, corta a zaga do Peixe, mexeu, hein? Duas mudanças para cada lado, o Martelli confirmando, deixam o gramado, 44 Adson do América e o 78 Renato Marques. Entram 11 Felipe Azevedo e 9 o Brenner, ex-internacional. Além disso, trocas no Santos, Otero e Wesley Patachi deixam o gramado. Entram na equipe do Santos, 88 Patrick e 37 Serginho. Então confirmando, 37 Serginho no Santos junto com 88 Patrick. No América, 11 Felipe Azevedo e 9 Brenner no ataque. Pretzel. 2 atacantes no time do América para tentar matar o jogo. Agora, ele gosta de ofensividade, né? O Cauã Almeida. Porque o que ele poderia fazer? Ele poderia botar 2 jogadores atrás para segurar o Santos. Não, ele põe 2 homens de frente para aumentar o placar e tentar matar o jogo. E o Patrick, entra o Patrick e entra também o Serginho, sinceramente, viu? Acho que o Carille foi muito conservador. Eu botaria o Morelos no jogo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro Série B, 7ª rodada no Independência, 30 jogados do segundo tempo. América Mineiro 2, está vencendo, Santos 1. Plantel esportivo da Bandeirantes fala Puzóvio. Martelli, o zagueiro Sabino, contratado pelo São Paulo em março, entra na reta final de seu contrato com o Tricolor. Com vínculo até o dia 20 de junho, o jogador atuou por apenas 19 minutos na temporada contra o Águia de Marabá, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Passamos de 30 minutos jogados. Amarelo. Para pintar amarelo mesmo, melhor. O Éder acertou o Diego Pituca. Agora falta para a equipe do Santos no campo de ataque. Se posiciona por ali o Serginho. Acabou de entrar o amarelo para o zagueiro do América. Falta para a equipe do Santos cobrar, placar de 2-1, Santos buscando empate, 31 minutos jogados, falta para o Santos, na quina da grande área pela meia direita, vem para a bola, partiu para o levantamento, Juliano, levantamento na entrada da pequena área, no alto a zaga chega para tirar, quarta marcação, vai-se embora pela linha de fundo, o Patrick acompanhou, tá marcando o que o juiz? Juizão acho que vai dar escanteio, né? O Patrick tava lá na bola, pedindo escanteio, o juiz aceita, marca escanteio para a equipe do Santos pela meia esquerda. Quem é que tá na bola aí? O Escobar ou Milhose? Escobar, camisa 31, vai para a cobrança com a perna esquerda. O Serginho foi experiente, protege a bola, garante a saída. O Santos tem mais uma chance no tiro de canto. Escanteio para a equipe do Santos cobrar, buscando empate. O torcedor do Peixe esperançoso, quem sabe o segundo gol da cobrança de escanteio. O Escobar na meia esquerda, autorizado, levantou na segunda trave, passou por todo mundo. Chega na meia direita, conserta JP Sherman. Sherman domina para a equipe do Santos, escapa pela linha de fundo, passou no meio de 2, sofre a falta, árbitro para o jogo. Falta para o Santos na meia direita, próxima bandeira de escanteio, Sherman, tocado pelo Benítez, que reclama, hein, Milhose? Reclama e demora para aceitar a ajuda do Sherman para levantar, né? O Benítez naquela mala, depois de dar um carrinho e fazer a falta em cima do Sherman, a bola sai, marca posse para a equipe do Santos, o Peixe tem a posse. Falta para a equipe do Santos, perdendo o jogo por 2-1, você ligado no microfone da Bandeirantes, pode vir o segundo gol. E o cartão amarelo do Benítez. Você viu a expressão do Benítez olhando para o cartão, Milhose? Ele olha para o braço do juiz, vê que está levantado, ele levanta a cabeça, vê o cartão, arregala os olhos, toma um susto, tá amarelado o camisa 10 do América. Falta para o Santos cobrar. Na meia direita vai pitar, levantamento. Peixe buscando empatar o jogo. Serginho levantou, passou por todo mundo. Ninguém chega para tocar para o fundo do gol. Cruza toda a extensão da grande área pela meia direita. Sai jogando o América. Patrick tenta ganhar na linha de fundo. Escapa da marcação. Tapa à frente de Daniel Borges. Corta na entrada da grande área. Benítez. Benítez no meio de 3. Perdeu o juiz para o jogo. Marca falta para a América no campo de defesa. Falta em cima do Vitor Jacaré. O Escobar derruba o atacante da equipe do América, que se protege contra 3 marcadores e consegue essa marcação. A bola no campo de defesa. O América vence 2-1. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacada. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 33, quase 34 minutos jogados deste segundo tempo. Como é que é, Pretzel? Como é que é, Pretzel? O jogador do América Mineiro percebeu que está vencendo o jogo por 2-1.
viu que tomou um tapão e está esperando o vermelho, porque o Wagner Way intervém bastante. Intervém demais, né? O Wagner Way. Mais um lance está sendo analisado pelo VAR. Não, tudo certo. Tá tudo certo. Mas não tem Não tem, tá tudo certo. A arbitragem até que não tá ruim. Não é o cara que intervém? A única coisa melhor que a arbitragem no jogo é a tua narração. Mais ou menos. A tua narração tá bem superior ao jogo. Segundo tempo, inclusive, segundo tempo caiu demais, o América fez o gol, recuou. E as mudanças do Carille, ele avançou o Juliano, mas ele podia ter posto o Morelos. Pô, o Morelos era homem de confiança dele, por que não entra hoje, né? Então chamou a atenção a não entrada do Morelos. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 35 minutos jogados, 35 jogados. 2-1 para América Mineiro, para cima do seu jogo parado, hein? Mais uma vez, começa a ficar picotado, o Rincon comete a falta. Reclamação do volante, barra meia do Santos, jogo parado. Santos vai estacionando com 15 pontos, hein? O América com esse resultado vai a 15. E aí no critério de desempate, vamos lá, segue invicto, né? Segue invicto, o América tem que pegar no critério de desempate para ver se assume ou não a liderança. Não, o Santos segue líder. Porque o América vai à 4ª vitória, o Santos já tem 5 na Série B. Já estava ditado esse ritmo no pré-jogo enquanto você falava, Predson. São dois times que vão brigar pelo acesso e o América Mineiro jogando bem hoje. Bem, jogo de times iguais em termos de nível, porque o América tem um bom time também. E esses dois times podem estar juntos no acesso das 4 equipes. E é bem provável que estejam. Placar de 2-1, América Mineiro vencendo o jogo de Independência, 35, quase 36 minutos jogados. Vem para o campo de ataque, o Santos buscando empate. Desce Juliano. Juliano escapou da marcação, trabalhou por dentro. Vem o Peixe na entrada da grande área. Passe interceptado. Tome contra-golpe. Desce o América no círculo central do gramado. Domina, gira frente à marcação. Bom passe do Juninho na meia esquerda. É longo, não chega na bola. Passou Vitor Jacaré. Benítez também não chega. Lateral para a equipe do Santos cobrar no campo de defesa pela meia direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 36-30, placar de 2-1, tá vencendo o jogo. O América vencendo o Santos. Santos tem tempo ainda para empatar a partida, mas por enquanto atrás. Joaquim está jogando pelo campo de retaguarda, trabalha a bola, curtiu para Juliano. Juliano recua dentro da grande área, passe para Brazão. Brazão dentro da grande área, Brazão pressionado para Joaquim. Joaquim pela meia esquerda, na quina da grande área, pressionado pelo Juninho. Ele é obrigado a despachar para o campo de ataque, perde a bola. Ganha mais uma vez Benítez. Benítez pela meia direita, passe na ponta para Daniel Borges. Daniel Borges toca de cabeça na entrada da grande área. Chega para botar para fora a zaga do Peixe, a lateral. Posse de bola para a equipe do América. Todo dia a dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Vai mexer já a equipe do Santos, hein, Milhossi? Nonato e Rainer daqui a pouco para fechar as 5 mexidas do Peixe. Santos vai mexer daqui a pouco para tentar alguma coisa diferente. Vai chegando a sua segunda derrota. A equipe do Peixe no Brasileirão. Vem para o campo de ataque mais uma vez. Juninho trabalha no círculo central. Entrega a bola de primeira para Ali. Ali pela meia direita para Juninho. Juninho inverte o lado do campo. Sai jogando mal. Vem Santos. Contra-golpe armado. William no meio de campo desarmado. Por baixo firme. Éder corta o perigo. Está sentindo o Rincon. O Rincon está sentindo uma chegada forte. Os jogadores estão pedindo até ali. Ó, não sei não, hein? Cartão vermelho. Uma pressão. O Wilton Pereira Sampaio dá aquela olhada. Não sei se vai tomar uma atitude um pouco mais firme. O que você tá vendo do lance aí, ô Milhós? Não sei se foi pra tudo isso não, hein? A acusação do Rincon é de uma cotovelada do Benítez na altura da costela ali. Realmente há um contato, mas parece que é um antebraço mesmo naquela disputa de bola aérea. Fez agora um drama a mais ali, o camisa 8 Rincon. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Não é nada, né, Alexandre Pretzel? Nada, uma dividida normal. Sabe, é que qualquer choque hoje, os jogadores reclamam muito na bola aérea, né? Na subida de 2 jogadores no mesmo lance. Achei que foi uma falta do Benítez, mas sem maldade. Amortecedor com qualidade líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque Nakata. Mudanças no Peixe. As últimas 2. Um deles é o lateral direito que vai embora. É isso, confirmando as 2 mexidas. Sai o 44 Sherman, entra o 3 Rainer. Também deixa o gramado. O 8 Rincon acabou de tomar uma porrada. O Nonato entra a camisa 15 para fechar as 5 mexidas do Peixe. Alexandre Pretzel, vamos lá. De quem entrou? Serginho, no Patrick, momento, Nonato, Rainer e Brazão.
No momento, o Santos tem Brazão, Rainer, Gil, Joaquim e Escobar. Nonato, Pituca e Juliano. Patrick, William e Serginho. Olha o time que o Santos está terminando o jogo. O banco é raso. Não, o time saiu do nota 6,5, que é o time titular, para uma nota 4,5. Impressionante. Ô, Pretzel e Martelli, só uma menção. Depois do episódio do último jogo, o Morelos não sai do banco, né? Falar. Morelos. Chamei a atenção, por que ele não botou o Morelos, né? Deveria ter posto o Morelos, nem chamou o Mas Morelos. será que não tem um medo também de queimar o cara quando tá perdendo por 2-1? Mas por quê? O Morelos é o goleador, vai que o Morelos empata, né? É verdade. É que ele não saiu bem na Vila, não, né? Sim, mas qual é o problema? Tá jogando fora, não tá jogando na Vila. Então seria interessante colocá-lo no jogo, né? O Carille defende mais ele, né, o Alexandre Pretzel. Ele defende demais o Morelos. 40 minutos jogados deste segundo tempo. 2-1, América Mineiro vencendo e se aproximando dessa liderança com a mesma pontuação do Santos. 15 pontos para cada lado, mas o Santos valente, tentando buscar o empate do jogo. Juliano deu jogo por dentro para Pituca. Pituca escapa da marcação com a perna esquerda, busca opções. Fechadinho a equipe do América Mineiro. Quase 41. Trabalha a bola Pituca. Pituca ergue a cabeça, chapa pela ponta esquerda para Joaquim. Joaquim curtindo uma de meia. Ele acelera pela meia esquerda. Rola a bola para Escobar. Escobar escapou da marcação, veio por dentro. Escapa mais uma vez, de dois. Volta a jogada para Pituca. Santos inteiro no campo de ataque, mas sem espaço. Pituca domina, trabalha a jogada de primeira para Gil. Gil domina no círculo central do gramado, abre a jogada pela meia direita, entrega pro Rainer. Rainer dominou, soltou por dentro para Juliano. Juliano de primeira, passe à frente para Serginho. Serginho para Rainer. Rainer inverte o lado do campo, trabalha pela meia esquerda para Patrick. Boa bola. Patrick dominou na quina da grande área, voltou na entrada da área para Joaquim. Joaquim pela meia direita, se movimenta, pede a bola, vai daí, arriscou, pega a bola. Exagerou. Serginho dá aquela olhada, linha de fundo, tiro de meta pro América bater milhões. E agora, injustificável a finalização do Serginho, né? Manda essa bola pra lua, acaba errando. O torcedor do Santos faz uma festa agora com sinalizadores acesos em Belo Horizonte. O juiz não paralisa o jogo, festa dos dois lados. E o Peixe tá perdendo a segunda na Série B 2-1. 41,5. 41,5, 2-1, América Mineiro vencendo. Torcedor do Santos ainda acreditando no empate no finzinho. Você curtindo o futebol da Bandeirantes FM 90.9 no AM 840 e pela faixa estendida em 86.3. Jogo parado, tiro de meta, vem para a cobrança. Dalberson vai repor a bola em campo. Quebra para o campo de ataque, quarta marcação, vai sobrar na entrada da grande área. Desce o América, trabalha a bola, bom passe, Brenner pela meia esquerda, na canhota. Mano dominou na quina da grande área, escapa da marcação, soltou por dentro, na entrada da grande área. Bom passe na meia direita para Daniel Borges. Daniel Borges perde a bola, quarta marcação, escapa, vem para o campo de ataque. Mais uma vez a equipe do América, trabalha pela meia direita. Daniel Borges pressionado pelo Patrick. Placar de 2-1, Patrick chega firme, sofre a falta. Falta marcada, a bola pro Peixe, hein, Milhosa? A meia esquerda, campo de defesa. Pra revolta no Cauã de Almeida. Por isso que o Carille ficou pedindo cartão pra ele também, porque fala demais. O técnico do América, sem muita conversinha, o Wilton Pereira já coloca a bola pra rolar. O Santos em busca do empate. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Santos, 42,5. Pro campo de ataque, desce Escobar. Escobar por dentro na entrada da grande área. Dominou, girou, deu passe pela meia direita. Bom passe do Nonato. Cruzamento com o desvio pela linha de fundo, escanteio. Tá marcado escanteio para a equipe do Santos na meia direita, em Milhossi. Agora o Rainer busca o cruzamento. Ele tem essa característica de agir quase como um ponta direita. Consegue o escanteio em lances finais. Aí não tem conversa. Gil e Joaquim, as torres gêmeas para a área do América. Escanteio para o Santos na meia direita. Levantamento aberto na segunda trave. Joaquim por meio da grande área. Quarta marcação sobrou para Pituca. Pituca bateu, pediu toque de mão. Juiz não deu. Segue o lance na meia direita. Cruzamento na segunda trave. No alto para fazer a defesa. Dalberson firme para ficar com ela, Milhossi. Aí não pode, né? No momento decisivo, um cruzamento desses ficou fácil demais pro goleiro que cai, ganha alguns segundos. O América vai segurando a vitória por 2-1. Todo dia a dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 43,5. Santos perdendo por 2-1. Alexandre Pretzel vai terminar o jogo, pelo jeito, derrota para o Peixe, hein? E um mau jogo do Santos, né? O Santos em nenhum momento ele foi superior ao América, Martelli. O América jogou melhor e no momento merece esse resultado. E no nosso pré-jogo apresentado pelo Capelanes, a gente ainda chegou a fazer a menção que... Diria ministrado por você. A gente chegou a fazer a menção que seria um jogo complicado, porque o América
tá acostumado a enfrentar times grandes como o Santos, mas tá vivo o Santos aí. Vem de novo o Peixe, Serginho domina, solta na meia direita, desce o Santos buscando empatar o jogo, adiantou, pede a falta pela ponta. Aí o juiz não deu e tome contra-golpe. E agora segura Santos. Contra-ataque para a equipe do América. Na meia esquerda, domina. Brenner faz a parede, gira à frente a marcação do Rainer. Escapa do segundo, sofre a falta. Amarra o jogo, Brenner. Faz bem, Brenner. É o centroavante, sofre a falta, o juiz para. Gasta o tempo, falta para a América no campo de defesa pela meia esquerda, Milhossi. E o Brenner experiente, né? Já com seus 30 anos de idade, tem passagem também pela equipe do Internacional, já jogou no Avaí, no Goiás, agora faz uma gracinha ali no meio de campo, camisa 9 consegue a posse de bola. Falta do Nonato, bem marcado. Quase 45 jogados deste segundo tempo. Vai terminar o jogo no Independência por enquanto. 2-1, América vencendo o jogo. 45, vai subir a placa em Minas e o Santos vai ter somente os acréscimos para tentar empatar o jogo. 2-1, América vence. Trabalha Brenner pela meia esquerda de novo. Próximo ao bandeira de escanteio, faz a proteção. Volta a jogada para Juninho. Entrada da grande área, dá para bater o gol. Filtrou a marcação. Ali bateu longe. Pela meia esquerda, passa por cima do Brasão, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Santos. Na característica do meio-campista, com a perna esquerda, manda uma bola forte com direção, mas ela passa por cima. Perigosa para o Brasão, que fica só de olho na estreia dele com a camisa do Peixe. 45,5. Vai terminar o jogo na Independência. O Santos perdendo por 2-1. O Santos perde o jogo fora de casa até o momento. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta amortecedora HG. Por quê? Porque é na Cata. Passamos de 45. Nada de acréscimos, hein? Segue o jogo. Vitor Pereira Sampaio não tem a sinalização até o momento. Santos desce pela meia esquerda, escapa da marcação. Escobar passou do primeiro do segundo. 46 jogados deste segundo tempo. Desce o Santos. Joaquim pela meia esquerda. Daqui a pouco o apito final para todo o Brasil. João Paulo Capelanes assume na Bandeirantes. Vem para o campo de ataque o Santos, mas não se acerta. Quarta marcação. Afasta por baixo pela zaga. Tira de pela direita. Ricardo Silva. Ricardo Silva tenta descer para o campo de ataque. O bate-bate vai voltar para a equipe do Santos. No círculo central, Patrick. Patrick de primeira para Juliano. Juliano abre a jogada pela meia direita. Pode ser agora. Torcedor do Santos tem que acreditar. Dominou pela ponta. Cruzamento para o meio da grande área. Cortou mal a marcação sobre o Gil. Bateu em cima da marcação. Vai marcado impedimento, hein? Mas o Gil teve a chance praticamente embaixo da trave, hein, Milhões? Impressionante. Para consagrar o Dalberson. Faz uma defesa queima-roupa. O Gil estava 2 corpos impedido, né? Ficou muito à frente e aí faz a boa defesa ali o Dalberson, mas já não valia mais nada. O América vence 2-1, o Gil estava bem à frente do lance. Esse impedimento do Gil é o impedimento do futuro, é o impedimento que a FIFA quer, com um corpo na frente. Ó, o Corinthians publicou no site a saída do Yunque Lila. Mais 7. Eu parece que dá pincelada nessa situação corintiana? Não, eu acho que é importante, no intervalo nós falamos sobre isso. Pedro Ramiro trouxe a informação em primeira mão, o Capelanes reproduziu o que o Ramiro estava falando para a gente debater, e agora no apito final a gente vai falar sobre isso, que agora é oficial agora. É o último que apaga a luz, ô Pretzel, por aí? Coisa depois tá feia, tá feia, coisa tá feia, porque cada vez que o Augusto dá uma entrevista, o cara relacionado à entrevista dele sai. Então é brincadeira. Então ele diz assim, ó, tá tudo bem, elogiando os contratos e tal, foi tudo certo. Aí o cara do jurídico que estava nos contratos vai embora. Não tá certo. 47 minutos jogados deste segundo tempo. Mais 7. Vamos até 52. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos. 48 minutos jogados. Vamos até 52. Vem para o campo de ataque pela meia esquerda. Escobar escapa da marcação. Pedalou, balançou, pediu a falta. O juiz não deu. Segue na jogada. Escobar na meia esquerda. Tocada, falta. Falta pro Santos na meia esquerda, linha lateral da grande área. Vem bola na área do América, Emilhossi. E era tudo que o Santos queria. No Daniel Borges chegou um pouco impulsionado ali, faz a falta bem boba lá do esquerdo de ataque, consegue a falta importante. O Santos vai colocar a bola dentro da área e o Escobar foi inteligente. Falta boba, hein, o Pretzel? Falta boba, né? Esse lance foi uma droga em cima do Escobar. Quase 49 minutos jogados deste segundo tempo. Falta para o Santos na linha lateral da grande área pela meia esquerda. Coloca 2 jogadores na barreira do Alberson. Um deles foi para o meio da grande área. Falta para o Peixe. A expectativa do torcedor do Santos partindo dos pés de Serginho. 49 minutos. Serginho na bola. Pela meia esquerda direto para o gol. Sobe para tocar de cabeça. A marcação tira. Já não vale mais nada.
Bandeira erguida lá do outro lado, é isso, Milhozzi? É isso, já estava de olho bem antes da marcação ali, o bandeirinha auxiliar de número 1. A bola ficou alçada na área, mas nada a marcar. O Wilton já para o lance, o América tem a posse nos instantes finais de jogo para segurar a vitória. Se terminar assim, segunda derrota do Santos em 7 jogos. 5 vitórias, 2 derrotas. Tem que ter calma. Calma, porque tem muito jogo pela frente. Teve gente falando que o Santos ia subir fácil. Não, não, calma, muita calma. O América é o melhor time que o Santos enfrentou até agora. E perdeu. Vai terminar o jogo na Arena Independência, 49, quase 50 minutos jogados deste segundo tempo. Vamos até 52. Milhozzi. Tá sendo mantido um tabu, hein? 6 jogos na história do Santos na Independência, 6 derrotas para o América. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do América. Sobra o braço do Rainer para cima do jogador do América no meio de campo. Jogadores vão para cima do árbitro. Jogadores vão para cima do árbitro. Tá sentindo o Alê no meio de campo, hein, Milhozzi? O Alê agora sofre um golpe no peito. O Serginho aqui tava no lance com ele. Fica só na conversa com o Wilton, que tá querendo acelerar as coisas, né? Acho que o Wilton quer ir para casa logo, não dá muita trela para os jogadores. Falta marcada, o Alê tem a bola no campo de defesa do Coelho. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo para a glória eterna. Foi nada, hein? Um tronco ali forte no meio do corpo. Foi nada, né, Pretzel? Foi nada. Arbitragem normal do Wilton Pereira Sampaio, sem interferência no jogo. Lateral para a equipe do América cobrar. Passamos de 50 minutos, vamos até 52. O América venceu da equipe do Santos por 2-1, chegando a 15 pontos, empatando a pontuação do Peixe. 15 pontos para as duas equipes, mas segue líder ainda no critério de desempate a equipe do Peixe. Jogo parado, falta marcada para o Santos cobrar no campo de defesa pela meia direita. 51. Só mais 1 minuto de bola rolando no Independência. Vai terminar o jogo. O Santos perdendo por 2-1 para a equipe do América Mineiro. Trabalha pela meia direita, escapa Daniel Borges. Daniel Borges pela ponta, tenta o lançamento no círculo central do gramado. Trabalha agora a equipe do América. Ali domina pela meia esquerda. Escapou da marcação para Marlon. Marlon, lançamento à frente. O América vai matar o jogo, hein? Brenner na entrada da grande área. Benítez sozinho. Recebeu na entrada, soltou, vai fazer. Benítez bateu no gol. Brasil pegou! Bateu fraco o Benítez no centro do gol. Livre na entrada da grande área, Milhozzi. Com a perna esquerda, o camisa 10 foi preciosista, dá pra se dizer. Agora coloca a bola com muito calma. Fica fácil para o goleiro, faz a defesa. Perde a chance de matar o jogo e o Santos acredita. Relógio marca 51:50, só mais 10 segundos de bola rolando. O Santos tem um lateral pela meia esquerda, vai perder o jogo, tem que cobrar para o meio da grande área. Preferiu cobrar com o tiro na meia esquerda, Escobar vai para o cruzamento, explode na marcação, vai terminar o jogo. Passamos de 52, Wilton Pereira Sampaio tá pedindo a bola o árbitro. Fez o sinal, vai deixar cobrar o lateral, Wilton? Vai deixar. Lateral para o Santos na meia esquerda. Rainer para a bola, próxima bandeira de escanteio. É o último suspiro do torcedor do Peixe. Rainer arremessou para o meio da grande área, desviou na segunda trave, sobrou na entrada da grande área. Tira a marcação, Pituca. Gizão que é jogo, hein? Pituca pela meia direita, abre a jogada, vem novo cruzamento. Explode na marcação, Giz está dando escanteio. Escanteio para o Santos bater 52,5, Milhozzi. É isso, já é o nono. O nono para a equipe do Santos. Agora vem mais uma chance. O Gil está na área também, Joaquim. O Santos tem a última oportunidade de, quem sabe, empatar o jogo. 52,5, o relógio vai marcar 53. Wilton Pereira Sampaio, que é jogo. Ele não termina. Jogadores no meio da grande área. Jogadores no meio da grande área se estranhando. Aí vai ter aquela história, gente que cai no meio do caminho, espera o pênalti. Escanteio pro Peixe. Escanteio cobrado no alto. Sobe para tocar de cabeça. Corta Ricardo. Wilton Pereira Sampaio ergue o braço. Termina o jogo no Independência. O América vence o Santos, empata em pontos com o Peixe na Série B. América Mineiro 2, Santos 1 na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Martela Martelli, vitória do América Mineiro em cima do Santos 2-1, com polêmica, com briga, com confusão, tudo isso e mais um pouco, hein, Milhozzi? O jogo cheio de ingredientes, desde a abertura do placar com aquele gol sem fair play do Renato Marques. O América conquista a vitória com um bom lance do Juninho. Os jogadores ainda debatem no gramado. Festa no Independência, a torcida comemora bastante, mas jogadores ainda inconformados. Um jogo atípico pela Série B, com o Fábio Carilli irritado e o Cauã de Almeida evitando ali contato com o técnico adversário, que inclusive tomou um cartão amarelo. Capela.
Ó, é o seguinte, o Caio Martins, a nossa central técnica, eu vou quebrar o protocolo, vamos subir o som da TV Band, porque os treinadores estão indignados, o Carille acho que foi bater boca com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, e certamente o trabalho da reportagem da TV Band vai conseguir registrar a saída de campo dos jogadores. Então vamos subir o som para que a gente possa tentar pegar um registro na saída do campo de jogo, porque o jogo foi polêmico, foi um tanto quanto confuso e, claro, Fábio Carille até agora batendo boca com o árbitro principal do jogo, Wilton Pereira Sampaio. Vamos acompanhar aí, saída de campo dos jogadores, ao vivo, tela da Band, sobe som Palmeiras. O Wilton Pereira é muito tranquilão, né? Calmo. A gente fica na verdade, a grande reclamação do Carille, vamos lá, Gabriel, aí, a briga aí, o pau torando aí, a briga entre os caras aí, ó, time do América. Fechou aí, o tempo ali no meio de campo, continua a briga, ali dentro de campo, os times se estranham. Só para informar que Renato Marques não quis falar aqui na saída de campo, foi direto pro vestiário, não quis falar, enquanto isso o pau vai comendo ali, o Ale vai discutindo muito. O Ale tá chegando agora aqui para poder dar entrevista aqui com a gente, só um segundo. Ale, a importância então dessa vitória diante do líder, só um segundo aqui, tá me enquadrando, as coisas vão acontecendo aqui a pouco, olha só, Ale. Gil tá bravo. Primeiro eu quero saber de você a importância dessa vitória e o que aconteceu agora no final do jogo, essa confusão com os jogadores do Santos? A importância, você já sabe que é a liderança. A gente encostou, não sei no Santos, se encostou no Santos ou se passou, então era fundamental esse jogo. Foi encarado como uma final, como todos os outros jogos, não foi nada diferente, todos os jogos a gente caiu na final. Mas eu pedi o espaço aqui para falar duas coisas. Primeiro, que amanhã nos programas vocês falem do desempenho do América, não do lance específico, que isso vai criar uma polêmica e vai apagar a vitória que o América teve, o desempenho que o América teve. Porque o América, com todo o respeito do Santos, o América deu um chocolate hoje no Santos. Era para jogo para 3-4. Só que amanhã eu vou ligar a televisão e eu vou ver muitos falando somente do lance. O lance em específico, eu acho que o jogador brasileiro no futebol, ele tem que parar de ser um pouco hipócrita. Porque todos os jogadores do Santos me criticaram porque eu achei que o Renato tinha que fazer o gol. E ainda eu acho que o Renato tinha que ter feito o gol. É um lance muito rápido, é uma oportunidade de gol, é um jogo importante. Eu acho que o João Paulo teve a oportunidade de jogar a bola pra fora e não jogou. Então, logo em seguida, o Sherman teve um lance que o Patati se machucou. Foi um contra-ataque do Santos e eles também não jogou a bola pra fora. E no mesmo momento, eu chamei alguns jogadores do Santos e eu falei, tá vendo? É a mesma coisa. O Sherman também tentou fazer o gol, porque ele viu que ele tinha vantagem. E eles falaram que foi pelo lance do Renato. Que eles fizeram aquilo pelo lance do Renato. Então eu acho que o caráter de um atleta, ele não pode ser por causa que um outro fez algo errado. Se ele acha que ele fez errado, não é por isso que ele tem que fazer errado. Se eu acho que uma pessoa faz alguma coisa errada, não é por isso que eu vou fazer errado. O que define o meu caráter é a minha opinião, não o que o outro faz. Então que essa polêmica amanhã não existe, que fale desempenho do América. E a briga no final, ele é a confusão no final? Foi sobre isso, mas eles estão tentando apagar o que o América fez hoje, mas não vão conseguir. O Ale, o Craque Neto pediu para falar que ele concorda com você, tranquilo? Obrigadão, um abraço aqui, o Ale vai saindo. Theo, eu volto com você aí nos estúdios. Bom, deixa eu antes passar para o Neto. Ó, gente, nós ouvimos aí saída de campo, pelo menos do Ale, meio campista do América Mineiro, e foi importante. Ouvimos aí Theo José, o Craque Neto na transmissão da tela da Band, a Rádio Bandeirantes obviamente também transmitiu essa partida com o Pedro Martelli, com o Milhose, com o Puzov e com o Alexandre Pretzel. Eu vou colocar aqui o Craque Bandeirantes, mas antes, Pretzel, queria um depoimento em relação ao que disse o Ale. Eu tô alinhado com ele aí, viu? Assina embaixo tudo que o Ale disse. Repito. Assina embaixo tudo que o Ale disse. Eu só discordo um pouco do chocolate, né? Não, eu tô falando em relação ao menino. Beleza, em relação ao gol do Renato Marques e a atuação do América, certo? Chocolate não foi. Chocolate, ó, o Pituca tá falando. Pituca. Vai, sobe som. O Ale falou tudo isso. O Ale é um brincalhão da bola. Ele só pode estar brincando. Que isso. Mas outra coisa, eles vão lá também agora, eu quero ver. Mas agora, igual eu falei, foi um jogo bom. Agora é continuar trabalhando e agora a gente espera eles lá também. Pituca respondendo que Ale é um brincalhão da bola. Jogo quente. Abraço pra você. Ouvimos aí os suficientes. Ninguém faz pauta. Mas tem que fugir desse. Podemos cortar aí o que disse o pessoal. Tem que fugir desse revanchismo pro jogo da volta. Olha o que o Pituca disse, né? Olha o que o Pituca disse. Eles vão até lá. Eles vão ter que ir até Santos, né? Então já fica ruim, realmente. Realmente já fica ruim.
Tem que ter calma, viu? Tem que desarmar os espíritos, mas eu repito, eu concordo com o que o Ale disse sobre o gol do Renato Marques e sobre a atuação do América. E acho que o Pituca respondeu sem conteúdo. Ele disse assim, eles vão ter que ir lá agora. O Ale é brincalhão, eles vão ter que ir lá agora. Tem que ir a Santos. Jurando que pode vir a ser o próximo jogo, né? Que vai demorar, só no segundo turno e tal. Olha, realmente ficou um clima um pouco bélico, eu acho, na saída de campo dos jogadores. E desnecessário. Né? E desnecessário. Vamos com o craque Bandeirantes da vitória do Coelho. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alexandre Pretzel, quem foi o craque Bandeirantes do triunfo coelhístico, América 2, Santos 1? Número 8 do América, que parece que tem uma saúde inesgotável, né? Juninho, aos 36 anos, o melhor em campo, pra mim, o craque do jogo. Que foi pra rede, dessa forma aqui, na voz de Pedro Martelli. Juninho fez o gol da vitória, mais 3 pontos e o América subindo na tabela de classificação. Martela Martelli! Pedro Martelli! Enquanto isso, a América desce. Benítez pela meia esquerda, escapando na marcação. Abrindo a jogada um pouco mais atrás, recua para Alê. Alê pela meia direita, dessa equipe do América. Trabalha a bola mais uma vez na quina da grande área. Cruzamento do Watson, sobe para tocar de cabeça, tira. No alto, Joaquim afasta. Volta no rebote, Benítez em primeira. Para Juninho, vai fazer o gol. Jogada trabalhada pela meia direita, sobra para Matheus Henrique, ele cruza na entrada da grande área. Benítez, toda a tranquilidade do mundo, o camisa 10 domina a bola que chegou rápida por baixo, ele adianta de primeira, solta para Juninho, na marca do pênalti, um toque na bola para ajeitar para a perna direita, um toque de perna direita para botar no fundo do gol, na marca dos 22 minutos jogados deste segundo tempo, passa à frente de novo América Mineiro, gol de Juninho, gol do capitão, América Mineiro 2, Santos 1. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. É mais um lateral para o Santos cobrar no campo de defesa. Já cobra, tem pressa, Germão. Germão para Pituca, Pituca dentro da grande área para João Paulo. O João Paulo sentiu, saiu mal, vai apitar o gol. Vai dar uma polêmica gigante. Fecha o tempo no Independência. Jogadores do Santos para cima dos jogadores do América Mineiro. O América, por enquanto, claro, abre o placar em 1-0. O João Paulo tentou sair jogando dentro da grande área. Ele fintou a marcação. Na hora que o Renato Marques foi para cima dele. Finta João Paulo, entrada da grande área. Fica com a bola, mas se lesiona. Cai no chão, a bola se oferece, Renato Marques com o gol aberto, não bota a bola para fora, bota a bola para dentro do gol, na marca dos 14 minutos jogados neste primeiro tempo, aberto o placar do Independência, pegou no círculo central, já meteu o balão na meia esquerda para Otero, Otero partiu, pedalou, balançou na grande área, vem cruzamento pro gol, deu um soco na bola, afasta o perigo, corta a zaga, mas vai sobrar, vai pintar o gol de empate, Germão, para William do descia o Santos, cruzamento na área, marcação, tirou na entrada da grande área, bola de primeira, tapinha de primeira.
primeira, cirúrgico. Como foi bem agora o Santos. Enxerga Sherman enxerga do bigode na meia direita. Rola a bola. Ele domina na quina da pequena área. Pelo lado direito. Partiu o gol cruzado no canto inferior direito de Dalderson. Na marca dos 29 minutos jogados neste primeiro tempo. Esse alvinegro que puxa se estremece, vibra. E aí sai para desabafar. William do bigode. Santos empata. América. Enquanto isso, a América desce. Benítez pela meia esquerda, escapando na marcação. Abrindo a jogada um pouco mais atrás, recua para Alê. Alê pela meia direita dessa equipe do América. Trabalha a bola mais uma vez na quina da grande área. Cruzamento do Watson. Sobe para tocar de cabeça, tira. No alto, Joaquim afasta. Volta no rebote. Benítez primeira. Para Júnior, vai fazer o gol. Jogada trabalhada pela meia direita, sobra para Matheus Henrique, ele cruza na entrada da grande área. Benítez, toda a tranquilidade do mundo, o camisa 10 domina a bola que chegou rápida por baixo, ele adianta de primeira, solta para Juninho, na marca do pênalti, um toque na bola para ajeitar para a perna direita, um toque de perna direita para botar no fundo do gol. Na marca dos 22 minutos jogados deste segundo tempo, passa à frente de novo América Mineiro, gol de Juninho, gol do capitão. América Mineiro 2, Santos 1, Bruno Milhões. 11h43, abrindo os trabalhos do apito final. Essa é a Rádio Bandeirantes, você ouvinte querido da Rádio Bandeirantes, grande Rafael Palmeira. Eu gosto de apitinho, de vinhetinha, de lirili, de tititi. Eu gosto dessas coisas, esses frufru no ar, viu? Eu adoro esses frufru. Ó, é o seguinte, 11h43, a gente tá quase entrando no sábado. Pau cantou, hein, gente? América Mineiro 2, Santos 1, gol polêmico, barbaridade. Aliás, polêmico pra alguns. Posso falar? Esse país aqui tá cheio de hipocrisia, né? O pessoal gosta de lacrar, gosta de cancelar o outro, gosta de ter a opinião do outro, mas a opinião do jeito que ele quer ouvir, e não a opinião do outro. Gostam de politizar tudo, tá chato pra caramba, velho. Por isso que a gente tenta trazer alegria também, diversão, entretenimento, resenha, aquela história toda, né? Então vamos fazer o seguinte, quero a sua participação, manda mensagem pra cá, 11999048756. Frufru, eu adoro esses tim-tum-tá. Vamos lá, Rafinha, vamos lá. 11999048756 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar. Através do chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial também. Mestre Pretzel, quer falar? Não tem Fala, uma correção, porque a gente pegou o Pituca na reta final, certo? O Alexandre Freitas de Andrade me diz assim, Pretzel, o Pituca respondeu o que o Alê disse sobre o jogo ter sido chocolate. Então aqui o Pituca falou, o Alê tá de brincadeira, não foi sobre o lance do gol. Foi sobre o fato do Alê ter dito que o jogo foi um chocolate. Então tá explicado. Bola, né? Muito obrigado ao meu xará Alexandre Freitas de Andrade e a quem tá participando aqui conosco. Né? Deixa eu ver aqui, ó, o Bruno Pedroso está reclamando da minha opinião sobre o gol validado. Acha que eu tô passando pano. Eu não passo pano, irmão. Me respeita, não. Eu te respeito, mas eu não passo pano. E tem o Enivaldo, é isso? Enivaldo Cardoso. Se você tem conteúdo, Pretzel, o Pituca respondeu sobre o chocolate que o Alê diz ter dado. E ainda você vai se contradizer. Sobre o quê? Sobre o gol? Não sei por quê. Gente, e o Fábio Gonzalez, lamentável ver o Pretzel e o Neto concordarem com o gol por falta de fair play. Normal, pois só demonstra e confirma o caráter desses dois cidadãos. Vamos pro inferno. O Fábio Gonzalez. Fábio Gonzalez, foi lamentável. Eu tô lendo, mas tu quer avaliar o meu caráter por eu ter uma opinião diferente de você? Nossa, velho. Vocês acham que o tribunal da internet ele é livre? Exato. O cara quer avaliar o meu caráter por eu entender que foi um gol factível, um gol normal. Um gol que faz parte do jogo. Mesmo que não tenha sido normal. Pois você não pode medir o caráter de alguém. Não, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu li. Não é um crime. Só porque a pessoa não concorda com você, Fábio, você vai julgar o caráter de alguém? Eu li. Vamos evoluir um pouco a cabeça aí, irmão. Eu li achando que a crítica é normal, né? Discordância é normal. Não concordo com o que tu diz. Eu acho que o gol tinha que ser invalidado, ok. Mas analisar caráter de alguém por uma opinião diferente, isso é uma vergonha, cara. Pô, cara. As pessoas estão com ódio na vida, né, gente? Um ódio instalado no coração, entendeu? Não, precisa bloquear. A gente vai aqui... você não falou no ar, desculpa. Não, eu acho assim, eu acho que se o ouvinte não nos xingar,
não merece o bloco. O ouvinte discordar da gente, tudo bem. Agora, o ouvinte mediu o nosso caráter, mediu do Pretzel, dos nossos comentaristas, dos nossos repórteres, dos apresentadores. Cada um tem a sua avaliação, pessoal. Olha, e posso falar, Pretzel, sem querer aqui politizar as paradas, mas a gente está vivendo um momento tão conturbado, um momento tão delicado, tão triste no Rio Grande do Sul, que talvez serviria esse momento para a gente cada vez mais se apegar, se abraçar, parar com esse clima bélico entre as pessoas. Aí não. Cara, eu já cansei de ver até recentemente amigos do mesmo convívio, só porque um votou no Bolsonaro e outro votou no Lula, pô, os caras não se falam mais. A gente não consegue mais conviver em sociedade porque pessoas têm diferentes tipos de pensamento. Quer acabar com uma reunião de família? Um aniversário. Quer acabar um aniversário, um churrasco? E esse governo, hein? Aí o cara pergunta, qual? Não, Lula, Bolsonaro, é verdade ou não é? Babando, exatamente. né? Acaba com o churrasco assim, concorda comigo ou não? Ou uma festa de aniversário, né? Cara, virou um troço... como é que eu posso te dizer? Perdeu a mão. Não, virou um negócio... tá me faltando um pouco a palavra de... É um negócio quando você fica muito fanático. Virou um negócio extremista. Perfeito. Virou um fanatismo, é isso que eu quero dizer. Claro. Os caras torcem para um político. Exato. E outro, não é um partido, é um político. É um político. É um ou outro. Que nunca fez nada isso, por os eles, dois né? nunca fizeram porcaria nenhuma por nós. E eles ficam torcendo, certo? Eu só tô entrando nisso, que tu quer acabar com uma festa ou com um evento, é só tu colocar esse debate. E esse governo, hein? Aí um cara grita lá do fundo, o quê? Qual? Lula ou Bolsonaro? E aí acabou tudo. Se matam. Começa uma gritaria daí. Por essa gente que daqui a pouco não tá se abraçando, não, olha entendeu? só, o Rio Grande do Sul tá numa tragédia e não aparece um político para ajudar. Exato. Nem deputado, vereador, Não, senador e tal. sua. Aparecem os oportunistas. Os oportunistas, aí. de galocha, e Exato, fazendo um videozinho. Isso, E hoje o general Mourão deu uma entrevista em Porto Alegre dizendo que não poderia ir ao Rio Grande do Sul, sabe por quê? Porque não faz parte da função dele. Eu vi. É brincadeira. Posso falar? É brincadeira. Se esse país fosse sério, uma cambada de vagabundo que tá aí pagando de senador, de vereador, de político, estaria tudo atrás das grades, velho. Se esse país fosse sério, mas isso aqui é a terra da mãe Joana, cada um faz o que quer. Você fez uma publicação na sua rede social, só uma sublinhada. O que faz um senador? Exato. Um vereador? Eu acho que se você perguntar para a cada 100 ouvintes da Rádio Bandeirantes, 99 vão ter dificuldade, não pela falta de capacidade intelectual do ouvinte, é porque ninguém sabe o que esses caras fazem, velho, porque eles não fazem nada. O senador tem um mandato de 8 anos. 8, com todos os privilégios, plano de saúde, todos os privilégios para fazer o quê, viu? Trabalhar de terça a quinta. E olha lá, hein? E para dizer Vossa Excelência. Entendeu? Eu só quero dizer assim, ó, quem quiser discordar da gente, pode discordar à vontade. Francisco Carlos Leles. Desculpa, Alexandre. Não precisa pedir desculpa, mas tudo bem. Não concordo nesse caso com você. Lamento você achar o gol normal. Ok, eu respeito a tua opinião. É isso. Exato, gente. É um lance que cada um tem a sua interpretação. Eu não vou ser hipócrita aqui, não. Eu acho que feriu, entre aspas, o bom senso do fair play. Eu realmente acho isso. Mas eu vou julgar o cara, talvez eu teria metido o gol. Eu sou um mau caráter por isso? Não sei, cara. Eu não tô lá. É o calor da emoção, do momento. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, nunca tomou uma atitude que depois você teria se arrependido? Ou você não tomou uma atitude que irritou um grupo de pessoas, mas depois você deitando a cabeça no travesseiro, você falou, cara, eu continuo com esse posicionamento, eu acho que eu não errei? Cada um é cada um. Agora, julgar o caráter de uma pessoa porque ela pensa diferente de você, fala muito sobre o teu caráter, não sobre o caráter da outra pessoa. Bom, enfim, já falamos muito sobre isso aqui. Eu quero a sua mensagem no 11999048756. Agora com mais calma, mais zen, sem brigar, tranquilo. Sexta-feira, rapaziada, estamos chegando no sabadão. Vamos começar o fim de semana com alegria. Bruno Milhós, tá na escuta aí, Milhós? Tá tudo bem, irmão? Tudo certo, Capela. Tô Você de olho aqui tá pra ver a situação do João Paulo, cara, que é Putz, preocupante. uma pena. É, o tornozelo dele, assim, não tem uma confirmação de qual é a lesão, mas a torção pode ser grave. Então o Brasão que se prepare aí pra assumir a bronca. Bem o Brasão, entrou bem, viu? O goleiro seguro me chamou. Eu nunca tinha visto ele jogar, certo? Mas ele agarra a bola. Chamei a atenção porque os goleiros atuais, a bola vem meio forte, eles espalmam. Espalmam pro lado, dão um soco na bola. E ele agarrou a bola, gostei do Brasão. Bom, deixa eu fazer o seguinte, para a gente poder colocar, pelo menos essa primeira parte do apito final, logo na abertura, um ponto final no apito final nesse primeiro bloco, em relação a essa polêmica do primeiro gol marcado do América Mineiro. Eu não vou julgar o cara. Não sei se eu estivesse lá, teria feito o gol também, o pau ia ter quebrado, não sei o que ia rolar.
Pretzel já deu a avaliação dele. Pra ele, um lance normal. Pra você, Bruno Migliozzi, você fosse o atacante, o Renato, teria guardado o gol ou, poxa vida, fair play, vou jogar a bola pra fora ou vou parar o lance? Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Eu teria feito o gol por instinto de atacante e depois ia pedir pro meu time pra fazer um gol contra. Ou entregar a bola pro Santos. Mas aí é cada um, É de cada um, irmão. Tá tudo certo. Tem que criar uma vinheta. Criar uma vinheta pro Migliozzi. Não, meus amigos me chamam de bom samaritano, né? Brincam comigo disso, mas é o que eu faria. Você faria o gol. Eu faria o gol por instinto. Aí, não pensei, por instinto, sobrou beleza. caixa. Foi lá, fez o gol. Aí depois a você ia consciência chegar, já pesa. Rapaziada, vamos deixar o Santos empatar. É isso que você ia fazer? Isso. Entendi. Até porque o Santos, na tudo saída certo, de bola do Santos, eu tive a impressão, né, Pretzel, que o Santos quis meio que propor isso, porque o Santos entrega a bola pro América. Não, eu acho que foi uma ironia. Na reposição do gol. Você acha que foi uma ironia? Acho que foi uma ironia. Acho que não tinha nada a ver, porque o América em nenhum momento ia fazer um gol. Se você fosse companheiro de time do Bruno Migliozzi, depois Tipo, ele ter marcado o gol... Você é o zagueiro, eu sou o atacante. Pretzel, deixa o Santos empatar porque eu fiz bobagem. O que você faria? Nossa senhora, ele ia apanhar no vestiário. As coisas seriam definidas lá dentro do vestiário. A questão não é ganhar ou ganhar, certo? Sim. É que é um lance de jogo. Não houve má fé do cara. E outra, o Eduardo de Oliveira César tá trazendo um bom ponto aqui, e é verdade, parece que o Renato Marques não vê que o João Paulo tá machucado na hora que ele vai pegar a bola. Parece, é uma diferença de 2 segundos. É só eu olhar também. O Edu, todo respeito a você, mas eu vou falar uma parada aqui. Eu acho que ele vê sim o João Paulo, porque logo depois que ele marca o gol, repare na reação dele. Ele não comemora, ele não esboça um único sorriso. Então eu tô deduzindo que se ele realmente não tivesse visto, ele teria saído pra comemorar como se nada tivesse acontecido, né? Sim. Eu acho que ele vê o que acontece, faz o gol ele vê. e não sai comemorando que nem um maluco, porque realmente ele percebe que o pau poderia cantar como cantou depois, né? Aí tem uma questão também, Capé, que não sei se você vai concordar, o torcedor santista tá comentando. Pretzel, no lance, o torcedor pergunta, por que o João Paulo não se joga em cima da bola? Por que o João Paulo não tenta chutar a bola pra fora ou agarra a bola? Tem vários falando sobre isso, que Então, o João Paulo poderia ter chutado a bola pra fora. Poderia ter pulado em cima da bola, feito qualquer coisa pra impedir. Também não o fez. Então, às vezes, ele esperou também uma atitude do Renato de não interferir no lance, né? E aí ele foi mal nisso. Bom, gente, é o seguinte, pra gente colocar essa primeira parte do apito final, Bruno Puzóvio acaba de me informar que temos muitos ouvintes participando. Então, assim, eu já dei minha avaliação, Pretzel deu a dele, o Bruno Migliozzi também já deu, e agora é a vez do Bruno Puzóvio. Puzóvio, fosse você o atacante do América Mineiro, o que você faria? Você feriria o código de conduta e ética e moral do jogador de futebol, por mais que isso não esteja na regra? Ou você teria paralisado e, pessoal, fair play, vamos parar por aqui, vamos recuperar o João Paulo. O que você teria feito? Capela, eu acho que eu faria o gol porque ninguém consegue me provar que é verdade também a lesão do João Paulo, certo? Olha, é loucura, irmão. Juro. Quantas vezes já não aconteceram isso? Já aconteceram várias vezes. Ele fez de muleta pro segundo tempo. Não, mas no lance você não vai saber. Mas, ô Puzóvio, vem cá. Mas, ô Puzóvio, é um argumento, Preto, você tá falando fora do ar aqui, que é um bom argumento. É um argumento normal no futebol. Mas vem cá. Normal. Mas eu até abraçaria o seu argumento se o João Paulo e o Santos estivessem vencendo a partida. No caso, o jogo tava 0-0. Por que ele faria algum lance de catimba, cera, se o jogo tava empatado 0-0? Cara, olha o lance de novo. O Renato Marques não vê que o João Paulo se atira e se machuca. Ó, ver, ó. Ele pula aí, não acontece nada. Beleza. Tá de costas. Ó, agachado, volta rápido pra pegar a bola. Volta rápido. Não, ele vê. Ele vê. Pra mim, ele nem comemora o gol. Não, mas é o instinto do goleador. Irmão, vem cá. Pretzel, todo respeito. Olha a carinha dele, ó. Ele não dá um sorriso, ele vê. Analista de semblante, porque... Pretzel, para. Não, eu tô te dando razão do semblante dele. De ele não ter comemorado, talvez, que ele ter sentido constrangido. Talvez. Talvez. Mas assim, ó, o Puzóvio tem razão. Foi o instinto de fazer o gol. Claro. Pegou a bola pra fazer o gol. Eu acho que cada um é cada um. Cada um toma tal atitude conforme pensa. Pode terminar, Puzóvio, fica à vontade aí. Desculpa, você me pegou desprevenido. Tava ouvindo os ouvintes aqui. Você tá ouvindo os ouvintes? Então a gente tem um 3 contra 1. Só eu que teria... você teria sido bom samaritano, teria aberto as pernas aí pro Santos empatar o jogo, né? Sim. Então tá bom. Bom, gente, então a pergunta é a seguinte. Você, torcedor, o que faria? Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do técnico do Coelho e do técnico do Santos. A gente vai reproduzir ao vivo no apito final. Enquanto isso, bota a chamada do Alô Torcedor aí, Palmeiras. Alô, é com você. Alô, torcedor.
Bom, é o seguinte, 11h56, faremos novas análises, o gabarito do jogo, mas como tem muito ouvinte participando, ô Pusóvio, é muita mensagem de áudio ou mensagem escrita? Como é que tá a parada aí? Muito áudio mesmo. Muito áudio mesmo? Muito, então, muito mesmo. Rafael Palmeira, vamos fazer o seguinte, dedo no botão, deixa o chicote estralar, e aí se a gente achar que a gente tem que interromper para poder fazer algum comentário, alguma mensagem, a gente faz. Solta som, o ouvinte tem voz na Bandeirantes, vambora. E amigos da Rádio Bandeirantes, João Ribeiro aqui de Jaú. Esse goleiro do Santos tá de brincadeira. Ele foi chutar, chutou o tornozelo dele mesmo. É isso aí, o time do Santos vai sofrer, viu? Vai sofrer pra voltar pra primeira, hein? Um abraço, boa noite. Boa noite, Rogério de Aracaju. Um abraço para vocês da Rádio Bandeirantes. O Santos é um dos favoritos a subir, mas não vai subir fácil, como eu vi alguns comentaristas da Bandeirantes falando que essa Série B é a Série B mais forte de todos os tempos. Rogério, palmeirense da Rádio Bandeirantes. Um abraço para todos vocês. Eu tô concordando com o Rogério, viu? O Rogério tem o mesmo sentimento que eu tenho. O Santos sobe, mas sobe tendo que competir. Sobe tendo que jogar até o final. Fala, Capela, aqui é Marcelo de Ribeirão Preto. Capela aí, mataram o marimbondo aí? Pelo jeito você tá com medo de levar a picada dele, é isso mesmo? Hã? Responde aí pra nós. Tá aí aqui ainda. Onde ele tá? Não, Ailton. Não, você tá louco, Ailton. Não, vai picar. Já tomou picada, não? Já tomou picada? Já tomou várias? Lá ele, hein? Que? Ô, Pretz, fala no ar, cara. A gente tá debatendo aqui. Ô, Pretz, você é macaco velho, tem 300 anos de jornalismo. Aí você trabalha em rádio e não fala no ar? É que o que eu falei foi uma amenidade. Não era necessário eu falar no ar. Mas o ouvinte não trouxe uma amenidade. Não, mas eu achei que ia entrar mais um ouvinte, é que o Marimbondo tá ali, ele assistiu todo o jogo. E eu acho que ele não saiu daqui, porque o jogo foi tão fraco no segundo tempo. O jogo foi tão fraco no segundo tempo. Sabia que o José Sarney escreveu um livro, né? Marimbondos de Fogo, né? Esse deve ser um deles. Né? Vou fazer uma pergunta pra você. Quem teve a melhor performance na jornada? O Marimbondo ou o Martelli? Olha... Martelli. Que figura. Ai, figuraça. O Martelli é um baita narrador, né? Baita, nova geração. Máscara gigantesca, viu? Mas vamos lá. Mais mensagem, vambora. Vai lá, Rafinha. Boa noite, Capela. Boa noite, Pretz. Me disse aí, esse gol aí foi com conteúdo ou sem conteúdo? Boa noite pra vocês. Bom trabalho. Um abraço, meu jovem. Gol com conteúdo. Todo gol tem um certo conteúdo, né? Isso aí sem dúvida, né? Vai falar o Carilho, irmão? Capelanes? Vai ter... Então seguindo. Seguimos com o 20, vai. Tá tudo bem aí, irmão? Calma, tá entrando ao 20 no ar, não? Não? Ah, é pra eu falar aqui? Ah, tá. Não, é que agora meia-noite eu tô aqui no aguardo da entrevista coletiva do Fábio Carilli. A coletiva vai começar já. O Fábio Carilli já tá posicionado, sentado pra falar? Ainda não, né? Ele tá chegando pra falar. Acho que é fundamental que a gente possa ouvir o técnico do Santos aqui pra poder entender. Ô, Preto, sabe o que eu tô deduzindo? Que o Carilli vai meter a boca no lance e o treinador do América vai passar um pano... Se bem que os jogadores do América Mineiro no intervalo do jogo deram uma cornetada no Renato, né, que fez o gol. Só o Juninho. O Alê foi a favor do Renato. É, mas o Moisés jantou o fígado dele na saída do primeiro tempo. O Moisés não jogou nada. Eu achei desnecessário, viu? Desnecessário e não jogou nada o Moisés. Não jogou nada. E você falou que o Moisés jogaria nesse Santos de hoje, né? Em condições normais, sim. Hoje jogou mal. Mas o Juliano jogou bem hoje? Não. Então, mesma situação. O Juliano hoje fez a pior partida dele na Série B. É. Bom, é o seguinte, você continua mandando pra cá participação através do 11999048756. Realmente foi uma jornada esportiva Bandeirantes de muita emoção e não é da boca pra fora, porque tivemos gols, tivemos lances polêmicos, tivemos aí uma quebra de fair play. E pra deixar bem claro, viu, Pretzel, o fair play não está na regra do futebol, mas é, de novo, um código de ética entre os jogadores. Uma vez que ferido, o pau canta mesmo. Nem sempre. Nem sempre. Lembra do Pacaembu?
o Palmeiras e Flamengo, Kleber Gladiador. Lembra? O árbitro, acho que o árbitro era o... Eu tava nesse jogo. Adem, poderia ser, talvez? Eu não me lembro quem era o árbitro, eu tava nesse jogo. Tá? E aí, pra quem não lembra, o árbitro vai colocar a bola ao chão, e aí o Kleber pega a bola e finge que vai jogar a bola pra tiro de meta. Ele sai correndo, finaliza a bola torto, e aí o Felipe, que jogou no gol do Corinthians durante muitos anos também, vai pra cima, eles quase saem na mão, e a arbitragem tenta contemporizar, mas realmente foi essa quebra de ética entre os atletas, né? Que isso aí muitas vezes é imperdoável, né? Enfim, cada um tem E naquele momento os jogadores do Palmeiras defenderam o Kleber. Essa que foi a realidade. É verdade, né? Como o mundo mudou, cara. Mudou muito, mudou. Impressionante. Bom, daqui a pouquinho deixa eu ver, o Fábio Carille ainda não, ele tá chegando para se posicionar. E acho que ele vai começar a entrevista coletiva agora, hein? Acho que ele vai falar agora. É isso aí, pode soltar o som dele aí. Foi falta. Vambora. É estranho, o VAR só trabalha quando quer, a gente não consegue entender. Eu mesmo fui um defensor do VAR, mas já tem muito tempo que é muito complicado, né? Mas a gente tentou, a gente lutou e tem dia que vai ser assim. Continuamos na parte de cima da tabela. Agora pensar no próximo jogo, que é o Botafogo. Carille, Saulo Eustáquio, Rádio 3R, prazer falar contigo. Esse jogo que o Santos conseguiu um empate no primeiro tempo e conseguiu uma evolução após sofrer o primeiro gol para a equipe do América. E no resultado final, o Santos sai derrotado fora de casa. O que você leva de exemplo deste jogo para a sequência longa desse Campeonato Brasileiro da Série B? Obrigado. Eu sempre gosto de analisar o jogo depois com calma para falar sobre o jogo, para ver o que a gente poderia ser melhor, mas fico com a impressão assim, que foi um jogo muito igual. Dois times que vai estar sempre na parte de cima aí da Série B, buscando a classificação para a Série A. Né? Eu acho que foi um jogo equilibrado, que a gente esperava. Tudo que aconteceu no jogo a gente sabia, nos preparamos para isso, mas tem dia que o resultado não é a nosso favor e a gente tem que ter muita sabedoria e calma nesse momento para analisar, olhar e começar a projetar o próximo jogo. Carille, a gente viu você bastante agitado na beira do gramado, até uma discussão aparente para nós aqui de cima com o quarto árbitro. Queria saber se foi justamente essa questão do VAR que você estava cobrando pelo lance do segundo gol e o que você analisa, né, em relação às substituições que você fez, né? Você, quando tira o Otero e o Patati, a ideia, evidentemente, é botar sangue novo, de tentar fazer um Santos criar, né? Não deu certo, o América foi mais eficiente. Queria que você falasse da sua ideia quando fez as substituições e o que talvez não tenha dado certo. A troca foi em cima da gente perceber ali que os jogadores cansaram, né, perderam um pouquinho de força para transitar, tanto ofensivamente como defensivamente. Essa foi. O América foi para trás, se fechou, respeitou e conseguiu bloquear bem, né, fazendo falta e a gente jogando muita bola em cima para dentro da área com falta ou escanteios, né? Então, em cima da proposta do América no final do jogo, eles sobressaíram porque a gente não conseguiu empatar. A última hora. A perda do João Paulo, o que você conversou com o pessoal, se é algo que preocupa, né? Se é algo sério. E é uma discussão que é bem polêmica, né? Será que dá para esperar no futebol brasileiro que se tenha fair play, que um jogador veja o seu companheiro de profissão, não de time, machucado e não faça o gol, cara? É um lance que gera discussão. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Tudo acontece muito rápido ali, né? Aí o pessoal do América disse que ninguém avisou o jogador, mas ali não tinha ninguém que avisar, né? A gente já viu em outros campeonatos, em outros lugares. O pior depois é a sequência disso, né? Pelas informações que chegou, mas enfim, a gente espera para saber melhor, para poder opinar melhor, e a gente acaba falando e acaba não tendo provas. A primeira pergunta, desculpa, João Paulo, não deu tempo ainda de conversar, a gente vai para o intervalo ali pensando no segundo tempo, né? E agora na viagem aí com calma a gente procura saber o que aconteceu. 00:06, Bruno Milhosa. Ouvimos a entrevista coletiva do Fábio Carille. Agora, se não é o Felipe Camargo para fazer a pergunta, na última pergunta da coletiva... Gente, o que está acontecendo? Desculpa, não sou um Budsman de jornalismo, mas um peixe beta. Sabe que a primeira pergunta da entrevista coletiva, antes de perguntar sobre o jogo, é sobre essa confusão aí do primeiro gol do América Mineiro, do fair play, sim ou não. Porra, como que ninguém pergunta? Se não, o Felipe para perguntar...
não tem opinião do Carille para que a gente possa se embasar, se eles concordam, discordam, porque o Pituca já falou que o América Mineiro vai ter que jogar na Vila Belmiro no segundo turno e já tá meio que jurando aí. Pô, gente, ô Pretzel, me ajuda, velho. Pelo amor de Deus. Toda razão. Um abraço ao Felipe Camargo, que fez a pergunta, porque... Não, se ele perguntou outra coisa, moiou. A gente achou que a pergunta já tinha sido feita porque ninguém falava, né? Eu e tu aqui nos olhando. Aí a última pergunta, e aí é feita a pergunta, ainda bem que o Felipe salvou a entrevista, porque o principal lance do jogo o Carille não ia falar, mas ele contemporizou, hein? Ele deu uma contemporizada. Pano, né? Não, ele não foi duro, deu uma contemporizada. O que me chamou a atenção... Desculpa, Bruno, só não entendi. Ele falou, acho que as informações não chegaram. Então, como assim? Eu acho que ele quis dar uma ironizada. Eu senti esse tom do Carille, mas o que me chamou a atenção foi que ele chegou na bronca com o segundo gol do América. Falou, não, porque o VAR só atua quando quer, porque foi falta no Patati no começo da jogada, algo que não foi analisado. E eu revi o lance e não vi essa falta também. Então o Carille também não vi essa falta, gol normal. Tá revoltado aí o Carille com as duas marcações. Agora a gente tem a palavra do Cauã de Almeida. Vamos ouvir o técnico do América Mineiro, lá do vencedor dessa história. Fala na Bandeirantes. Boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você desse o seu parecer sobre a confusão do primeiro gol, mas o nosso comentarista, o Edu Panzi, até falou que não fosse talvez aquele erro de sincronismo do Éder que segura ali e sai o gol do Santos. O Santos não teve uma chance tão clara assim. Parabéns pela vitória. Obrigado. Vamos falar do lance, né, que é um lance importante, porque ele realmente mexeu com o emocional de toda a equipe, tanto nossa quanto a do Santos, mexeu com o emocional do jogo, resumidamente falando. É um lance muito rápido, muito rápido. É um lance que a tomada de decisão, tanto dos jogadores, do próprio Renato, tanto da nossa equipe em relação ao fair play ou não, tem que ser muito rápida. Naquela reunião rápida que nós fizemos, a gente tentou interpretar o lance o mais rápido possível, se realmente era necessário ou não. Se a interpretação mais fria é que é necessário o fair play, e a gente olhando, é duvidoso, a gente pede desculpas. A gente externa desculpa, porque o América tem valores muito fortes. Eu sempre falo isso, sempre ressalto isso em minhas entrevistas. O América constrói valores diários e o grupo de jogadores também compartilha desses valores, que não são só valores de jogo, mas são valores humanos. E aí a gente está representando isso. Então, se a gente falhou em não retribuir o gol ao Santos por fair play, a gente pede desculpas. Eu também peço empatia porque, na verdade, é um lance muito rápido, muito rápido. É difícil para a gente interpretar porque a nossa equipe joga de uma forma que ocasiona vários erros ao adversário. Então, não foi só uma vez que o goleiro errou e vocês são testemunha. Nos outros jogos quase saíram gols assim, esse gol já estava amadurecendo. Então, infelizmente, foi dessa forma. Então, mais uma vez, ressaltar que se era necessário o fair play, a gente vai interpretar o lance com mais calma, a gente vai interpretar o lance com mais frieza. Esse momento a gente não consegue ter essa interpretação. Nós, juntamente com a direção, nós vamos nos se colocar daqui a pouco para dizer o que a gente acha, de forma bem geral, mas se a gente acha que fair play era necessário, a gente pede desculpas nacionalmente falando. Cauã, boa noite para você. Giovana Pires de O Tempo Esportes aqui. Depois da partida agora há pouco, o Carille, técnico do Santos, falou sobre esse fair play, né, sobre essa questão do Renato Marques. E aí, no finzinho da resposta dele, ele falou assim, o pior mesmo foi o que aconteceu depois do lance. Você sabe o que foi? O que você observou ali da reação do banco do Santos em relação a tudo isso que aconteceu do Renato Marques? Não tenho ideia, de verdade, não tenho ideia. Em todo momento a gente discutiu ali o que era melhor a se fazer entre comissão técnica e jogadores, e a gente assume essa responsabilidade, tá? Como volto a dizer, como foi uma decisão muito rápida, a gente decidiu naquele momento que entendeu que não era um lance para fair play. Mas volto a dizer, a gente analisando o lance friamente, a gente entende sim que o lance poderia ter sido fair play, tá? Mas a gente pede desculpas mais uma vez, né? Volto a dizer, foi tudo muito rápido, e essa decisão cabe agora a nós, do América, como clube como um todo, se posicionar firmemente sobre isso, mas realmente a gente fica com isso, a gente não vi nada que o Carille possa ter visto, mas enfim, é isso, tá? Cauã, boa noite, ou bom dia, né? Podemos dizer assim, já passamos da meia-noite. Seguinte, já falar agora do jogo, né? Você manteve a mesma equipe que entrou na partida contra o Guarani, e o que mais me impressionou hoje no América foi a garra e a intensidade do América durante todo o jogo, principalmente quando os ânimos ficaram mais exaltados.
queria que você comentasse sobre o jogo como um todo, né, a apresentação do América e essa gana, essa raça que os jogadores apresentaram durante a partida contra um time que, assim como o América, é também favorito ao título, é também favorito ao acesso. Essa construção mental nossa, ela tem sido diária. É uma recuperação da essência do América, a nível de valores de jogo, como coragem, agressividade, intensidade. Os anos recentes do América foram caracterizados por isso, né? E principalmente os anos de sucesso, né? Os anos que ficou na Série A, né? Os anos que chegou na Libertadores, na Sul-Americana, todos eles foram caracterizados por uma equipe corajosa, agressiva, intensa, e é isso que a gente tem resgatado cada dia mais e se fortalecido nisso. Cauã, boa noite. Willy Figueiredo. Aí a palavra do técnico Cauã de Almeida, jovem treinador, que surpreendeu, pelo menos a mim, na entrevista, por ter ido contra, né, a atitude do Renato. Ele não defendeu o jogador. Olha, Pretz, eu vou deixar para você, porque se eu sou o executivo do América, ou se eu sou o seu Marcos Salum, que é o maior torcedor da história do América, grande dirigente, e que está lá, hoje é o presidente do Conselho de Administração, Conselho de Gestão. Se eu tô ali vendo a entrevista do meu treinador, eu chamo ele no meu irmão, tu não defendeu o nosso jogador, cara. Ele pode até discordar lá no vestiário e tudo. Vamos tentar não repetir esse tipo de coisa. Mas vem cá, o América tem valores. Onde é que os valores do América estão em debate pelo gol do Renato Marques? Eu não consigo entender isso, cara. Esse é um lance isolado de jogo, é numa bola rolando. Que o rapaz quis fazer o gol e fez o gol. É isso. E haverá julgamentos. Alguns vão concordar que o gol tinha que ser feito, outros vão discordar, vão achar que ele foi oportunista. Eu acho que é isso. Agora o treinador, né? O treinador vira... Ele não criticou e não falou nada, mas foi contra o gol. Foi mal. Foi mal, né, mal orientado, mal. Né? Mal. O América, ele não sabia muito bem o que ele falava. É o que o né? Alê disse. Amanhã vai estar todo mundo falando do lance do gol, quando na realidade a gente jogou bem e mereceu a vitória. E o Alê tem razão. Ok, pode ser. Pode ser. Eu acho que assim, o lance tem que ser falado, debatido, porque esse tipo de lance, querendo ou não sei se vocês concordam com isso, mas ele tá ficando cada vez mais rotineiro no futebol brasileiro. Recentemente foi Luciano e Diniz, agora Santos e América Mineiro. Eu tô vendo o lance aqui, do Moisés em 2022 pela equipe do Fortaleza contra o Fluminense. O Nino se machuca no contra-ataque e o Moisés para no lance e não faz o cruzamento. É claro que não é um lance de gol tão claro, né, como quando o goleiro se machuca, mas... dá uma olhada, Capela. O Moisés, ele dispara com liberdade na lesão do Nino e ele para. O lance não vai pro ataque. Então... Não, mas esse é outro Moisés, irmão. Não, é o Moisés atacante do Fortaleza. É isso, mas não é o mesmo Moisés do América Mineiro. Não, é outro. Mas tô dizendo pela comparação de lance. Ah, tá. Achei que você tava falando dos mesmos. Eu estava no estádio Independência. São Paulo e Atlético Mineiro. O Ronaldinho tomando água com o Rogério. Vai para as costas do Rogério, recebe a bola e faz o gol. Exato. Me desculpe, ele cruza cara. Pro Jô, né? O Jô na época foi considerado gênio. Exatamente. É verdade? E o Rogério foi o trouxa, é verdade ou não? Sabe o que é, irmão? Vou te falar uma coisa. A gente vive um mundo de hoje, não sei se você ouvinte vai concordar, mas a gente vive um mundo do julgamento hoje, né? As pessoas gostam de julgar tudo. Se tá certo ou errado. Não há um equilíbrio. Tipo assim, esse é o tipo de lance que eu não condeno o rapaz que fez o gol, mas até entenderia se ele não tivesse marcado. Ele poderia, vou dar um exemplo, ele poderia muito bem ter... Vem cá, Pretzel, vamos supor esse exemplo aqui, tá? Uma hipótese. O Renato, mesmo lance, só que ao invés de bater pro gol, ele pisa na bola e levanta o braço e fala, parou, o goleiro se machucou. Sabe o que ia acontecer? Um monte de gente ia arrebentar o moleque. Por que não fez o gol? Tem toda a razão. Tem que fazer o gol. Pode fazer falta lá na frente. Que absurdo. Então assim, gente, não tem certo e errado nessa história. Cada um tem a sua decisão, a sua opinião. Ele não cometeu nenhum crime, pra muita gente nenhum erro. E outra coisa, é uma tremenda hipocrisia. Se eu criticasse ele aqui, pode ser que amanhã, o meu telhado de vidro, alguém taque uma pedra. Porque, gente, é difícil. A gente tenta manter uma coerência, mas na vida isso aí é normal, pessoal. A mínima experiência que a gente tem, pelo menos de vida, não é porque você tem uma atitude A na sexta que você vai repetir a mesma atitude no sábado. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É mais ou menos isso. Não, claro que sim. Olha aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Eu faço questão de não ter problema nenhum. Hein? Não, mas não tem problema nenhum. Por favor. Marcel Farias. Parabéns ao técnico do América. Ele tem caráter. Mesmo assim, os dois patetas continuam revoltados com a opinião do técnico. Quer dizer que a gente não tem caráter, né? A gente não tem mais caráter. Um, Marcel Farias. Você é um tonto, velho. Não, Marcel, calma. Você é um tonto, o segundo. Velho. É o você segundo. É um tonto que eu não respeito, o segundo que é colocar caráter em debate. Por uma opinião contrária. Se um dia pra conversar com a gente, eu posso garantir a você que a gente tem
muito mais nível que você, muito mais a agregar do que ficar aí, que nem um tonto em rede social, xingando profissionais que estão trabalhando e que estão não julgando, debatendo uma atitude. E não é nenhuma revolta nossa. A gente está colocando em xeque o debate, só isso. Eu só quero dizer que no chat tem muito mais gente democrática do que extremista. Posso falar? A gente que é o tom. A gente dá moral pra esse tipo de gente. A gente dá moral pra esses caras que fazem essas groselhas, ao invés de gente que quer debater em alto nível com a gente. Eu sou muito burro mesmo. A interatividade é importante, mas esse tipo de coisa aqui é uma ofensa. Aí se a gente responde, a gente tá errado. A gente tá errado. A gente tá errado se a gente responde. Tá aqui, ó. Marcel Farias PG. Deve ter identidade, deve ter CPF, tudo. Mas o cara botando o caráter em dúvida por uma opinião contrária. Então. Mais um nessa toxicidade. É isso mesmo. Que tem o chat muitas vezes. E, Pretzel, assim, a gente mesmo, eu tenho opinião contrária em relação ao lance, mas a gente sabe entender que é um lance passível de opiniões divergentes. O que eu tô vendo na internet, nesse momento, é um ataque muito grande ao Alê, cara. O jogador do América, falando que o Alê é um mau caráter, se provou um jogador terrível, que entrevista nojenta do Alê. Cara, é uma postura que, assim, você discordar dele é normal, mas claro que é. Tá passando do ponto. Não, viraram um fio. Ó, o meu tio... Grande tio, Roberto Pinto. Grande Roberto Pinto. Não, eu ia falar... Bom, vocês já entenderam, né? Grande Roberto Pinto. É a terceira Meu série. tio tá ouvindo a Rádio Bandeirantes aqui. A terceira série tá na tua veia, né? Sempre, irmão. Não consigo sair da terceira série. Ó, deixa eu fazer o seguinte. A gente vai encerrar a live do chat do YouTube, então peço para os ouvintes que estão com a gente no YouTube para vocês migrarem todos aqui para o dial, em AM 840, FM 90,9, na faixa estendida que o dial ficou maior, 86,3, radiobandeirantes.com.br ou no aplicativo Bandplay, beleza? Migrem para cá que o Alexandre Marques vai colocar um ponto final na nossa tradicional live, tá bom? Migrem para cá. O meu tio mandou um áudio. E eu nem ouvi ainda o áudio, mas como meu tio é um grande nível, eu tenho certeza. E ele é santista, tá? Tô curioso pra saber a opinião dele. Roberto Pinto, meu tio. Um beijo pro Arthurzinho, meu primo. E pra Ana Silvia também. Vamos lá. Olá, João Paulo. Olá, Pretzel e equipe da Bandeirantes. Quem fala aqui é o Roberto Pinto, de São Caetano do Sul, torcedor do Santos Futebol Clube. Mesmo sendo torcedor do Santos, eu acho que o gol foi normal. Ele tinha que marcar o gol e, infelizmente, aconteceu o acidente lá. Ele não bateu no goleiro e, para mim, o gol normal. Meu tio, cara, Roberto Pinto, tá ouvindo a gente de São Caetano, grande Santista, tio, hein? né? Santista. Esse aí é o tio bom da Uma opinião respeitável de um... Ele é de uma outra geração. Quantos anos ele tem? Meu tio... Tio, desculpa, você deve estar com uns 50 e pouco então, aí, quase 60. Da nossa geração, uma época que não tinha tanta, com todo o respeito, tanta frescura quanto tem hoje. Exato. Essa que é a realidade, apenas isso, mas respeitando todas as opiniões contrárias. O Fábio Santos, sou santista, tô indignado, fair play é legal, mas não temos essa maturidade toda. Mais um santista falando. O Christian Plus, ele está cara a cara, o goleiro não se machuca em lance anterior, e sim em disputa, então fica à vontade dele se faz ou se joga fora. Só que o Santos perdeu na bola e não por este gol. Mais um. Então também, ó, a Ana Beatriz, o cara tem que levar o leite para os filhos dele, o trabalho dele é atacar e fazer gol. Então tá começando a entrar aqui sabe, algumas declarações, deixa eu ver aqui para você. Fernando Mendes, o Alê deu sua posição com personalidade. O Diego Luiz tem que fazer o gol mesmo. Então tem umas aqui que são a favor também do Alexandre Araújo Costa. É difícil julgar a atitude do jogador do América. Ele teve duas opções e seria julgado por qual atitude tomasse. Exatamente, foi o que falamos. Fez o gol e valeu pela arbitragem. Tá aí. Isso. Então aí, ó, são opiniões que dá pra ler tranquilo. Exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, Pretzel, pra te liberar, até porque meia-noite e 20, estaremos juntos esse final de semana com muita alegria, hein, Xandão? De quem? A alegria minha. Claro que eu tô fazendo uma brincadeira. Meio-dia juntos no Concentração de domingo, né? Com muito conteúdo. Claro. E hoje Hoje eu recebi uma mensagem hoje no WhatsApp. De quem? Do nosso produtor de domingo. O Bruno Milhose mandou uma mensagem feliz, dizendo o seguinte: é eu que estou no domingo. Certo? Vocês não sabem a alegria que foi esse contato, viu? Eu agradeci. Exato. Cara, eu gostei muito, cara, da tua felicidade em estar conosco, cara. Sempre uma honra. Vários giros, né?
Não. Marcou alguém? Tiros impecáveis. Marcou não. alguém. Aquilo que a gente combinou. Tá marcado. Tá bom, tá então tá bom. Quem? Não, no dia do jogo vai ter técnico. Teremos entrevista. Ô, garoto, aí sim, entrevista. faremos entrevista no dia do jogo, hein? É isso aí. Maravilha. Quem narra esse jogo de domingo, irmão? Ituano e Ponte Preta. Quem narra? Saiu esse cara, eu mostrei pra algumas pessoas. É o início da sua aposentadoria. É a caminho do fim, mas nós estamos juntos, não tem problema. Qual que é a equipe de domingo, Xandão? Narração. João Paulo Capelanes. Comentários. Eu. Reportagens. Pedro Ramiro. Apresentação da jornada. Capelanes. Não, Capriotti. Não, Capriotti é intervalo e o apito final. E a apresentação da jornada. Não, abre 13h30 contigo, né? Ah, comigo? Tá. Lembra? A gente abre 13h30. Intervalo. Intervalo Capriotti. E a produção? Produção. Pus óbvio? Nossa. Pô, pelo menos um Bruno só, né? Não juntos ao mesmo tempo. É realmente... Um Bruno em cada espaço, de repente. Pessoal, é só uma brincadeira, a gente se diverte muito brincando aqui, né? Na realidade. Algumas brincadeiras com fundinho de verdade. Mas domingo estaremos aqui com muita alegria. Essa que é a realidade. Sem dúvida. A gente ama o que a gente faz, né? Exatamente. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Ailton Silva. Vamos fazer o seguinte: gabarito do jogo com o mestre Alexandre Pretzel. Vamos às notas do jogo. Gabarito do jogo. O Santos, o maior clube do mundo. Vambora. Quem dá bola é o goleiro João Paulo se machucou. Que nota merece, hein? Aí sem nota, né? E tomara que não seja nada grave. É uma lesão de tornozelo, Milhosa. É isso? Tá confirmado? Sim. Tendão. Parece que é o tendão. Tendão do tornozelo ou tendão de Aquiles? Uma nota, parece que é o tendão do tornozelo. Tendão do tornozelo. E aí, cara, pode ser um problema e tirar o cara de ação por bons meses. Tomara que não seja nada, a gente fica na expectativa. Tomara. Nota ele merece? Sem nota, porque ele saiu cedo, 14 minutos. Brazão, entrou na vaga do João Paulo. 7, bem. JP Sherman. Pior jogo dele nos últimos... Desde que ele assumiu como titular. 5. Lateral Rainer. Sem nota, entrou aos 39 segundos. O Rainer é forte, rapaz. Ele sem camisa, Fortinho. ele é troncudão, né? Fortinho. Gil. Virou atacante no final pra variar, né? Mas hoje não foi bem. 5,5. Joaquim queria só brigar com o Renato Marques, depois que saiu o gol. 5. Escobar. 4. Que droga, hein, esse jogo do Escobar hoje. 4, irmão. O Milhosa acho que ele não foi mal. Eu acho que foi. Você gosta do Escobar, Milhosa? 4. Gosto. Nossa. Entendi. Tá bom. Rincon. 4. 4. Foi envolvido pelo meio de campo do América. Não jogou nada, né? Nonato entrou na vaga dele? E não ajudou, porque entrou tarde, aos 39 do segundo, sem nota. O capitão Diego Pituca. O melhorzinho, 5,5. Juliano, meu campista. Pior jogo do Juliano na Série B, 4. Otero, 5. Ô, Pretzel, eu não quero pegar no pé dele, não, mas por que o Serginho foi contratado, hein? Indicação do Carille, né? O Carille gosta dele, fazer o quê? Nota do Serginho. Entrou aos 28 do segundo tempo. Ele teve... quase 20 minutos. Quase 22 minutos ele teve. 9 de exato, 22, então um pouco mais. E não apresentou muita coisa, não. 4. William do Bigode. Fez o gol. O gol sempre sobe a nota. 7. Wesley Patati. Bom primeiro tempo, viu? Sabe o que aconteceu no segundo tempo? Sumiu, né? Sumiu. 4,5 pro Patati. Você sabe por que Patati? Por quê? Tem uma história, né, o Bruno Milhosa? É verdade. Tem a dupla dos palhaços do... Essa história é verdade, Patati e tá? Patatá. Patati e Patatá. Já estiveram aqui na Band? Já, várias vezes. São muito gente boa, por sinal. Por sinal, tô no grupo deles aqui do WhatsApp. Mas tá ligado que não existe o Patati e o Patatá, né? Sim. Mas a gente tenta... Exato. Milhões de Patatá. São vários, mas tem o original, né? E aí depois os sósias, né? Que faz um trabalho bem legal também. Pô, com a criançada é legal. Exatamente. Demais. E o Wesley Patati, olha só, cara, essa história de superação. Ele é Patati, porque na época que ele era criança, categoria de base, que não tinha dinheiro pra nada, ele usava a chuteira que sempre davam pra ele. E ele calçava, por exemplo, 36, usava a chuteira número 40. E sobrava muito pé, porque ele não tinha como comprar. E aí apelidaram de Patati, por causa do Patatá, porque parecia um tênis, um sapato de palhaço, porque o pezinho dele era menor e ele usava um maior. Então, assim... Torço muito pro Patati, primeiro pela história de superação. Ele abdicou agora do apelido, né? Na tudo divulgação bem, oficial e tal, mas acaba ficando. Né? Ficou, e vai ser sempre Patati. E outra, o Wesley, tem 230 Wesleys também. O Wesley Patati conta um pouco da história dele também, né? Então acho que, e torço muito pra esse menino aí, pra esse rapaz, que fez uma Copa São Paulo de Futebol Júnior interessante aí. Patrick, rodou bastante, entrou na vaga do Patati. Não? Sem nota. Nossa, mas que desânimo, né? Não, mas vem cá. Pô, o Patrick não fez nada.
Nada, né? Nada. E outra, por que não o Morelos, né? Ao invés do Patrick, Morelos. Por que não? Pra jogar ao lado do William, né? Agora o Patrick, hein, Pretzel, no Inter, ele foi muito bem em alguns momentos, aí começa a sair, rodar. E falaram Paulo, que o Patrick, Galo, em determinado momento, ele... Foi o que me disseram, ele tornou um ambiente ruim. É mesmo? É, porque ele... Desleixado. Subiu no salto. Não, desleixado, subiu no salto e, sabe, disperso. Chegou um momento que não deu. Técnico Fábio Carille hoje, hein, que nota? Mal. 4. Nota do Santos como um todo? 4,5. 4. Ah, passa de ano. Vamos com o hino do Coelho. América Mineiro em destaque. Esportivo, social e cultural. O goleiro Dalberson. 6. Matheus Henrique, lateral. Estou a bola na trave, a bola desviou, né? Foi a melhor coisa que ele fez. 5,5. Daniel Borges. Pro mal, Daniel Borges. 4. Ricardo Silva, primeiro zagueiro. É um zagueiro que tá há anos lá. 6. Éderton Amarelo, outro zagueiro. É bom zagueiro. Bom 6. zagueiro. Marlon, lateral esquerdo. Marlon, 5. Ale, meio Agora campista. começa a evolução. Ale, 7,5. Ô, louco, 7,5. Juninho fez gol da 8. vitória. 8. Moisés. Moisés jogou mal. Esperava mais. 5. Benítez entrou, tomou amarelo. Não melhorou muito. 5. Adson, a mesma coisa. Não conheço e não jogou bem. Felipe 5. Azevedo também tá 200 anos lá. Felipe Azevedo entrou e foi um pouquinho melhor. 5,5. Renato Marques, o cara do gol polêmico. 7. Brenner. Entrou para segurar a bola, né? Entrou para segurar a bola para jogar fisicamente contra os zagueiros do Santos. 5,5. Achei que o Brenner ia dar jogador quando eu vi ele Sim. no Botafogo, no Inter, né? Não, tá lá na América. Fabinho, atacante. 5. E o Vitor Jacaré, hein? 4. Muita transpiração, pouca inspiração. O Vitor Jacaré, Desde o Bahia, né? O Bahia e o América Mineiro são grandes para ele, viu? São grandes para ele. Agora, por que Vitor Jacaré, hein? Você sabe o porquê? Tô curioso. Vamos buscar o porquê de Vitor Jacaré. Técnico Cauã de Almeida, que nota ele merece? Colocou a América junto com o Santos na primeira colocação. E tá invicto. Merece uma nota alta, 7. 7 é a nota do América Mineiro como um todo no jogo de hoje. 6. 6, maravilha. Nota 6, passa de ano com louvor, sem provão, sem recuperação. Arbitragem do jogo, Wilton Pereira Sampaio, sempre polêmico. E aí, Pretzel? 6. Não é uma nota ruim pra ele, 6. É, até porque subiu a média dele, Exato. né? Que a média dele, o sarrafo é baixo, Exato, né? então 6 E ele vai apitar a Copa América, hein, Pretzel? Vai. Hoje ele apitou razoavelmente, sabe? Atuação razoável, 6. Sim. Não comprometeu, mas também não fez aquela arbitragem de almanaque, né? Não comprometeu, 6. Maravilha. Eu queria saber por que Vitor Jacaré. O Buzóvio foi atrás, ó. A origem do apelido Jacaré vem de infância, quando ele era criança no sítio em que ele morava no Ceará. Um amigo de infância colocou esse apelido e pegou, e aí tentou colocar Vitor Silva e tal, e ficou só Jacaré, mas foi apelido de infância mesmo. Não tem uma origem relacionada a Jacaré. Ah, não? Como você quis plantar, Capelão. Não quis plantar, eu só tava deduzindo aqui, né? Falei, Vitor Jacaré por quê? Porque ele criava Uma ovelha. mordida de jacaré, É, alguma vai coisa saber. assim, sei lá, já pode ter acontecido alguma coisa, né? Já aconteceu algum fato na sua vida que o ouvinte não sabe e deveria saber, Pretzel, em relação a animais? Em relação a animais... É, você é um cara que gosta tanto dos bichinhos? Eu gosto. Nunca teve algo curioso? Teve a fuga da nossa caturrita, né? Caturrita? É, caturrita, é. O que é isso? Caturrita é uma cota, né? Um papagaio, não, é diferente de calopsita. Como é que é? Caturrita é chamado. Caturrita. É, filho. Mas é chamado no sul isso? Filhote de papagaio, é isso. Você tinha um papagaio ou não? Tinha uma pequenininha caturrita. E fugiu? Fugiu, na praia. Putz, ficava solto? Não, assim, ficou solta, fugiu depois de anos e cantava, brincava. Cara, esse bicho, o papagaio é um bicho espetacular. Impressionante, né? O papagaio, tem uns vídeos no Instagram de papagaio, tipo, reclamando, Exato. brincando, conversando cantando com as o hino do clube de Exato. coração. Não, do e reclamando. dono. Tem uma mulher que fica discutindo pra forçar e o papagaio reclama e discute. Não quero! Discute também, é um negócio assim espetacular, sabe? O temperamento, né? Então, assim, o papagaio é um bicho espetacular. E o Messi? Messi é meu cachorro, tá lá. Agora eu chego, ele vem pra me receber. Qual o tamanho do Messi? No meu pé. E ele, assim, ó, o cachorro é impressionante, né? Tu só olha pelos gestos. Quando eu entro na cozinha, eu vou chegar agora, vamos supor, eu vou fazer um lanche agora, né? Porque faz tempo que eu não comi nada, mas chego pra comer alguma coisa. E ele vem, ele não faz nada, não late nada, ele fica deitado, distante. Tá.
distante da cadeira, certo? Sim. Quando eu começo a comer, o que ele faz? Vem, se aproxima. Claro. Se aproxima Pra e fica... pegar um rebote, e né? fica em pezinho só me olhando. Como quem diz assim, e aí, meu? Tem nada aí? Não vai sobrar nada aí? Não tem nada aí? É assim, cara. O cachorro é um bicho espetacular, cara. Olha, o cachorro pra mim é o maior ser humano da Terra, viu? Impressionante, cara. E eu vou falar, Deus cometeu 2 erros no mundo. Deus é maravilhoso. E os ouvintes vão concordar comigo. Primeiro, a criação do inseto. Serve pra nada o inseto. Nada. Nada. Ai, mas alimenta os sapos, mas alimenta não sei o quê. Cara, o sapo poderia muito bem viver de erva, de planta, de qualquer porcaria, velho. Vai lá convencer ele. Entendeu? Lá. Velho. Pô, a girafa não come planta, meu. Bicho muito maior. Come planta, tá tudo certo, fica comendo inseto. Vai você comer inseto planta, é um Capelani? inseto. Isso é um inseto, deveria ser um palavrão. E outra coisa, os animais, os cachorros, não, tira isso aí. Os cachorros não podem viver tão pouco, né, gente? 10, 12 anos, tinha que viver 100 anos. O cachorro não podia morrer, um ser imortal. Isso é pra lastimar. O cachorro vive muito pouco. Muito pouco, né? E deixa uma saudade, a gente cara, se apega irreparável. tanto, a gente se apega tanto nos bichos, cara. Putz, eu já tive tantos bichinhos que morreram, cara. Olha, eu tenho, só dividir com o ouvinte aqui, eu tenho na minha cabeça que o dia que eu morrer, Deus vai me receber, vai me abraçar e vai falar, bem-vindo à casa, eles estão no seu aguardo. E olha, tô até arrepiado, todos os meus bichinhos, os meus passarinhos, as tartarugas que eu tive, os peixes, os cachorros, os gatos, todos vão vir na minha direção. Eu vou deitar, vou ser lambido, mordido, fantástico. É o que eu desejo. Não quero amendoim, irmão, obrigado. Já falamos de tudo, né? Não, eu ia corrigir a informação. Vamos lá. Eu consegui encontrar. Vitor Jacaré recebeu o apelido porque ele tinha a boca grande, segundo a entrevista. Aí, ó, é justificável, né? Vitor Jacaré. Bom apelido. Bom apelido. Eu quando tinha aparelho na época de moleque, né, era boca de lata. Então boca mais ou menos isso, boca de lata, né? Alexandre Pretzel. Xandão. Que honra e que alegria. Prazer todo meu. Pra fechar meia-noite 33, só uma rápida sublinhada sobre o que acontece no atual Corinthians com a saída de tantos dirigentes importantes da atual gestão do Augusto Melo. O presidente assumiu. Os caras tudo do lado dele. Novo ritmo de gestão. Gestão diferente. Grandes receitas. Grande time. Certo? Inovações. Name rights. Patrocínio milionário. Tudo isso foi tema de campanha, correto? Sim. Nós estamos no dia 25 de maio hoje, né? Hoje é. E o que eu posso dizer? Um semestre de gestão, praticamente. O que eu posso dizer? Todo mundo pulando do barco. Cada entrevista que o Augusto Melo dá... Não, eu quero dizer o seguinte, ó. O marketing está fechando contratos importantes e fundamentais para o clube. Eu tô fazendo um teor do conteúdo, certo? Claro. Um resumo. O diretor de marketing pede demissão. Porque ele falou isso. Aí, os contratos estão todos certíssimos. O departamento jurídico está voando. Não só isso, sob supervisão, assinados pelo financeiro. O financeiro não assinou e pede demissão. Mas fica convencido. Os contratos estão tudo certo, sancionados pelo nosso departamento jurídico. Uma hora depois, o diretor jurídico pede demissão. O Augusto. Diretor de futebol. O diretor de futebol foi embora. Também. Foi embora e provavelmente, eu não tenho provas, mas obviamente que o Rubão hoje ele deve ter muitos documentos relacionados à gestão. Olha. Então, se o Rubão tem uma mágoa em relação ao Augusto Melo, provavelmente o Rubão vaze documentos. E provavelmente presidente do Conselho Deliberativo, exato. O Romeu Tuma Júnior, para abrir uma votação para empichar o Augusto. Eu convidei o Tuma Júnior para vir aqui domingo ao vivo. Ele tem uma audiência pública com os sócios do Corinthians. Olha. Domingo haverá uma audiência pública do Conselho Deliberativo. Pública? Pô, podia mandar um repórter lá. Pois é, com sócios do Corinthians. Haverá domingo isso aí. Por isso que ele não virá, mas já assumiu o compromisso, sem confirmar o horário, mas já assumiu o compromisso que virá aqui no estúdio um dia no domingo para conversar conosco. Então é o seguinte, Augusto Melo, eu quero elogiar. Tem como elogiar? Não tem. Não tem. Porque se tivesse diminuído a dívida, se tivesse fazendo uma gestão com transparência, mas uma gestão que estivesse saneando o clube e tivesse um time competitivo sem os gastos que fez, o Corinthians pagou 5 milhões de dólares no Pedro Raul. Não pode. O Corinthians pagou uma fortuna em 60% do Mateuzinho. 60%. Gastou mais de 100 milhões de reais em contratações. Exato. Gastou mais de 100 milhões. Trouxe um lateral esquerdo que tem um problema crônico.
O departamento médico não sabia disso. Palácios. Passou no departamento médico, não houve nenhum cuidado sobre né, a ficha médica, o histórico médico do Palácios, que até me parece que é um bom jogador. E aí? O Corinthians é um time nota 5. Contrata um jogador que chega para ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Exato. O diretor financeiro na época fala que é e o presidente fala que não é esse valor. Então, assim, o Augusto, que falou tanto em credibilidade, principalmente em transparência, ele infelizmente está se transformando no mais do mesmo. O Augusto se perdeu. Hoje até eu estive lá, porque, aliás, uma notícia, né? Lá? A Jo é a nova superintendente de comunicação. Ela era a número 1 da comunicação do Corinthians hoje. A Jo foi promovida, um abraço pra Jo. Parabéns a Jo. Muito sucesso pra ela. Sim. O Olavo Guerra passa a ser o primeiro do departamento de futebol. Perfeito. Ocupando o lugar que era da Jo. E o Vinícius Rodrigues do Bragantino foi contratado. Vinícius Rodrigues. Grande figura, figuraça. Quem que é o Vinícius Rodrigues? Ganhou já o prêmio ACS, trabalhou no Santos. Mentira, gente boa demais, tá lá. Foi pro Corinthians e trabalha com o Olavo agora. Muito então, bom. assim, ó, 2 profissionais maravilhosos. A Jo, que é uma profissional maravilhosa. Mas pessoa fica o recado pra Jo aqui. Não, tudo bem, a pessoa corretíssima. Eu amo a Jo. Ela tá debaixo do mau tempo. Ela tá numa pressão danada, mas ela é a nova superintendente de comunicação do Corinthians. Olha, o Corinthians está em boas mãos em relação ao departamento de comunicação. Tem muito assessor horroroso na imprensa. Muito assessor horroroso dentro dos clubes de futebol. Não é o caso do Olavo, não é o caso da Jo, mas infelizmente, se eles forem abraçados pelo sistema péssimo do Corinthians, da forma que lida com a comunicação, eles estão mortos. Eles estão mortos. O Olavo é um baita de um profissional, a Jo a mesma coisa. Conheço a Jo antes dela entrar no Corinthians, gente. Mas bem antes dela entrar no Corinthians. Uma pessoa íntegra, de caráter, maravilhosa. Agora, tem que ter autonomia para trabalhar. E outra, Jo, não é para ficar barrando aí trabalho de repórter não, entendeu? Vocês têm que organizar melhor aquele circo que muitas vezes fica na zona mista, porque é um circo, tá? Eu já vivi esse circo muitas vezes. O que é o circo? Pô, tem jogador que sai do backdrop e tá lá a pampa. O repórter vai para entrevistar, não tem que ficar podando, tem que organizar a parada melhor. E outra coisa, viu? Tentar reaproximar a imprensa com o clube de futebol. Vai por mim. Esquece. Não, ok, você tem razão, esquece. Só que se eles querem... Gente, vem cá. Vamos contar algumas histórias bem curtinhas aqui para liberar o Prédio e o Bruninho. Pô, eu quando era setorista do Corinthians, na primeira passagem do Carille pelo clube, eu estive nas duas, na primeira e na segunda. Na primeira, eu tive alguns atritos com o Carille, com algumas informações que se apurava. O jogador que eu sabia que tinha treinado entre os titulares e no domingo era colocado na reserva. O jogador me falava, velho. O jogador me falava. E aí eu perguntava na coletiva. Ô Carille, quinta-feira foi treino fechado, mas tem informação que fulano treinou como titular. Por que você colocou na reserva? Não treinou como titular. Pô, Carille, tem informação. A gente debatia. Chegava na segunda-feira no CT Joaquim Grava, o Carille, Capelanes, vem aqui. Ia no cantinho, trocava uma ideia, tudo certo. Tudo certo. E você começa a ter uma... Não vou falar que vai passar pano pra ninguém, mas ter uma relação de pelo menos uma abertura para poder trocar uma ideia, uma tolerância maior. Porque hoje em dia você vai pra entrevista coletiva, cada um com uma espada tentando espetar o outro. Essa relação é ruim pra todo mundo, velho. Só, na minha opinião, só um clube tem política de comunicação na Série A do Brasileiro. Quem? Fortaleza. Opa. É o único que tem uma política de comunicação. Você tem razão. Certo? Os outros através dizem... do CEO, né, do clube, talvez Marcelo o Cuiabá, que eu não costumo... Porque o Cuiabá é organizado com a família Dresch, né? Mas, sinceramente, só o Fortaleza tem uma política de comunicação decente, onde estão prestes, estão sempre à disposição para esclarecer situações, não são secretos, querem a divulgação do time, certo? Fazem os jogadores darem entrevistas, perfeito? Fazem. A gente às vezes Exato, vai falar. Fazem os jogadores darem entrevistas. Essa é a verdadeira política de comunicação. Sabe o que é isso? O clube soube crescer. O clube soube crescer e sabe do seu tamanho nesse momento. Os outros 19 não têm política de comunicação. São secretos, são soberbos nessa questão. Sim. São muitas vezes arrogantes. Os dirigentes são omissos na sua maioria. Falam muito pouco. Eu sou crítico do Augusto Melo, mas eu quero fazer um elogio a ele. O elogio que eu vou fazer. Ele dá entrevista. Os últimos presidentes do Corinthians não davam entrevistas. Não, Fugiam de tudo, certo? Nunca explicaram. A negociação envolvendo o Yuri Alberto, a contratação do Yuri Alberto, nunca foi explicado pela gestão passada. É difícil explicar, provavelmente é. Nunca foi explicada. Nunca foi. O Augusto Melo, pelo menos, você pode debater o conteúdo da entrevista. Pode debater. Tá falando, não sei o quê. Mas ele dá entrevista.
Tá? Mas Ele dá entrevista. Um erro, Pretzel. Ele dá entrevista. Mas eu acho que ele não, comete tudo bem, um erro. é a análise Ele do conteúdo. Não, o conteúdo dele, cada um tem o seu. Eu acho que ele tem uma capacidade intelectual para poder passar o recado pro torcedor muito baixa. Muito baixa. Sabe por quê? Pô, eu tava assistindo a entrevista que ele deu ao Cross ontem. Cross, pra quem não sabe, é um influencer, que é corintiano, que participa do Flow. Eu já participei de transmissões com o Cross, é um baita de um cara, gente boa, e fez belas perguntas pro Augusto Melo, belas perguntas que o torcedor queria saber. Agora, o que me incomoda é o discurso do Augusto, é um discurso vazio. Sabe qual que é o discurso? Você não tem ideia, cara, eu não tenho final de semana, eu tô trabalhando pra caramba. Ô, Augusto, você já sabia disso, isso aí foi uma escolha dele. Exato, uma escolha sua. Dele. Você não sabia que assumir o Corinthians, na bucha que tá, na barca que tá, você tem que trabalhar dioturnamente, 7 vezes por semana, 30 dias por mês, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Pô, Augusto, me ajuda. Você tem que parar com esse discurso. E outra coisa, convoca uma entrevista coletiva, Augusto. Uma entrevista coletiva para que você possa chegar com isso aqui, ó. Papel. Olha, o documento é esse. Não tem laranja por causa disso. A informação é essa. Esclarece. Você vai pra entrevista que você dá, e todo respeito, você deu entrevista recentemente pro Benja, deu pro Cross, tá tudo certo. Talvez até dê uma entrevista pra nós aqui. E eu não sei se daria também, porque a gente vai apertar a barbaridade. E eu não sei realmente, falando sério agora, se o Augusto aguentaria responder metade das perguntas que a gente teria pra fazer aqui. Então, eu sugiro que o Augusto ele possa se reorganizar na sua gestão, porque se você for analisar, ele montou o seu time e hoje ele está praticamente sozinho no clube. O diretor administrativo sozinho. Pode ser que saia hoje o Antônio também. Oliveira, eu estava lá no CT do Corinthians, certo? Quando eu estava para sair, chegou o Renato Rodrigues da ESPN, que ia fazer uma matéria com o Antônio Oliveira. Tá. E também estava lá o Mendel Bidlovski, que são ouvintes da gente. Eu estava conversando com o Mendel, fiquei conversando um tempão com o Mendel, grande cara. E o Renato chegou depois, e eu achei que eles iam fazer uma entrevista com o Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Mas na realidade não, o Renato foi fazer uma matéria com o Antônio Oliveira, que eu estava vendo aqui no nosso monitor atrás, estava na ESPN, apareceu o Antônio Oliveira conversando. Manchete do resumo da conversa. O Corinthians precisa de reforço, palavra do Antônio Oliveira. É isso. Para dar profundidade ao time. O Augusto sozinho, ele e o Fabinho Soldado, que não dá entrevista. Hoje eu falei com o Ivan Andrade, que é uma grande figura. Meu amigo Ivan Andrade, ele me disse assim, o Fabinho não gosta de falar. O Fabinho não dá entrevista. Não gosta de falar. O Corinthians vai ter que ir ao mercado no meio do ano, porque o time é fraco. O Corinthians tem 5 pontos em 18 no Brasileiro. O Corinthians está atrás de Inter, Grêmio e Juventude, que não estão jogando há um mês. É verdade. O Corinthians está atrás dos 3, cara. Já perdeu pro Juventude, tem que enfrentar Grêmio e Inter ainda. Então é isso, cara. Pretzel, um abraço. Até domingo, hein? Grande abraço, sempre uma honra e uma satisfação. Um abraço a Ailton Dias, obrigado pelo café de sempre. Dias. Não, gente, voltou ontem, irmão. Tá atrasado, Bruno. Você tava de folga ontem, velho. O cara já trabalhou ontem. Bruno, essas sublinhadas, elas têm que ser sublinhadas factíveis, cara. Precisas, cara. Veio com atraso, irmão. Não dá pra soltar esses pombos sem asas, assim, né? Foi mal. Agora, quem ganhou a conferência? Olha o Puzóvio, ó. Olha o Puzóvio no fundo. Você vê, velho? Só tem bandido aqui. Bruno versus o outro, né? Você viu? O Puzóvio cornetando no fundo. Meu palpite é que o Olympiacos vai ser campeão. Tá, o Olympiacos. Melhor, o Rodinei, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tu é uma figura, eu sou teu fã, melhor. E sou fã do Puzóvio também da nova geração chegando. Mas não sou teu amigo, não sou teu fã, Capelari. Ô, Preto, você me convidaria pra sua casa pra ir jantar um dia juntos lá, não? A chance... A chance seria... Existe a chance. Quase zero. E jogar um FIFA? E pra jogar um FIFA? Falei hoje até com a síndica. Pra separar... Ela não permite a entrada de animais. Não, assim, ó. Será que dá lá no salão? Não, tem um cantinho lá. Mas quem vai trazer o videogame? Não, vai alugar e tal. Porque... Aí eu talvez. Assim, perto do Natal, quando o condomínio tá vazio. Você convidaria o Capriotti pra jantar na sua casa? Claro. Mestre Zaidan? Também, mestre PDV? Zaidan. Não. Você tem cinzeiro em casa, Xandão? Por quê? Não, tem cinzeiro? Não tem. Para visitas que fumam e tal? Não tem. Não. Tá. Sabia que antigamente, na década de 70, se fumava muito, 80 também, né? Lei de Gerson. Cinzeiros eram bons presentes. Te lembra disso, Ailton? Lembro disso. As famílias ganhavam cinzeiros de presente. Meus pais nunca colocaram um cigarro na boca.
O que tem de cinzeiro em casa é uma coisa impressionante. Até hoje. Tinha coleção de cinzeiro. Sim, gente colecionava até hoje eles têm muito cinzeiro em casa. Quando vai visita, que fuma, põe lá na varanda. Eu odeio o cheiro de cigarro. Nossa, eu não gosto. E fumava no avião antigamente, Exato, né? fumava no avião. No avião. Meu Deus. Eu viajei uma vez em pé. Tô te falando sério. De Porto Alegre ao Rio de Janeiro. Porque aonde eu estava sentado no fundo, era lá no fundo que nas últimas fileiras podia fumar. 2 caras acenderam cigarro assim que permitiram. Eu levantei, fui lá pra frente, fiquei em pé. A comissária, o que o senhor tá fazendo em pé? Não, eu tô em pé porque eu não consigo ficar lá, porque os caras estão fumando. É duro, né? E hoje em dia você tem essa lei, né? Que o lugar fechado você não pode fumar, graças a Deus. Essa é uma das melhores leis criadas. É o que eu ia falar. E agora tem o maldito vape, sei lá que porcaria que esse lixo aí que mata você de forma rápida. E essa nova geração, cara, como... Assim, eu respeito, cada um faz o que quer. Você quer fumar maconha, você quer fumar suas coisas, bem que é crime, não pode fumar. Mas você quer fumar suas coisas aí, você faz o que você quiser, a vida é tua. Mas, porra, meu, esse negocinho, esse vapezinho, eu vejo uns amigos meus aqui, eu falo, vocês são uns imbecis, cara. Isso aí faz o mal, isso vai te dar um câncer a curto prazo, vai acabar com a tua saúde, meu. Ah, mas e você que bebe? Toma uma cervejinha de vez em quando, velho. Também, entendeu? Esse vape, esse pendrive. Pô, que é um imbecil, cara. Fico louco, velho. Com essa a gente se despede. Esse um abraço ao PDV, que é uma brincadeira. 00:47, destaque final do mestre Alexandre Pretz e o Bruno Milhosa. Estaremos juntos o fim de semana, hein, Bruninho? Até a próxima. É isso, valeu, Capela. Então voltamos domingão pra concentração pra Ituano e Ponte Preta. Um abraço. É isso aí, vou narrar esse jogo, hein? Emoção é comigo, hein, Ulisses? Abre o olho, tô chegando, hein? Bruno Puzóvio, destaque final aí do super placar. Não tinha nada nessa sexta-feira, super placar. Tem o G4 e o Z4 da Série B também. Aí sim, garoto, vambora. Lá na parte de cima, o Santos é o líder com 15 pontos em 21 jogados, seguido pelo América Mineiro também com 15, o Goiás com 14 em 18 e o Sport com 12. Lá embaixo no Z4, o Paysandu é o 17º com 4 pontos em 18 disputados, logo atrás vem o Botafogo de Ribeirão Preto também com 4, o Guarani com 3 e o Lanterna Ituano com os mesmos 3 pontos, Capela. Ituano que não abre o olho, hein? Ituano que não abra o Lanterninha. olho. E importante falar, Capê, que o Santos joga o próximo jogo em Londrina, hein? Jogo contra o Botafogo, dia 3 de junho, tá marcado para Londrina só na outra semana. Então, um tempinho aí pro Carille trabalhar, quem sabe tentar ter jogadores de volta, né? O Schmidt tá lesionado, também o Pedrinho e o Júlio Furque podem ser novidade, quem sabe, no duelo contra o Botafogo. Desculpa a minha ignorância, por que o jogo é em Londrina contra o Botafogo? O Santos vendeu. Santos vendeu? Pagar uma moeda, né? É no Estádio do Café? Isso, Estádio do Café em Londrina. Boa, maravilha. Grande Londrina, é o Leque, o Tubarão do Paraná, é isso aí. Valeu, Bruninho. Até amanhã, hein? Um abraço, Capê. Tamo junto. É isso aí. Amanhã, né? Porque hoje já é sábado, 00:48. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, Ailton Silva, os gols da vitória do América Mineiro. Os 3 gols na voz do Pedro Martelli. É com o Martelli que martelou a vitória do Coelho. Martela, Martelli! Pedro Martelli! O lateral pro Santos, cobrar no campo de defesa. Já cobra, tem pressa, Sermão pra Pituca dentro da grande área pra João Paulo. O João Paulo sentiu, saiu mal, vai apitar o gol. Gol do América! No lance que vai dar uma polêmica gigante. Fecha o tempo no Independência. Jogadores do Santos para cima dos jogadores do América Mineiro. O América, por enquanto, claro, abre o placar em 1-0. O João Paulo tentou sair jogando dentro da grande área. Ele fintou a marcação. Na hora que o Renato Marques foi para cima dele. Finta João Paulo, entrada da grande área, fica com a bola, mas se lesiona. Cai no chão, a bola se oferece. Renato Marques com o gol aberto. Não bota a bola para fora, bota a bola para dentro do gol. Na marca dos 14 minutos jogados neste primeiro tempo. Aberto o placar do Independência. Renato Marques, 1 para América Mineiro, 0 para a equipe do Santos. O detalhe com a polêmica. Bruno Milhosa. O lance é feio de ver porque o fair play não foi aplicado. Visivelmente machucado o João Paulo. O que acontece? A bola vem pro goleiro, ele faz uma finta e, de fato, sem falta, ele não encosta no atacante do América.
mas o pé trava no gramado, ele se machuca com o tornozelo e pede desculpas. A bola tá no chão, o gol é legal. E o Renato empurra pro fundo da rede. Lamentável porque foi... Pegou no círculo central, já meteu o balão na meia esquerda para Otero. Otero partiu, pedalou, balançou na grande área, vem cruzamento pro gol, deu um soco na bola. Afasta o perigo, corta a zaga, mas vai sobrar, vai pintar o gol de empate. Sermão para William do Bigode. Descia o Santos, cruzamento na área, marcação, tirou na entrada da grande área, bola de primeira, tapinha de primeira, cirúrgico, como foi bem agora o Santos, enxerga Sherman enxerga do Bigode na meia direita, rola a bola, ele domina na quina da pequena área, pelo lado direito, partiu o gol cruzado no canto inferior direito de Dalderson, na marca dos 29 minutos jogados neste primeiro tempo, esse alvinegro que puxa, estremece, vibra, e aí sai para desabafar, William do Bigode, Santos empata, América Mineiro 1, Santos também 1, Milhossi. E certas coisas não se desaprende a fazer, o William Bigode dentro da área tem muita consciência, ele consegue dominar essa bola muito bem invertida pela equipe do Santos e com tranquilidade chuta na lateral da rede, sem chances para o goleiro de marca. Enquanto isso, a América desce, Benítez pela meia esquerda, escapando na marcação, abrindo a jogada um pouco mais atrás, recua para Alê pela meia direita, nessa equipe do América, trabalha a bola mais uma vez na quina da grande área, cruzamento do Watson, sobe para tocar de cabeça, tira no alto, Joaquim afasta, volta no rebote, Benítez de primeira, para Juninho, vai fazer o gol! Jogada trabalhada pela meia direita, sobra para Matheus Henrique, ele cruza na entrada da grande área, Benítez, toda a tranquilidade do mundo, o camisa 10 domina a bola que chegou rápida por baixo, ele adianta de primeira, solta para Juninho, na marca do pênalti, um toque na bola para ajeitar para a perna direita, um toque de perna direita para botar no fundo do gol, na marca dos 22 minutos jogados deste segundo tempo, passa à frente de novo América Mineiro, gol de Juninho, gol do capitão, América Mineiro 2, Santos 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inha benta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso que tem faturamento de cerca de R$1,5 milhões ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor.
Sábado, dia 1º de junho. Prepare-se, porque o cinturão dos pesos leves está em jogo. O número 1 pound for pound, Islam Makhachev, defende o título contra o veterano Dustin Poirier. O brasileiro Paulo Borrachinha encara o ex-campeão dos médios Sean Strickland em um duelo que promete pegar fogo. E ainda, Jailton Malhadinho mede forças contra Alexander Romanov. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Sou o Sargento Nantes. O Progressistas trabalha todos os dias com o prefeito Ricardo Nunes em uma grande missão, a sua segurança. E tem reforço no patrulhamento, hein? Novas contratações de guardas civis metropolitanos e renovação da frota. E para deixar São Paulo ainda mais segura, já foram instaladas 10 mil câmeras de segurança com reconhecimento facial. E tem mais 10 mil chegando por aí. Estamos construindo uma São Paulo muito mais segura e o Progressistas conta com a sua participação. Felice! Propaganda partidária Lei 9.096/95. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na